Capítulo 4. A consolidação do Daime. O reinício dos trabalhos, após o retorno de Mestre Irineu do Maranhão. Ao retornar de sua viagem ao Maranhão, Mestre Irineu parecia completamente renovado dos seus dissabores que vinha sofrendo desde sua separação de Dona Raimunda. Além dos problemas de ordem afetiva, tivera também que lidar com as incertezas que haviam acometido sua comunidade devido aos desdobramentos da saída de sua ex-esposa e respectiva família, que ocupavam cargos de responsabilidade em sua organização. Todo um trabalho de estruturação comunitária precisava ser refeito. Ao chegar, Mestre Irineu parece não ter reassumido imediatamente a posição de comando formal que deixara com Raimundo Gomes e Zé das Neves. Só o veio a fazer em dezembro de 1958, quando passou a instituir uma série de mudanças que sinalizariam a chegada de novos tempos na comunidade. Uma de suas primeiras providências foi a de promover modificações nas fardas, reintroduzindo nos rituais o uso de adereços de distinção, possivelmente para reforçar a posição na hierarquia comunitária daqueles que passaram a ocupar os lugares dos que haviam partido e sublinhar a sua própria retomada do poder. Essa, porém, é uma suposição dos autores deste livro. O que se comenta normalmente é que, na volta para o Acre, durante sua viagem de barco, Mestre Irineu teria tomado daime diversas vezes e, sob o efeito da bebida, teria recebido instruções para efetuar certas mudanças nas fardas oficiais de festejos, tanto nas femininas quanto nas masculinas. Anteriormente, as mulheres usavam uma saia branca comum e uma faixa verde colocada por cima da camisa de manga comprida, geralmente cruzando o tronco, apoiada no ombro esquerdo, descendo para a direita da cintura, pela frente e pelas costas. As meninas usavam essas mesmas faixas, só que no sentido contrário, da direita para a esquerda. Ao retornar a Rio Branco, Mestre Irineu propôs às mulheres usarem uma saia branca pregueada e na faixa adicionarem outra perna, presa no ombro direito, figurando um Y, na frente da blusa de manga comprida. Em cada perna da faixa deveria ser adicionado uma rosa de tecido verde e branca. A rosa do lado esquerdo da faixa deveria ser menor do que a do lado direito. Para completar o fardamento, elas deveriam usar fitas ou alegrias de diversas cores, exceto o preto, presas ao ombro esquerdo em número de 7. As mulheres do Estado-Maior passaram a usar um prolongamento da perna direita da faixa, passando para as costas até encontrar com a outra faixa, formando também um Y atrás. Além do prolongamento de uma das pernas da faixa, as mulheres do Estado-Maior deveriam usar 12 fitas no ombro esquerdo. Outro adereço colocado na farda feminina foi o solideu, ou coroa de lantejoulas em diversos modelos. Nas fardas das meninas, o formato de Y das faixas deveria ser ao contrário do das mulheres. Assim, a faixa principal que cruza a camisa viria da direita do ombro para a esquerda da cintura. Nesta faixa passou-se a usar o ramalhete, um arranjo representando um galho de planta, feito com lantejoulas prateadas colocada no lado direito da faixa. Na outra parte da faixa do lado esquerdo, que forma o Y, colocou-se a mesma rosa pequena das mulheres, geralmente em cima do coração. No grupamento feminino, só sua esposa, Dona Pelegrina e Dona Persília, usavam a faixa verde cruzada em forma de X na frente e Y nas costas. As fitas das meninas deveriam ser sempre 7, continuando presas do lado esquerdo do ombro. Os homens, nesta nova fase, passaram a usar paletó branco com gravata preta ou de outra cor escura. A nova farda tinha uma faixa verde cruzada por cima do paletó, do ombro esquerdo para o quadril direito. No mesmo ombro de onde partia a faixa, colocou-se uma rosa verde e amarela, em tamanho grande, toda feita de tecido. Outro adereço da farda masculina
era o uso de fitas ou alegrias, no número de 12 para o Estado-Maior e de 7 para os demais. Num primeiro momento, o mestre Irineu e Zé das Neves passaram a usar uma palma, espécie de rosa verde e branca com 3 pontas de papelão na parte de cima, cada ponta ostentando uma estrela de 5 pontas, feita de cola cinza com brilho. Os meninos passaram a usar um paletó com a mesma faixa, mas ao contrário daquelas usadas pelos mais velhos. As deles corria da direita do ombro para a esquerda do quadril, mantendo-se as fitas em número 7. Os meninos maiores usavam uma gravata preta, os menores não. Nas fotos acima pode-se ver os adereços nas fardas que os homens e os meninos usavam nos rituais de bailado. Na foto a seguir, de um bailado, realizado em 1963 na casa e sede de mestre Irineu, destacam-se novamente as fardas já modificadas. Segundo nossos informantes, esse modelo de farda perdurou de 1958 a 1960. A partir de então, mestre Irineu propôs mais algumas pequenas modificações nas fardas do Estado-Maior. Todos os homens do Estado-Maior passaram a usar palmas iguais à dele e à de José das Neves. Esse modelo foi seguido até 1968. O novo formato das fardas, onde o Estado-Maior se destacava pelo uso de palmas, foi implantado após a construção da nova sede. Esse salão foi construído perto do açude, no mesmo lugar onde fica a sede atual. Sua estrutura era toda de madeira e as tábuas usadas nas paredes, no telhado, assim como nos cavacos que serviam de telha, eram provenientes das matas existentes nas terras da comunidade. A sede seguia um modelo de 4 águas, com uma varanda circundando o salão central. As obras de construção foram encabeçadas pelo próprio mestre Irineu, cujos seguidores o acompanhavam em regime de mutirão. Segundo Dona Peregrina, quando chegava ao final do dia de mutirão, ele pagava aquelas pessoas que não podiam lhe dar um dia de serviço gratuitamente. A inauguração foi na noite da véspera de São João, no dia 23 de junho de 1960. Comenta-se que o modelo de fardas proposto por mestre Irineu na volta do Maranhão se assemelha ao modelo de fardas usadas no folguedo de São Gonçalo da Baixada Maranhense, conforme realizado na região de São Vicente Ferrer. Esse folguedo tem origem portuguesa e pode ser encontrado em diversos estados do Brasil, com características próprias em cada local. No Maranhão, ele aparece em várias regiões do estado sob a forma de danças, conhecidas como baile de São Gonçalo, também com particularidades distintas em cada localidade. A tradição do baile de São Gonçalo parece ter se originado em meados do século XIX. Esse folguedo é realizado com a finalidade de pagar promessas feitas ao santo. Durante seu desenrolar, os participantes bailam e recitam versos em louvor ao santo. A similaridade entre essa celebração e os rituais daimistas é bastante impactante e já foi assinalada por diversos pesquisadores. Assim, tanto em um quanto no outro, usam-se termos como dias de festejo ou bailado. Além disso, a disposição arquitetônica das igrejas do Alto Santo costuma ser muito parecida com as ramadas, como são chamados os barracões retangulares onde se realizam os festejos maranhenses. As ramadas, cobertas com palha de babaçu, costumam ser ladeadas por muretas a meia altura, características também das igrejas daimistas mais tradicionais. Aliás, esse tipo de construção é muito comum no Maranhão e é palco para diferentes tipos de celebração, como o tambor de crioula e o bumba meu boi. Já no Acre, tornou-se um sinal diacrítico, distinguindo as igrejas daimistas mais tradicionalistas, de onde outras alterações doutrinárias e ritualísticas são refletidas também na arquitetura, com os salões tendendo a adotarem formas hexagonais, fechadas por paredes inteiriças. Outra similaridade que chama atenção é relacionada às fardas usadas nas cerimônias daimistas instituídas por mestre Irineu ao voltar de sua viagem à sua terra natal, muito parecidas com a roupa usada pelos bailantes de São Gonçalo em certas cerimônias. Em ambos os casos, os homens vestem ternos brancos
enquanto as mulheres usam saias brancas e levam coroas na cabeça. Na festa maranhense, todos usam fitas coloridas, similares às que fizeram parte da farda daimista no início da década de 1960, e faixas atravessando o peito. No baile de São Gonçalo ela é vermelha, enquanto nas cerimônias do daime, as mulheres portam faixas verdes cruzando o tórax. Encontra-se também o uso de flores de papel ou plástico, reminiscente dos diferentes distintivos como as palmas e rosas que em diferentes momentos compuseram a farda do daime. O acompanhamento musical também é bastante parecido nos dois casos, assim como o uso dos ritmos de valsa e marcha. As celebrações maranhenses são também pontuadas por momentos de queima de fogos, assim como ocorre durante a execução do Inário Cruzeiro de Mestre Irineu. Desse modo, parece válido conjecturar que o baile de São Gonçalo tenha possivelmente inspirado, em Mestre Irineu, vários aspectos do daime. Além das mudanças nas fardas, este período também foi marcado por hinos que parecem também de inspiração afro-maranhense. Pouco depois de seu retorno, por volta de 1959, Mestre Irineu recebeu o hino 108, Linha do Tucum. Aqui, a palavra tucum possivelmente refere-se a uma palmeira cheia de espinhos encontrada no Maranhão. O tucunzeiro, que também é muito comum em diversas outras regiões do Brasil, apresenta na cultura afro-indígena maranhense relações estreitas com pelo menos dois grandes grupos de entidades espirituais, a família de Légua-Bogi e a família dos Currupiras. Estas são formadas por encantados violentos que costumam aplicar castigos impiedosos em pessoas que por qualquer razão os venha desagradar. Uma de suas punições favoritas seria fazer suas vítimas entrarem em touceiras de tucum, onde ficariam presas nos espinhos. No universo afro-indígena maranhense, o tucum é também considerado o local de moradia dos currupiras. Entre os pajés de Cururupu, Maranhão, o tucum, além de ser usado em remédios, pode funcionar como uma espécie de depurador espiritual, e o tucunzeiro é utilizado como local onde os pajés depositam os feitiços e substâncias malignas retiradas do corpo dos doentes. Assim, no complexo cultural afro-indígena maranhense, o tucum é um símbolo rico em significados relativos ao poder sobrenatural e à magia. O hino 108, Linha do Tucum de Mestre Irineu, parece filiar-se a esse universo simbólico. É considerado no daime como sendo um hino de força ou hino de enxotamento de maus espíritos. A partir de 1963, ele passou a ser usado em conjunto com uma oração de exorcismo do livro Orações da Cruz de Caravaca, no ritual chamado Trabalho de Mesa, criado por Mestre Irineu para afastar encostos ou maus espíritos. Neste hino ele introduziu também um passo chamado Marcha Valseada, que é executado após a marcha, do primeiro estribilho, praticado apenas nos festejos. O bailado do hino inteiro deve seguir um modelo de passo misto. A marcha valseada diferencia-se da marcha por ser bailada sem se sair do lugar, colocando-se alternadamente uma perna à frente e torcendo-se os ombros alternadamente aos movimentos das pernas. O toque do maracá neste passo lembra o instrumento de percussão conhecido como caixa. Cada vez que se coloca a perna à frente ao retorno desta, bate-se o maracá na mão com um toque seco. Hino 108, Linha do Tucum, Mestre Irineu. Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A minha mãe que vem comigo, que me deu esta lição, para sempre, para sempre, para sempre eu ser irmão, enxotando os malfazejos que não querem me ouvir, escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes. Esta é a linha do tucum, que traz toda a lealdade, castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade. Sabe-se que em sua ida ao Maranhão, Mestre Irineu reencontrou em São Luís seu primo Eupídio, filho de Alexandrina, irmã de sua mãe.
e até chegou a se hospedar na casa de Raimundo Barbadinho, irmão de Eupídio. Este último era um famoso mestre e tocador de tambor de crioula, manifestação cultural maranhense de raízes negras realizadas em devoção a São Benedito. Fala-se que mestre Irineu, junto com seus sobrinhos e o filho de sua sobrinha, no período que ficaram em São Luís, antes de seu retorno ao Acre, foram ao tambor de crioula, onde tocava Eupídio. Chamamos a atenção à amizade entre mestre Irineu e seu primo Eupídio, porque acreditamos que muitos dos vínculos de mestre Irineu com as tradições afro-maranhenses podem ter se dado, principalmente através do tambor de crioula, sem desconsiderar o baile de São Gonçalo e o Bumba Meu Boi. Lembremos que foi depois de um tambor de crioula, do qual teria participado em São Vicente Ferrer, no começo do século XX, que o jovem Irineu decidiu partir e tomar o rumo que acabaria por levá-lo ao Acre. Embora também consideremos muito pouco provável que mestre Irineu tenha sido frequentador costumeiro do tambor de mina, não cremos que se possa negar a possibilidade dele tê-lo feito esporadicamente. Esta observação é pertinente à discussão sobre o pouco espaço existente na doutrina original de mestre Irineu para os transes de incorporação, apesar de sua frequência nas manifestações culturais afro-maranhenses pelas quais foi tão influenciada. O que encontramos no Daime é a irradiação, termo empregado para certo tipo de transe em que o sujeito não perde completamente a sua noção de si ou a memória do ocorrido durante sua vigência. Essa categoria é usada também no círculo esotérico Comunhão do Pensamento, fonte de onde mestre Irineu extraiu considerável parcela de seus conceitos espiritualistas. De certa maneira, a irradiação no Daime pode ser vista como parte do contínuo mediúnico, que engloba também o fenômeno da possessão. Fala-se que a irradiação ocorre quando há uma comunicação no astral com seres e memórias de força positiva. A possessão ou encosto seria a comunicação com o astral inferior sob influências de forças negativas ou memórias negativas. Tudo indica que em sua concepção do astral, mestre Irineu enfatizava aspectos psíquicos e interiores, estados de humor, pensamentos positivos e negativos, mas também não há dúvida de que ele admitia a atuação de forças externas positivas e negativas, seres encantados e espíritos que tanto poderiam ser benignos ou malignos. Antigos seguidores seus falam que mestre Irineu tratava a possessão com fórmulas exorcistas no sentido de afastamento imediato de pensamentos ou outras forças negativas. Desta forma, a sua relação com o astral se distancia de outras práticas religiosas, espiritismo, umbanda, tambor de mina, candomblé e outros, onde a incorporação é valorizada e até incentivada. O hino 108, linha do Tucum, marca sua posição em relação aos fenômenos de possessão, onde são considerados malfazejos, embora se valesse de códigos vinculados ao universo afro-maranhense, onde esses episódios são percebidos de maneira positiva. Continuaremos a análise sobre radiação e possessão mais adiante, quando falaremos sobre trabalho de mesa. Depois que mestre Irineu recebeu o passo de marcha valseada para o hino 108, linha do Tucum, ele só o utilizou uma vez mais no hino 111, Eu Estou Aqui, possivelmente recebido no final de 1959. Este é o único hino em que mestre Irineu refere-se a si mesmo como Juramidã, seu nome no astral. Neste hino, passo misto marcha e marcha valseada ocorre de forma diferenciada ao 108, linha do Tucum. Nele executa-se o estribilho alternado, o passo a cada frase do verso. Começa-se em marcha na primeira frase e depois se passa para uma marcha valseada na segunda frase. Retorna-se para a marcha na terceira frase e encerra-se o verso na quarta frase com outra marcha valseada. Continua-se assim sucessivamente nos versos seguintes. Este hino parece apontar também para um vislumbre de sua eternização ou encantamento, termo da encantaria maranhense após a morte. Hino 111,
Eu estou aqui, mestre Irineu. Estou aqui, eu não estando, como é? Eu penso na verdade, me vem tudo o que eu quiser. A minha mãe me trouxe, ela deseja me levar. Todos nós temos a certeza deste mundo se ausentar. Eu vou contente, com esperança de voltar. Nem que seja em pensamento, tudo eu hei de me lembrar. Aqui findei, faço a minha narração, para sempre se lembrarem do velho Juramidã. A rede social e política de Mestre Irineu. Mestre Irineu, desde que deu início ao Daime na década de 1930, pôde contar com o apoio de alguns amigos políticos. Nessa época, o governador e o secretário-geral, que correspondia a vice-governador, eram geralmente interventores militares. Como já vimos durante sua passagem pela força policial, Mestre Irineu havia cultivado uma grande amizade com o oficial Fontinelli de Castro. Inicialmente, este era um simples colega seu e os dois chegaram a prestar o curso de cabo juntos. Após deixar a força policial, Mestre Irineu manteve sua amizade com ele, que prosseguiu na sua bem-sucedida carreira militar até alcançar o posto de coronel, vindo a ser várias vezes governador e secretário-geral do Território Federal do Acre. Nessas posições de autoridade, Fontinelli sempre defendeu Mestre Irineu das perseguições policiais. Este também nunca deixou de visitá-lo. Outro aliado e amigo político de Mestre Irineu, já citado anteriormente, foi Guiomar dos Santos. O Major Guiomar viera do Rio de Janeiro em 1946. Agia como interventor nomeado pela Presidência da República. Em Rio Branco, Guiomar procurou Mestre Irineu por motivos de saúde e, a partir daí, tornaram-se bons amigos e ele até passou a frequentar a comunidade do Alto Santo. Guiomar chegaria ao posto de general do Exército e depois seria eleito 2 vezes deputado federal. Fontinelli e Guiomar tornaram-se políticos aclamados pelo povo e figuras emblemáticas no Acre. Muitos consideram que foram os melhores governadores que o Acre já teve. Os dois também influenciaram toda uma corrente política em favor da emancipação do território federal do Acre para Estado, o que finalmente ocorreu em 15 de junho de 1962, através da Lei nº 4070, assinada pelo então presidente João Goulart. Em 1955, durante o governo do coronel Paulo Francisco Torres, um pouco antes do território federal do Acre virar Estado, o contexto político voltou a ser mais favorável para Mestre Irineu. Adilar dos Santos Teixeira, que fazia parte do Partido Social Democrático, PSD, e era correligionário de Guiomar, fora nomeado secretário-geral e, na ausência de Torres, assumiria várias vezes o governo. Fala-se que Mestre Irineu procurava, quando possível, participar de encontros políticos com as lideranças do governo. Embora alguns desses políticos não fossem especialmente próximos a ele, eram aliados de seus velhos amigos Fontinelli e Guiomar. Naquela época, em sua proximidade com a cúpula do governo, possivelmente serviria para garantir ao Mestre Irineu a paz que necessitava para tocar a sua doutrina religiosa, ainda tão estranha aos hábitos de grande parte da sociedade acreana e de seus líderes. Assim, com o apoio dos seus amigos, Mestre Irineu pôde, por exemplo, trazer benefícios para a estrada Custódio Freire, onde ficava a comunidade do Alto Santo. Fala-se também que conseguiu subsídios agrícolas do governo e pôde alocar cerca de 40 famílias de seus seguidores em suas terras no Alto Santo, embora avisasse a todos que lhes dava o chão para plantarem, mas não o título. Agia assim para evitar que fragmentassem os lotes na região ou trouxessem moradores de outras crenças para a localidade. Muitos membros dessas famílias trabalhavam em regime de mutirão, semelhante ao modelo produtivo implantado nos anos 1930 e 1940 em Vila Ivonete. Logo depois de Adilar, que de secretário-geral foi promovido a governador, Valério Caldas Magalhães assumiu o governo do Território Federal do Acre em 30 de abril de 1956.
Nessa ocasião, o tenente-coronel Manuel Fontinelli de Castro assumiu o cargo de secretário-geral. Após Valério Caldas Magalhães deixar o governo no final de outubro de 1958, Fontinelli foi designado governador novamente em 10 de novembro de 1958 e só veio a deixar o cargo em 18 de março de 1961. Foi por intermédio de sua amizade com Fontinelli e Valério que mestre Irineu conseguiu a passagem de avião para Belém em 13 de novembro de 1957, quando foi visitar seus parentes. Igualmente, as passagens de navio para o trecho entre Belém e Rio Branco, utilizadas por mestre Irineu e seus parentes na volta do Maranhão, também foram obtidas através desses amigos. Com o crescimento do status de mestre Irineu na região, ele passou a ser cortejado por políticos em busca de votos, que intensificaram suas idas ao Alto Santo. Muitos deles iam se aconselhar com o líder religioso, outros iam apenas cumprimentá-lo. Abaixo se vê uma foto de Valério e mestre Irineu no Alto Santo. A década de 1960 foi um período de grande prosperidade para a doutrina de mestre Irineu e de consolidação do culto daimista na sociedade acreana. A força de seu carisma como curador e a liderança que exercia na comunidade são evocados nos versos de Saturnino Brito do Nascimento, 2005. Construiu uma sede nova com piso de alvenaria e a história se fundamentava quanto mais o tempo corria. E conforme a necessidade, a coisa acontecia. Ali ele era tudo. Era advogado, era benzedor, era padre, era conselheiro, era padrinho, era doutor. Todo mundo procurava quando sentia alguma dor. E não era só o povo do Daime, muita gente o procurava para receber a cura daquilo que o incomodava. A sua fama de curador bem longe se alastrava. Tratava todos com carinho, sempre com muita lealdade. Não negava em qualquer momento de prestar a caridade, tratando com gentileza, sempre dentro da igualdade. Em sua campanha eleitoral para governador, Guiomar dos Santos, então no Partido Social Democrático, PSD, recebeu amplo apoio de mestre Irineu e até realizou comícios no Alto Santo. Mas o projeto do deputado José Guiomar dos Santos sofria forte oposição de membros do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, então liderado no Acre pelo militar e político Oscar Passos. Os políticos desse partido defendiam a posição de que o Acre não tinha condições econômicas para tornar-se um estado autônomo naquele momento. Por trás das discordâncias entre PSB e PTB, a respeito da elevação ou não do Acre à categoria de estado, estava a disputa pela conquista do poder político local. As contradições entre esses dois políticos, ambos militares, refletiam as divergências entre os seus partidos PSB e PTB. As suas discussões visariam, de fato, a manutenção de suas influências sobre o eleitorado, e a batalha foi longa. Atualmente disse que quando, por fim, o governo federal aceitou elevar o Acre à categoria de estado, isso só foi devido ao fato dele não mais render maiores quantias em dinheiro para os cofres do governo federal. A relação de mestre Irineu com os políticos locais fica clara no depoimento de Wilde Viana, importante político acreano do período. Eu era muito amigo do mestre Irineu. Eu tinha como conselheiro da vida particular e até da política. Conversava muito com ele. Todo mundo andava na casa dele, do general Guiomar ao carvoeiro. Ele era frequentador assíduo, ele e a mulher. Coronel Fontinelli era muito amigo do mestre Irineu. Ele ia lá. O mestre Irineu ia na casa do coronel quando ele tinha algum problema. O mestre Irineu ajudou muito orientando o governador Guiomar e o coronel Fontinelli na colonização, porque o primeiro trabalho de colonização foi feito em 1947 pelo Guiomar. Naquela época, era uma colonização racional. Compraram o Seringal Empresa e o lotearam em lotes de 12,5 e 25 hectares. Faziam a barraca, davam a ferramenta. Todo 15 dias, levava o que hoje nós chamamos de sacolão,
Nós chamávamos na época de rancho, dando a condição para o homem trabalhar na terra. As pessoas daqui da cidade achavam que lá no Mestre Irineu havia uma organização, uma sociedade, um negócio. Outros achavam que era até macumba. Tinha outros que acolhiam, aceitavam bem. Aceitavam, iam lá se aconselhar com o Mestre Irineu. Ele sempre foi um homem muito equilibrado, adorava dar conselho. Quando um casal brigava, interferia. Um conselheiro. Eu fui a muitos comícios na casa dele. Era muito comum ter comício lá. Eram comícios do PSD, que era o partido do general Guiomar, do lado do governo. O mestre Irineu nunca teve vocação para oposição, não. Foi sempre homem da lei. Estava sempre do lado do governo. Os políticos iam muito lá pedir apoio. Ele congregava muita gente em volta dele, que obedecia e cumpria as determinações dele. Não precisava ele determinar. Bastava eles entenderem que ele tinha aquela pessoa. Eles já estavam lá. Na época não tinha eleição para governo. O governo era nomeado, mas tinha deputado federal e deputado estadual. Meus filhos, Tiago, Tião Viana e o Jorge eram pequenos, mas foram algumas vezes comigo lá no Mestre Irineu. O Wilde, esse que morreu, chegou a tomar daime com ele. Os outros dois não. O Jorge hoje é governador do Acre e o Tiago é hoje senador, vice-presidente do Senado no Congresso Nacional. Wilde Viana. Se por um lado o líder do daime ficou satisfeito com a aprovação do projeto de Guiomar, por outro sofreu com a derrota de seu amigo nas eleições de 1962. Sabe-se que Mestre Irineu recebeu nessa época o hino 115, Batalha, um dos últimos da primeira parte do Inário Cruzeiro, que versa sobre a necessidade de se enfrentar às adversidades. Segundo Luiz Mendes do Nascimento, logo depois da derrota, quando chegavam os correligionários do PSD ao Alto Santo para se lamentar, ele cantava seu hino para eles. Outros, porém, como Jair Facundes, contestam que esse hino teria sido usado por Mestre Irineu para tal intento. Segundo esse pesquisador, o hino teria sido recebido no auge de um surto de gripe, percebido na época como uma grande ameaça. De todo modo, fala-se também que nessa época algumas lideranças do PTB diziam que fariam de tudo para tomar as terras de Mestre Irineu, devido ao seu apoio a Guiomar na campanha de eleição para governador do estado. Maia Neto, 2003. Hino 115, Batalha, Mestre Irineu. Entrei numa batalha, vi meu povo esmorecer. Temos que vencer com o poder do Senhor Deus. A Virgem Mãe, com o poder que vós me dá força, me dá luz, não me deixa derribar. Divino Pai Eterno e a Virgem da Conceição, todo mundo levantou, com suas armas na mão. A Virgem Mãe, com o poder que vós me dá força, me dá luz, não me deixa derribar. Em consequência do golpe militar de 1964, José Augusto de Araújo, do PTB, passado somente um ano de sua eleição, foi forçado a transferir seu cargo de governador para o capitão do Exército Edgar Pereira de Cerqueira Filho, comandante da 4ª Companhia de Fronteira do Acre. Esse capitão ficou no governo do Acre entre 8 de maio de 1964 e 14 de agosto de 1966. De certa maneira, os reflexos do golpe militar de 1964 não mudaram muito as configurações políticas do antigo território de tradição militar. O Acre, de 1964 a 1982, foi governado por políticos filiados à Aliança Renovadora Nacional, ARENA, nomeados pelos generais do Exército. Assim, devido às suas amizades com os militares e demais autoridades, a situação política continuou favorável a Mestre Irineu. Além disso, em 21 de maio de 1966, o secretário de Saúde e Serviço Social, Carlos Meixeira, enviou um ofício de número 208,
juntamente com amostras do cipó e folhas da chacrona, para Décio Parreira, presidente da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes. Este respondeu por telegrama que desde 1962 não tinha sido observado nenhum caso de intoxicação pelo uso de daime, não havendo assim nenhuma objeção ao seu uso em ritos espirituais. Isso foi de grande importância para Mestre Irineu e sua comunidade pudessem continuar normalmente seus trabalhos com daime durante a ditadura militar, sem sofrer nenhum impedimento mais sério. Em 1966, o presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco nomeou como governador do Acre Jorge Calume da Arena. Este governou de 13 de setembro de 1966 a 15 de março de 1971, período que foi muito positivo para Mestre Irineu e sua comunidade. A configuração política havia mudado. Não se podia mais contar com a ajuda de Fontinelli, que havia falecido em 25 de outubro de 1965. Mas, por outro lado, o general Guiomar havia se tornado senador. Mestre Irineu continuava a ampliar a sua rede social. Muitos políticos de destaque, a reboque do carisma de Guiomar e do falecido Fontinelli, prestigiavam a ele e ao daime. Seu carisma ampliava-se através da sua rede social e política. Sua fama como líder espiritual e conselheiro político propagava-se dentro da esfera política. Embora seu culto continuasse minoritário e ainda serem relativamente poucos os políticos que frequentavam os rituais do daime, ou mesmo tomassem a bebida, tal prestígio ajudou Mestre Irineu em sua busca por recursos do governo municipal e estadual para sua comunidade. O texto abaixo, publicado pelo jornal O Rio Branco, nos fornece uma ideia sobre as suas relações políticas nesses tempos. Mestre Irineu mantinha boas relações com as autoridades do Estado. Votava em Guiomar, que não perdia a oportunidade de visitá-lo, passando às vezes semanas inteiras no Alto Santo. Aguinaldo Moreno conta que uma vez, quando Guiomar contava com a ajuda de Deus para poder se eleger, Mestre Irineu respondeu: "Eu estou aqui." Conta ainda Aguinaldo Moreno, quando recebeu a planta do centro e efetivou a campanha para obter recursos para construí-lo, poderia ter recolhido o triplo do que precisava, se não fosse honesto. Inúmeras pessoas se apresentaram para auxiliar. Todos concretamente pretendiam o apoio político que o mestre era detentor. Apoiou a campanha Ari Rodrigues, instruindo a fazer um cartaz onde apareciam alguns raios iluminando a cabeça do candidato. Dizia que ele teria de vencer pela luz, pois o adversário trabalhava no escuro. Contam os mais antigos que Ari perdeu a eleição mediante uma fraude habilmente orquestrada. Previu a ascensão e a queda de Vargas, de Jânio e de Jango. Avisava com antecedência as coisas que iriam acontecer na política do país. Através de seus contatos políticos, Mestre Irineu conseguiu, durante o governo de Calume, recursos para a construção de uma escola de primeiro grau em sua comunidade. Um pouco antes da ascensão desse mandato, Mestre Irineu já tinha implantado dentro da própria sede do daime a Escola Cruzeiro. A iniciativa foi uma ideia conjunta dos professores João Rodrigues Facundes, Ercília Matos e Francisco Matos. Mestre Irineu incentivou a proposta por acreditar que possibilitava uma maior qualificação aos moradores da região, até então em sua maioria pouco alfabetizados. A escola ministrava o ensino da primeira à quarta série. Com a ajuda de Calume, a escola ganhou uma nova sede própria, erguida dentro das terras do Alto Santo. Nesse período também começou a se diversificar o tipo de qualificação dos seguidores no Alto Santo. Agora, além de reunir pequenos comerciantes, militares, agricultores e ex-seringueiros, a comunidade assistia à ascensão social de alguns de seus membros, que passavam de agricultores a funcionários públicos. Ainda nessa época, em 1968, foi também inaugurado um centro mecanizado de produção agrícola no Alto Santo, incluindo casa de farinha,
casa de moagem de cana e outras benfeitorias. A festa de abertura desse centro mecanizado contou com a presença de importantes personalidades como Aguinaldo Moreno, secretário de produção, o professor Rego, assessor do secretário, Jorge Calume, governador, José Guiomar, senador, e sua esposa Kátia. Em entrevista concedida a Jair Facundes, o professor Rego comentou a força do carisma de Mestre Irineu e o prestígio que desfrutava entre as autoridades do Acre nesse momento. Eu era arrogante, assim achava que sabia tudo, que tudo era racional, sabe? Que tudo podia ser racionalizado, tudo a ciência dava conta. E diante daquele homem eu me senti pequeno, assim como Aguinaldo Moreno. Me senti, de alguma forma, impressionado, impactado. Eu vi um homem com grandeza, sabe? Eu não sabia de onde vinha a grandeza, nem que tipo de grandeza era, mas que ele era superior. Fui ser funcionário subordinado a um político que era deputado. Tinha sido secretário 2 vezes, então era autoridade. E aquilo ali me mostrou uma coisa, que a autoridade era aquele senhor. Ele não era autoridade, mas ficou igual a mim ali diante dele, né? Porque aí eu entendi que quando o Aguinaldo se referia ao senhor Mestre Irineu, de uma outra forma mais humilde, com uma certa veneração pelo Mestre Irineu Serra. Ali ele não era nem secretário, nem deputado, ele era um homem diante dele, e ele certamente julgava, avaliava, valorizava como algo muito maior, como sendo um homem muito maior do que os outros. Eu sabia que ali reunia muita gente que tinha uma grande liderança. Eu antes pensava, não, o que o Aguinaldo estava querendo era se beneficiar politicamente de alguma forma. Mas naquele momento, eu desfiz essa impressão. Acho que aquela veneração era verdadeira e eu sentia a mesma impressão, uma grandeza enorme, e tinha algo de divino ali. Não era algo terreno, algo material. Essa impressão eu levei, estou levando para a vida toda, e onde chego eu conto. Assim dá uma impressão que é muito uma limpeza. Não me recordo bem, mas eu fui outra vez com o Aguinaldo, em algum lugar, não me lembro se foi na casa, ou se foi em outro lugar, e uma terceira vez, lá na inauguração do núcleo mecanizado. O núcleo mecanizado, de alguma forma, foi feito para atender a comunidade do Mestre Irineu Serra, e de alguma forma eu sentia que o propósito do Aguinaldo, ao propor ao governador Jorge Calume, que pegou isso como sendo uma coisa prioritária, era para homenageá-lo, ao mesmo tempo que era para servir a comunidade. No dia da inauguração deu muita gente e ele estava também presente, com aquela mesma coisa, aquela mesma serenidade. Só a presença dele era capaz de falar. Ele falava pelo próprio silêncio. Tanto é que no dia que a gente esteve lá, eu não me lembro mais de muito dos detalhes. Mas me lembro que ele falou muito pouco. O Aguinaldo falou mais para comentar algumas coisas da comunidade, mas sempre com o desejo de lhe agradar. Eu fiquei calado o tempo todo e não falei nada. Não conseguia falar com aquele homem de jeito nenhum. Não sabia o que dizer. Na época, era assim mesmo. Todos aqueles políticos tinham uma enorme veneração a ele. Isso era geral. O Aguinaldo nos contava que o general Guiomar, depois senador Guiomar, frequentava o Alto Santo. O Aguinaldo era um discípulo do senador Guiomar. Ele seguia rigorosamente a ação do senador Guiomar. Eu vim com 3 colegas para o Acre, na verdade, pelas mãos do senador Guiomar. Ele ficou muito feliz com a presença da gente lá e organizou a vida da gente. Professor Rego. O Aguinaldo falava que o Daime era uma espécie de religião e que o senhor, Mestre Irineu, era o chefe espiritual daquele grupo e que toda aquela comunidade devia uma grande obediência a ele e que era muito respeitado por todas as autoridades. Todo mundo que vinha para o lado de cá tinha esse ritual de passar na casa do Mestre Irineu para tomar a bênção, e foram esses os comentários. Ele passava essas informações para a gente, passava essas impressões, que era uma liderança espiritual grande na região
e toda autoridade que respeitava tinha que ir lá se aconselhar ou pedir a bênção, como eles falavam. Pedir conselho, se abençoar ou coisa assim. Isso era normal. E ele sempre que vinha para cá, ou vinha com essa intenção, ou vinha fazer outra coisa, passava lá. Isso era obrigatório. Professor Rego. Depois de Calume, Vanderlei Dantas, também da Arena, assumiu o governo de 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975. Nesse período, Mestre Irineu já estava muito doente dos rins, mas mesmo assim mantinha-se à frente dos trabalhos do daimyo. Porém, sentia que seu fim estava próximo e resolveu designar Leôncio Gomes, filho já do falecido Antônio Gomes, como presidente do centro. O prestígio de Mestre Irineu ainda era muito forte perante os políticos da época, o que levou o governador Vanderlei Dantas a atender sua solicitação por permissão para ser enterrado no terreno logo em frente de sua casa, do outro lado da estrada Custódio Freire. Além dessa autorização, Mestre Irineu recebeu outra homenagem de Vanderlei Dantas, que deu seu nome a uma rua no bairro do Aviário. Sobre esse evento, o professor Rego comenta: depois eu soube que colocaram o nome dele numa rua. Até foi bom, porque essa memória tem que ser preservada. E essa rua eu acho que até um colega meu morava lá. É ali para o lado do Aviário. A rua se chama Mestre Irineu Serra. E assim, né? Havia um grande respeito. Senhor Mestre Irineu era uma pessoa admirada. O tipo de respeito que você tem com o governador, com o desembargador, com o ministro. É uma coisa que vem um pouco do poder que as pessoas exercem dentro do contexto da lei, do Estado. De tudo você tem de poder. Você pode ser até respeitado a partir disso, fora daquele lugar. Esse respeito, ele é norma da sociedade. Você tem que respeitar, né? Agora, esse respeito era um respeito diferente. Não vinha nem de riqueza, porque você respeita às vezes uma personalidade porque ela é rica, e tem um poder econômico muito grande. Ela é notável por isso. Outros é outro tipo de poder. O poder político, né? Quando você é governador, deputado, é um poder instituído. Mas tem um outro respeito que não é material nem político, digamos assim jurídico, né? Dentro de um tribunal de justiça você chega com respeito, quer dizer, tem uma forma especial de se reportar a referência para outras pessoas. No caso de Mestre Irineu, não, porque ele não tinha riqueza, não tinha poder político nenhum, não tinha nenhum poder terreno. Digamos assim, o poder dele era natural. Professor Rego. A rede social política formada por Mestre Irineu ultrapassava os interesses partidários e até membros do então oposicionista PTB vinham consultá-lo sobre questões pessoais e políticas. Jair Facundes, que vem realizando uma série de entrevistas com contemporâneos de Mestre Irineu, nos apresenta mais um relato sobre o grau de respeito que Mestre Irineu suscitava em todos. Eu ouvi muitas autoridades da época e pessoas que mais tarde foram autoridades, senadores, governadores, desembargadores, professores universitários, reitores, etc. Eu insistia muito, de onde vinha o prestígio de Mestre Irineu frente àquelas autoridades. De algumas eu obtinha a resposta de que haviam procurado Mestre Irineu em razão de doença em si ou em alguém na família. Em outras não. 2 relatos interessantes. Geraldo Mesquita Filho, hoje senador, filho de Geraldo Mesquita, governador, deputado federal e senador na época de Mestre Irineu. Atente-se. Ele conta que brincava com os outros meninos em frente ao palácio do governo. Em dado instante, vem Mestre Irineu vindo do rio e subindo em relação ao palácio. Eles pararam de brincar, cumprimentaram Mestre Irineu e são correspondidos. Mestre Irineu continua. Depois que se distancia, eles retornam à brincadeira. Indaguei por que haviam parado de brincar. Ele disse que simplesmente reconhecia o Mestre Irineu como uma autoridade
alguém merecedor de respeito, que Mestre Irineu era uma autoridade de fato, ao lado das autoridades de direito. Observe, ninguém mandou Geraldo Mesquita dedicar respeito e reverência a Mestre Irineu. Ciro Facundi de Almeida foi presidente da OAB, secretário de Segurança, advogado, juiz, desembargador e professor universitário da UFAC. Em seu relato, ele diz que alguém, para ser uma liderança naquela época, necessitava gozar da amizade e respeito de Mestre Irineu. Jair Facundes. Tudo indica que Mestre Irineu, mesmo estando ao lado do governo, não distinguia entre os consulentes que o procuravam. Sabe-se, por exemplo, que nessa época deu suporte a Regino, líder de uma extensão do Daime em Porto Velho, que foi torturado pelos militares por ser militante da esquerda em Porto Velho, Roraima. Parece-nos que a questão de Mestre Irineu estar sempre ao lado do governo e além de preferências políticas, já que a sua preocupação a respeito da legalização ou legitimação necessária ao culto o levava sempre a estar ao lado da legalidade como forma de preservação de sua comunidade. O contexto político da época, a precariedade das circunstâncias no Acre, levava sempre uma grande gama de população a escolher estar do lado de quem parecia trabalhar pelo território ou pelo Estado. Assim, a política girava em torno de questões locais e era balizada por relações pessoais, tanto quanto pelas realizações ou ações efetivamente empreendidas pelos políticos individualmente. A nosso ver, não se tinha em muita conta os ideais abstratos ou as ideologias genéricas. Valorizavam-se homens pelo poder que detinham e, às vezes, pelo seu caráter. Mesmo após sua morte, o carisma de Mestre Irineu perdura na cidade de Rio Branco. Vários são os políticos que o mantiveram em sua memória. Desse modo, diversas administrações posteriores continuaram a dar apoio à comunidade do Daime. Ainda hoje, em Rio Branco, podemos encontrar várias homenagens públicas a Mestre Irineu. Essas memórias têm passado entre diferentes gerações de políticos e é reverenciada até mesmo por membros de partidos que em sua época estariam na oposição. Mestre Irineu continua vivo na memória de Rio Branco através de nome de bairro, acervo de museu, nome de avenida, nome de rua, nome de área de proteção ambiental e nome de linha de ônibus. Em 2010, a Assembleia Legislativa lhe concedeu o título de cidadão acreano. No relato abaixo, Jorge Viana, que foi governador do Acre pelo PT e é filho de Wilde Viana, discorre sobre a reverberação do carisma de Mestre Irineu. Meu pai me levava no Alto Santo. O Alto Santo era muito longe da cidade. Tudo era longe. Você chegava lá e via as maiores autoridades do Estado fazendo reverência a ele, se curvando diante do Mestre Irineu. Então, para mim, isso era um ato formal. Quem é aquele homem tão grande, negro, com a mão grande, enorme, que pegava e engolia a mão da gente, e fazia as maiores autoridades do Estado se curvar diante dele? Essa é a lembrança que eu tenho dele, sentado em uma cadeira, e os políticos, inclusive alguns, beijando a mão dele, pedindo a bênção a ele, beijando a mão dele. Aquilo ali para mim nunca mais saiu da minha mente. O pessoal chegava, pedia a bênção ao padrinho, para o Mestre Irineu. Só que não era somente gente comum, simples do povo, lá da comunidade dele. Eram autoridades do Estado, eram deputados, políticos, vereadores, governadores. Na época eu me lembro do Guiomar Santos, Jorge Calume, os políticos dos anos 60 e do final dos anos 70, inclusive meu pai. Meu pai é um dos que tinha muito respeito. Papai sempre trabalhou muito pela comunidade rural. Ele sempre foi animado pela criação e pela produção. Trazia sementes, trazia casais de animais para reproduzir e sempre muito vinculado com os produtores. O Acre é isso. Eu volto a falar que o que vem da floresta e o que vem das nossas entranhas é o Daime. O Daime é daqui.
Tem uma diferença grande, inclusive na diferença de valor. É a nossa cara, o nosso jeito, é a expressão da nossa cultura. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive tenho todo cuidado com essa religião, essa doutrina, que ela possa ser registrada de forma honesta, correta, para que não fique nos clichês que alguns tentam distorcer. Nas aldeias indígenas, os índios têm um respeito muito grande pelo uso do daime. Tem um ritual, é uma bebida sagrada. Eles têm um respeito por aquele momento de se tomar o daime, o que significa para os jovens, crianças e idosos. Se a liderança não autoriza, não tem como ser consumido. É uma coisa muito bonita que o mestre Irineu e seus seguidores fizeram. Foi uma associação dessa cultura indígena da floresta, compartilhando com a vida urbana e rural, fazendo essa interface. Interessante que está vivo, que sobreviveu até hoje. E não tenho dúvida que vai seguir em frente. O mundo precisa, o Acre precisa, o Brasil precisa. A coisa mais bonita para mim é a capacidade de criar uma harmonia, uma convivência que não é fácil. O mundo ainda não achou um modo correto de viver. Ali me parece um lugar que está bem resolvido. A contribuição social que o daime tem dado aqui no Acre é algo inestimável. As tentativas de distorção, as tentativas de malhar ou até de intervir, graças a Deus todas não tiveram sucesso. A força do daime, a força da doutrina, não permitiu. Isso é um motivo de orgulho, a festa religiosa. Você tomando daime, você fica ali 1 hora, sai fortalecido, quase purificado. São momentos especiais e de respeito. Tinha um pouco de tudo, como aliás ainda tem. Um pouco mais naquela época, era mais forte ainda. Você tinha respeito, medo, preconceito. Uns estavam lá com medo, outros falavam mal por preconceito, outros estavam lá por respeito, outros em busca de conhecer. Jorge Viana. Muitos têm argumentado sobre as maneiras em que o poder religioso contribui para a manutenção do poder político, mas não cremos que neste caso as relações políticas entre essas duas instâncias de poder possam ser concebidas de maneira tão simplista. Temos que levar sempre em conta que o daime, no contexto acriano, surge como um culto minoritário, fazendo frente a um ambiente hostil à sua existência. Da perspectiva fragmentária de uma religiosidade sempre sujeita a estigmas e discriminações, como é o daime, o jogo decisório das elites é percebido como alheio e dificilmente compreendido em seus detalhes. Portanto, é temerário afirmar, de forma generalizante, que simplesmente reforça o sistema social vigente. Uma perspectiva mais rica de análise dos aspectos políticos das religiões minoritárias ou subalternas levaria em conta, de forma pontual, o complexo intercâmbios de favores entre líderes políticos e líderes religiosos. Quanto mais profunda a análise, mais claro fica que, em nível geral, a relação entre cultos e política é irracional, imprevisível, contingente. Assim, atualmente no Acre, o daime mantém relações de grande proximidade com os partidos de esquerda que ocupam o governo a partir de 1998, com a eleição do governador Jorge Viana do PT. Este é filho de Wilde Viana, que foi um dos fundadores da UDN acreana e amigo pessoal de mestre Irineu. Seu primeiro mandato terminou em 2002, quando foi reeleito novamente, cumprindo seu mandato até 2006. Seus sucessores também do PT, Binho Marques e Tião Viana, continuam sua política de amizade com o daime. A visão que construímos sobre esse tema baseia-se em premissas de cunho em grande parte teórico e circunstancial, prática comum em trabalhos que tentam reconstruir a história do desenvolvimento de determinados fenômenos culturais. Assim recebemos fortes críticas de alguns seguidores de mestre Irineu que não comungam de nossas conclusões. Destacamos aqui a posição de Jair Facundes, o qual, além de conviver com os antigos seguidores de mestre Irineu desde a infância, ocupa hoje um importante cargo no judiciário acreano que lhe permite uma visão ampla e informada dos fatos. Em mensagem de crítica a uma primeira visão deste texto, ele expôs da seguinte maneira o seu ponto de vista.
Mestre Irineu viveu sob um regime brutal de exploração nos seringais, naquilo que o grande e insuperável Euclides da Cunha afirmou que o seringueiro trabalha para ser escravo. Ele próprio foi vítima desse sistema e dessa exploração. Ele foi colocado numa colocação e entregue à própria sorte, sujeito a malária e outras doenças, feras, subnutrição, a alimentação disponível era pobre em nutrientes. Pois bem, em nenhum momento Mestre Irineu buscou se insurgir contra tal sistema. Nunca promoveu reunião para instalar associações ou cooperativas. Nunca promoveu, ou não se tem notícias, de que tenha reunido um grupo de seringueiros ou agricultores e buscado pressionar o governo, objetivando melhorias das condições de vida e trabalho. Os relatos dão conta, como narrado no livro de vocês, que Mestre Irineu fazia pedidos pessoais e era atendido em razão de seu prestígio. Atente-se. Isto no estado de Chico Mendes e Wilson Pinheiro, líderes sindicais que organizaram o movimento campesino no Acre, que perderam a vida pela causa. Talvez se diga que justamente o fato de Mestre Irineu não ter se insurgido contra tal estado de coisas caracteriza a concessão e a barganha e a troca de interesses. Ele não insurgia contra o sistema e o sistema não lhe incomodava a ponto de sufocar sua doutrina. Esses são os fatos brutos. Não há outras informações. O trabalho de campo não insinua outras possibilidades. Contudo, com base apenas nesse contexto fático, extrai-se conclusões que mais parecem especulações e, se assim forem, devem ser identificadas. Jair Facundes. Levando em conta tais objeções, reiteramos que, a nosso ver, nossa tarefa neste livro seria a de tentar tornar mais compreensível a atuação de Mestre Irineu dentro do contexto específico de sua época. Buscamos também evitar juízos de valor baseados em critérios estranhos a esse contexto. Entendemos haver muitas diferenças entre ele e Chico Mendes, ou outros que contestaram de maneira mais diretamente política o regime opressivo então imperante no Acre e no resto do país. Segundo nossa visão, assim como os outros líderes de religiões minoritárias têm feito ao longo da história, Mestre Irineu atuava através de suas amizades políticas para defender como podia os interesses do seu grupo religioso, até hoje sujeito a inúmeros estigmas. Pretendendo salvaguardar seu culto de perseguições, possivelmente trabalhava por uma acomodação com o poder político, sem necessariamente se confundir com ele. Não se furtou também, no decorrer de sua longa trajetória, de optar por formas de culto que se coadunavam melhor com a formação católica de parte preponderante da população brasileira, tornando sua doutrina mais compreensível aos membros da sociedade maior e atenuando o temor popular, então bastante forte e generalizado, ante qualquer manifestação religiosa que fugisse dos cânones da Igreja de Roma. A parceria com o Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. No final da década de 1950, um certo Francisco Ferreira, Chicão, filiado ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, começou a participar do Daime. Segundo se comenta, Mestre Irineu tornou-se seu amigo e, a partir dessa amizade, começou a considerar a possibilidade de estabelecer uma parceria com aquela organização esotérica. Existem indicações de que ele já conhecia o CSP desde o período em que frequentou o Círculo de Regeneração e Fé, CRF de Brasileia, em meados da década de 1910. Isso teria sido possível porque, desde o início do século XX, o CSP vinha dando ampla divulgação à sua filosofia, através de uma publicação chamada Revista do Pensamento, que circulava pelas regiões mais longínquas do Brasil, como a Amazônia e o sertão nordestino. Anteriormente já argumentamos que possivelmente o mentor do CRF, Antônio Costa, padrinho do filho de Mestre Irineu, tivesse se inspirado nos princípios do CSP para estruturar o seu próprio centro. Baseamo-nos para essa suposição no fato de o CRF utilizar
em seu nome o termo círculo e também por encontrarmos um papel timbrado do CRF que carrega um brasão com o lema Harmonia, Amor e Verdade, muito similar ao do CSP, faltando-lhe apenas o último elemento, Justiça. Presume-se também que depois de sair do CRF, Mestre Irineu só voltou a estabelecer um maior contato com o material do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento no final da década de 1930, quando seu amigo e conterrâneo Daniel Pereira de Matos passou a frequentar o Daime, trazendo-lhe as revistas do CSP para ler. Sobre isso, nos disse Paulo Serra. Ele veio receber de uns tempos para cá, quando a gente já estava aqui na colônia Custódio Freire. Agora era o Daniel que trazia para ele. Um amigo de Daniel era da revista do Círculo Esotérico, aí repassava para o Daniel, que trazia para ele, Paulo Serra. Na década de 1950, depois de sofrer um acidente, em que feriu o pé com um machado, Mestre Irineu teve de passar 6 meses acamado, conforme melhor explanado no capítulo 3 deste livro. Teria então dedicado muito tempo à leitura das revistas e livros do CSP. Agora, no final da década de 1950, voltou a ter contato com o material dessa organização, desta vez através de Francisco Ferreira. Passado pouco tempo, em 1960 formalizou os trabalhos de concentração, de modo a incluir o momento quando se faziam leituras das instruções do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. É possível que pretendesse, dessa maneira, introduzir princípios teóricos e esotéricos às práticas do Daime, já que estas eram até então apenas vividas na subjetividade do astral, através do uso da bebida. Outra provável intenção de Mestre Irineu em promover a parceria com o CSP poderia ser a obtenção de maior legitimidade social para a sua instituição, através da filiação de seu centro a uma grande organização nacional. A literatura existente afirma que Mestre Irineu se filiou ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. Mas na pesquisa que realizamos no cadastro de filiados do CSP, na cidade de São Paulo, não encontramos nenhum registro de sua filiação entre as mais de 100 mil matrículas pesquisadas. Foram pesquisados os registros entre 1914 e 1928 e os de 1937 a 1967. Lembremos que o único documento que Mestre Irineu possuía do Círculo Esotérico era um diploma de presidente de honra do Centro de Irradiação Mental, Tattva, Luz Divina, nome do centro filiado ao CSP em Rio Branco, fundado em 1963. Mais provavelmente esse diploma foi expedido pelo próprio centro filiado, e não pela sede central. Desse modo é possível que, embora ele tenha proposto uma parceria do seu centro com o CSP, na realidade tivesse deixado de escrever formalmente seu próprio nome junto à sede nacional em São Paulo. Sabemos, porém, que um ano após dar início aos trabalhos de concentração, nos quais também eram feitas leituras das instruções do CSP, Mestre Irineu pediu a seus discípulos que se filiassem diretamente à sua sede nacional. As primeiras inscrições que encontramos no cadastro do CSP dos seguidores de Mestre Irineu foram as matrículas de José Francisco das Neves, Oldernes Pereira Maia, Leôncio Gomes da Silva, Francisco Grangeiro Filho, José Dantas do Nascimento, Antônio José Rodrigues Cancão, Peregrina Gomes do Nascimento, Dona Persília Ribeiro de Matos, Isis Vieira Maria, Adália Gomes Grangeiro, Madalena do Carmo Gomes, Clícia Pereira Cavalcante e Obed Moreno da Silva, todas datando 25 de maio de 1961. Essas primeiras filiações de daimistas no CSP foram de discípulos muito próximos a ele, levando-nos a supor que atuavam sob sua orientação. Aos poucos, outros seguidores de Mestre Irineu foram se associando ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, até que em 27 de maio de 1963 foi efetivada a filiação do próprio centro à instituição central. Inicialmente, Mestre Irineu propôs o nome Centro Livre. Esse era o segundo nome informal criado por Mestre Irineu
para o Daime. O primeiro tinha sido Centro Rainha da Floresta para a direção do CSP. Esse foi recusado, adotando-se então Centro de Irradiação Mental Tattva, Luz Divina, nome proposto pela instituição matriz. Veja a foto abaixo do cadastro de filiais do CSP, onde está destacada a de Rio Branco. Assim parece provável que por um tempo o centro criado por Mestre Irineu transformou-se numa filial do CSP, mas as expectativas do escritório central do CSP e do Centro de Irradiação Mental Tattva, Luz Divina, eram distintas. De um lado, o CSP, dirigido na época por Matilde Preiswerck Cândido, parecia ansiar pela propagação da filosofia espiritualista de seu círculo aos lugares mais longínquos. Do outro lado, Mestre Irineu possivelmente esperava da parceria uma fundamentação teórica do espiritualismo e a legitimação dos trabalhos do Daime como filosofia irmã. Assim, a união oficial entre as duas organizações se limitou ao período entre 1963 e 1970. João Rodrigues fez um relato sobre esta parceria. O Mestre Irineu era filiado ao Círculo Esotérico e à Rosa Cruz. Ele nos aconselhou também a se filiar no Círculo Esotérico. O padrinho até colocou nós na parede para a gente se filiar. Ele dava apoio a esta composição aqui dentro, porque dava certo. Ele começou lendo as instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento nos dias das sessões de concentração. Depois passou a ter as sessões esotéricas, que era dia 27 de cada mês. E as esotéricas na segunda-feira, lá na casa do presidente, na casa de seu Francisco Ferreira, Chicão. As sessões esotéricas com S eram dia 27 na sede e as sessões esotéricas com X na casa do presidente lá na rua. Lá era 1 hora, não dava para tirar o sono de ninguém. As sessões do Círculo Esotérico no dia 27 eram com Daime. Ele chegou a fazer as segundas-feiras com Daime também. João Rodrigues. Lourdes Carioca e Luiz Mendes também falaram sobre as sessões em parceria com o Círculo Esotérico. Francisco Ferreira coordenava a ligação dos trabalhos com a sede do Círculo em São Paulo. Passou a realizar encontros todas as segundas-feiras e todos os dias 27 de cada mês, onde reunia maior número de seguidores em sessões semelhantes às de concentração. Tomávamos Daime e nos concentrávamos por 1h30. Quando vinha chegando a fluido, o padre Luiz Mendes lia a oração de consagração do aposento, e em seguida executávamos os cânticos dos hinos espirituais e esotéricos. Aquilo mexia com o coração da gente. Lourdes Carioca. Nessa época foi quando dei meus primeiros passos na oratória. Pois é, com um certo tempo de concentração, li a consagração do aposento e ouvíamos, com muita maestria, Comadre Lourdes cantar as canções do círculo. As vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, constantemente invocadas pela comunhão dos trabalhos esotéricos, iluminavam os pensamentos de unificação objetivados pelo Mestre Luiz Mendes do Nascimento. Nos rituais esotéricos dos dias 27 de cada mês, realizados na sede, da mesma forma como nas concentrações rotineiras do próprio Daime, não se usavam fardas. Depois de 1h30, era lido o texto do CSP, Consagração do Aposento, e a Chave da Harmonia. Após a leitura eram executados 2 hinos do CSP, Hino Esotérico de Violeta Odete e o Hino Espiritualista de Lina Marcel. O conteúdo filosófico dos hinos e do material do CSP trazia novos elementos culturais para a cosmologia do Daime, pois boa parte de seus fundamentos eram inspirados nos ensinamentos do guru indiano Swami Vivekananda e nos princípios teosóficos da russa Madame Blavatsky. E as publicações traziam também conhecimentos de astrologia, numerologia, cabala judaica e budismo. O segundo hino, o hino espiritualista,
apresentava elementos culturais indianos. Somos filhos de Brahma Supremo, aliados ao lema da organização esotérica: harmonia, amor, verdade e justiça. Hino esotérico, letra de Violeta, Odete. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Coro. Das nossas almas ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai para o eterno bem conduz, dos obreiros da seara do Senhor. Pelo sol da harmonia iluminados, regidos pelo amor universal, no templo da verdade consolados, formemos com justiça nosso ideal. Coro. Das nossas almas ávidas de luz, tal como em prece simples e eloquente, à luz dos pensamentos mais profundos, sejamos saturados fortemente pela essência das flores e dos mundos. Coro das nossas almas ávidas de luz. Nas belezas que o lema sintetiza, muito além deste bárbaro silício, busquemos esta luz que simboliza as cristalizações do sacrifício. Coro das nossas almas ávidas de luz. Hino espiritualista, letra de Lina Marcel. Somos filhos de Brahma Supremo, que a terra criou-nos para o bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Coro, exultemos de alegria, da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor. Um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor. Coro, exultemos de alegria. Quando a alma se evola, liberta, da ilusão que na vida seduz, elevada, suprema desperta, no seu reino de paz e de luz. Coro, exultemos de alegria. Outro ritual do Daime realizado em parceria com o CSP, os das sessões esotéricas, realizadas às segundas-feiras, na casa de Francisco Ferreira, na rua Dom Bosco, no bairro do Bosque, contava com ampla participação dos discípulos de Mestre Irineu. Nessas ocasiões, era feita a concentração e depois lido o livro de instruções do CSP e trechos da revista O Pensamento. Lourdes Carioca e Dona Persília Ribeiro falaram sobre essas sessões das segundas-feiras. Fora das sessões do dia 27, nas reuniões de todas as segundas-feiras, líamos as revistas do pensamento, as orações do iniciado, enfim, elevávamos o nosso pensamento como determinava a ordem. Carioca, 1998. As concentrações do círculo esotérico sempre foram muito bem organizadas. Todo mundo se prontificava dentro dos trabalhos em silêncio. Agora o presidente do círculo esotérico era quem mais falava. Tinha também outras pessoas lá que davam as instruções. Não eram concentrações fechadas e silenciosas, porque tinha aquelas pessoas falando, dando instruções do círculo esotérico. Persília Ribeiro. Porém, essa parceria do Daime com o círculo esotérico Comunhão do Pensamento acabou sendo rompida no final da década de 1960. Alega-se que Francisco Ferreira começou a rivalizar com o Mestre Irineu pelo comando do centro. Assim, foi a São Paulo, onde teria feito relatos a presidente do CSP, Matilde Presverck Cândido, sobre o uso de Daime durante as sessões da filial rio-branquense, Centro de Radiação Mental, Tattva, Luz Divina. No clima repressivo, então, reinante no Brasil, onde qualquer manifestação religiosa não católica era potencialmente sujeita a discriminação e perseguição, pode-se imaginar a reação preocupada e escandalizada da líder esotérica perante o que deve ter percebido como práticas de baixo espiritismo, envolvendo o uso de uma beberagem alucinógena sendo mesclada às do CSP no Acre. Possivelmente atuando
De comum acordo com Francisco Ferreira, ela teria esperado seu retorno a Rio Branco e depois enviado uma carta à direção e Irmandade do Tattva Acreano, explicitando a incompatibilidade dos anseios da diretoria do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento com o uso do Daime. A resposta de Mestre Irineu teria sido imediata. Se não querem meu Daime, também não me querem. Eu sou o Daime, e o Daime sou eu. Com a retirada de Mestre Irineu e de seu Daime, os outros daimistas membros do Tattva também se afastaram, como relata João Rodrigues, Nica. O Mestre Irineu recebeu essa carta endereçada a ele, dizendo que o uso da ayahuasca era irregular. Aí o mestre disse: já que não querem, também eu retiro meu Daime. Quando ele retirou o Daime, aí pronto, fugiu todo mundo e acabou-se o centro de irradiação Tattva Luz Divina. Todo mundo não quis mais ir lá. Ele nos aconselhou a seguir, dizendo que as instruções eram muito boas. De fato era mesmo. João Rodrigues. O período de parceria do Daime com o CSP parece ter sido também um momento de maior influência da cultura escrita e erudita junto ao centro acreano, devido às leituras dos textos esotéricos. Até então, os estudos empreendidos pelos daimistas haviam se limitado ao aprendizado dos hinos, além, é claro, das experiências de revelação direta proporcionadas pela ingestão da bebida sagrada. Ocasionalmente, Mestre Irineu ou algum de seus seguidores mais graduados proferiam palestras ou sermões, mas a linguagem que empregava era aquela corrente entre as camadas menos privilegiadas da região, fugindo da norma culta e marcada por regionalismos. Uma proporção considerável dos daimistas era provavelmente pouco alfabetizada e raramente se recorria a qualquer texto ou registro escrito. Já o esoterismo do CSP se filiava a uma tradição mais livresca, que apesar de suas conotações sociais mais prestigiosas, não deixaria de causar desconforto entre os menos alfabetizados, contribuindo de maneira importante para a debandada que ocorreu no Tattva quando o Mestre Irineu se retirou, conforme relatou Chico Grangeiro e Arneide Semin, 1998. A gente acompanhava ele, não era o círculo esotérico. O círculo esotérico precisava ler e o Daime não. Tanto faz saber ler como não saber. A pessoa vê sempre. Que a senhora veja que tem o inário do Raimundo Gomes, o inário do Germano Guilherme, e se mostrasse um ó, para eles não sabiam o que era. E tem um inário daquele tamanho, não é? Então, no círculo esotérico precisa a gente ler, né? E no Daime não tem disso. Quem é que ia acompanhar o círculo? O Mestre Irineu saiu, todo mundo acompanhava ele. Saiu todo mundo. Mas de toda forma, esse período de associação com o CSP foi provavelmente quando a doutrina de Mestre Irineu mais evoluiu, em termos de conhecimentos esotéricos e posturas de meditação. Embora não tenhamos registros das palestras e leituras feitas durante as reuniões esotéricas e esotéricas, é provável que nessas ocasiões, entre outras instruções, fossem fornecidas indicações sobre como cada participante devesse proceder no recôndito de sua mente durante as sessões de concentração. Após o rompimento, as sessões de Daime foram abandonando seu antigo caráter explicitamente instrutivo sobre questões esotéricas, mas vários traços importantes do CSP foram incorporados aos trabalhos daimistas. Foi a partir da relação com ele, por exemplo, que Mestre Irineu propôs os dias 15 e 30 como datas oficiais das sessões de concentração, e os princípios de harmonia, amor, verdade e justiça como fundamentos doutrinários. Mesmo deixando de lado os estudos explicitamente livrescos, os trabalhos de Daime continuavam a ter momentos quando certas instruções eram repassadas pelos líderes. Assim, nos versos de Saturnino Brito, podemos vislumbrar as recomendações que Mestre Irineu fazia ao conduzir as cerimônias. Olha, gente,
Quando tomar o daime, procure então adentrar para dentro de si próprio. E não queiram viajar, procurando fora de si, porque não vão encontrar. Mergulhem dentro de si mesmo, no caminho interior, corrigindo seus defeitos, encontrando seu valor, reconhecendo dentro de si a presença do Criador. Nascimento, 2005. Após se desfiliar do CSP, o Centro de Mestre Irineu abandonou o título de Centro de Irradiação Mental, Tattva, Luz Divina, que havia usado durante cerca de 7 anos, adotando então outro, que anteriormente já havia até sido proposto como um nome alternativo para o centro, Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal, CICLU. Esse viria a ser o nome adotado oficialmente quando a instituição finalmente obteve seu registro em 1971. Novas propostas, rituais na década de 1960. O trabalho de mesa. A década de 1960 para Mestre Irineu foi um dos períodos mais frutíferos em termos de inspiração. Ele continuou a efetuar mudanças nos rituais e uma espécie de dinâmica cultural de erros e acertos, embora haja os que considerem que esse ritual só foi introduzido em época mais próxima da morte do líder. Contemporâneos seus indicam que foi a partir de 1963 que ele desenvolveu o chamado de trabalho de mesa. Esse ritual parece ter sido inspirado nas suas leituras do livro de orações Cruz de Caravaca, que ele teria conhecido através do CSP. Deste livro ele selecionou a oração para esconjurar os malefícios dos maus espíritos e dos demônios infernais. Junto a esta oração adicionou dizeres, preces e o hino 108, linha do Tucum. Sabe-se que o trabalho de abrir mesa era utilizado para afastar ou enxotar maus espíritos de pessoas que estariam sofrendo de obsessão ou também que seriam vítimas de mentalizações negativas próprias ou de alguém, ou seja, de feitiço. Fala-se que idealmente o requerente deveria estar presente, mas a cerimônia também poderia ser realizada na sua ausência. Francisco Grangeiro comentou sobre a introdução do trabalho de mesa no daime. O trabalho de abrir mesa do mestre começou no tempo que chegou o círculo esotérico. Ele apoiou o círculo esotérico, e aí, passando mais ou menos um ano, ele foi e achou o livro lá, que é um livro de cura. Aí ele foi e viu que aquele livro era bom. Era o livro de cura do círculo esotérico. A comadre Lourdes tem ele. Peregrina também tem ele. Depois de encontrar esse trecho do livro, aquilo ali juntou com a força que ele tinha, o poder dele, e classificou em livro de mesa, em abertura de mesa para espantar espírito ruim, ou malefícios com esse livro. Isso aí foi formado por ele. Aí abre a mesa, né? São 9 pessoas com 9 cruzes. É o livro Cruz de Caravaca do Círculo Esotérico que ele encontrou. Agora ele, como diz a história, ele santificou o daime, santificou a cura e o livro de cura, que chama-se mesa, abrir uma mesa. Grangeiro, Apude Semin, 1998. Inicialmente, Mestre Irineu teria ensinado o trabalho de mesa para Dona Persília Ribeiro. Esta, no fim da década de 1960, o repassou para Lourdes Carioca. O trabalho de mesa deve ser realizado com um número ímpar de participantes, podendo ser formado com 3, 5, 7 ou 9 pessoas. Esse número não deve ser aumentado e tampouco o ritual deve ser realizado por um número par de pessoas. Primeiramente reza-se uma salve rainha e depois recita-se a oração de mesa. No meio da oração de mesa, rezam-se 3 Pai Nossos. Ao final da oração de mesa, canta-se o hino Tucum 3 vezes em forma de chamado, terminando com a salve rainha. Segundo o relato de Dona Persília Ribeiro,
sobre a execução do rito. São também necessários certos cuidados ao abrir e ao fechar o trabalho. Quem vai fazer a abertura de mesa não é aquela pessoa. A pessoa que está ali é só um representante. Tem que pedir conforto, tem que pedir força e licença ao Mestre e a Deus Todo-Poderoso para poder fazer aquele trabalho. Se quiser ter bom êxito, tem que pedir licença e pedir ao Mestre e a sua infinita e eterna bondade, que nosso Senhor Jesus Cristo venha naquele momento presidir aquele trabalho para poder ter bom êxito, né? Tem que fazer os chamados, tudo direitinho, rezar aquela prece com 9 cruzes. Agora a pessoa que está sendo beneficiada tem que pôr a cruz no peito esquerdo. Compõe-se a mesa de 3, 5, 7 ou 9 pessoas. A mesa não pode aumentar e nem pode ser par, só pode ser ímpar. Agora, depois que se chama, reza-se uma Salve Rainha. Reza-se depois da Salve Rainha a oração, reza a oração de mesa. Depois da gente rezar cada oração, quando chega lá pelo meio, tem uma precezinha. Reza 3 Pai Nosso para fechar e no fim da prece chama-se o Tucum 3 vezes. Aí fecha com a Salve Rainha e faz os oferecimentos. Oferece ao Mestre, à Virgem Soberana Mãe, ao Senhor Tucum e a intenção. Quem está fazendo tem que primeiro fazer intenção do seu nome e do anjo de sua guarda, para não jogar para os outros, para não ficar de corpo aberto, né? Então oferece ao 3 pontinhos. Eu ofereço ao nome santo do anjo de minha guarda. Depois eu ofereço ao santo do nome daquela pessoa que está sendo beneficiada e ao anjo da guarda dela. Para fechar, em nome das 5 chagas que apaixonou Senhor Jesus e para Nossa Senhora do Desterro, para que seja desenterrado todo o mal que estiver perturbando aquela pessoa ou aquelas pessoas, porque às vezes não é um só, são uns que estão naquela lista, não é? Aquelas pessoas que estejam completamente beneficiadas pela divindade que Nossa Senhora do Desterro desterre todo o mal e todas as perseguições e todas as perturbações que estiver havendo contra aquelas pessoas. E aí fecha. Chama-se o Tucum. Depois eu recebi a autorização de chamar por ele. Ercília Ribeiro. Em geral, o trabalho de mesa era usado em casos de distúrbios espirituais considerados por Mestre Irineu e pela comunidade como resultantes de pensamentos negativos, encosto, mal-olhado, obsessão por um espírito. Aqui observamos uma rara expressão dentro do contexto daimista, da crença na possessão por espíritos, típica de religiões afro-brasileiras. Porém, é necessário atentar para a distinção entre o tratamento dado à possessão no daime e em outras religiões afro-brasileiras, onde episódios desse tipo são geralmente valorizados positivamente. Na versão de Mestre Irineu, não se nega a existência da possessão, mas não há tentativa de doutrinação de espíritos, como ocorre no espiritismo kardecista, e nem estímulos para o desenvolvimento da mediunidade, como na Umbanda, Candomblé ou Tambor de Mina. O tratamento dado ao episódio de possessão no daime é de expurgação de negatividade mental, ou de expulsão e afastamento do espírito obsessor do encosto. Talvez o que mais se assemelha ao trabalho de mesa sejam as fórmulas de exorcismo dos demônios do antigo cristianismo católico ou do novo protestantismo neo-pentecostal. A versão católica de exorcismo foi criada na Idade Média e na modernidade tem entrado em desuso, mas no campo protestante algumas igrejas neopentecostais voltaram a colocá-lo como foco principal dos seus rituais. Nos seus relatos, antigos seguidores de Mestre Irineu comumente se referem a estas possessões como sendo manifestações de negatividade mental, seres inferiores ou espíritos malignos. Assim, os estados de encosto ou obsessão
por pensamentos negativos ou um espírito são vistos como um mal que precisa ser eliminado. Constata-se também os antigos seguidores de Mestre Irineu a crença de que algumas vezes as perturbações tratadas nos trabalhos de mesa seriam resultado de macumba ou dos trabalhos feitos por pessoas que se deixam conduzir por seres inferiores ou pensamentos negativos. Por outro lado, em aparente contradição a esta afirmação, Luís Mendes afirma que Mestre Irineu, em determinada ocasião, chegou até a negar a existência de feitiços, dizendo: "Rapaz, isso não existe não. Esse negócio eu já procurei e não encontrei. Já procurei até no inferno e não encontrei." Luís Mendes também afirma que Mestre Irineu não gostava de fomentar essas ideias de feitiço e falava que era para evitar que se deixasse de pôr Deus no coração para pôr o diabo em seu lugar. Quem faz macumba acaba enfeitiçando a si mesmo, e quando alguém bota na cabeça que está mal, acaba atraindo coisa ruim para si. Fraqueza de pensamento. Goulart, 2004. Outro seguidor, João Rodrigues, dá a sua versão e confirma a existência de forças negativas. Mestre Irineu me disse sobre macumba: "Compadre, se o senhor não acredita, mas também não desdenhe. O senhor não sabe o que é que tem ao nosso redor. Tem forças negativas. Eu não digo para todo mundo, porque o que eu quero é que acreditem em Deus. Mas existem forças negativas aos redores. Uma hora dessa, ela te pega. Foi o que aconteceu. Se o senhor não acredita, não desdenhe. Se não acredita, deixa lá. Você nunca sabe qual a intenção daquela pessoa." João Rodrigues. Em relação à aplicação dos trabalhos de mesa para afastar espíritos malignos, encostos ou caboclos, em casos diagnosticados como resultantes de feitiço ou macumba, acreditamos que para Mestre Irineu, a eficácia do rito se daria primeiramente sobre o pensamento negativo do paciente, para depois se voltar contra a força negativa responsável pela possessão. Os seguintes relatos de João Rodrigues nos indicam como Mestre Irineu conceberia esse fenômeno. Ele não acreditava em incorporação. Ele disse uma vez: "Eu perguntei à rainha minha mãe sobre isso. Aí ela disse assim: de 1000 talvez, de talvez 3 vezes de 1000, se tire uma. Agora, onde é que está essa uma, que é verdadeira, ninguém sabe. O resto tudo são fantasias atrás de dinheiro." Ele disse assim: mesmo que a pessoa não souber o que está fazendo, ele é enrolado, que a força negativa está bem pertinho das pessoas e às vezes a pessoa não está preparada. Disse ele que quando foi a essa viagem para o Maranhão, ele passou por Belém e o Fabiano, irmão do Zé das Neves, chamou ele para ir a um lugar desse e ele foi. Quando ele chegou lá, o pessoal chamou ele para dar um passe. Ele disse que sentiu faltar terra no chão. Ele pediu licença, foi lá fora e pisou no chão, olhou para o firmamento e voltou e pediu para continuar. E não quiseram continuar, dizendo que ele tinha o corpo fechado e não pegava nada não. Mas dizia ele que se a pessoa facilitar, há uma força negativa que agarra a pessoa. Não é que a pessoa incorpora, a pessoa já traz consigo, dado por Deus, o seu espírito. Mas se a pessoa se afastar para entrar em outra, pode entrar as forças negativas. Realmente são influências negativas. Se a pessoa não se prepara, como está dizendo o hino, fica espírito vagabundo. Aquele espírito vagabundo está atrás de luz. Se o Senhor tem muita luz, vão atrás do Senhor. A pessoa não sabe se defender, vai ficando desnorteada, fazendo tolice, asneira mesmo. Existe este trabalho mesmo, para justamente afastar essas entidades. É para aquela pessoa que não está capaz de lutar com aquela entidade. João Rodrigues. Outra versão é dada por Lourdes Carioca, a segunda pessoa de Mestre Irineu,
no comando do trabalho de mesa. Ela esclarece como era identificado o problema, classificado de encosto. O encosto é assim: quando a pessoa está influenciada por linhas inferiores, a pessoa muda de repente, passa a ficar quieta, como se estivesse num outro mundo, desligada de tudo, de sua vida, alheia às coisas. Depende do caso. Tem uns que ficam como doidos, gritam, correm, xingam, um horror. Eu já vi muito caso feio mesmo. São seres inferiores que se incorporam em algumas pessoas. O trabalho de mesa a gente faz para estes casos, para espantar essas coisas ruins, esses espíritos malignos. Lourdes Carioca. Durante a década de 1960, muitos foram os casos de encosto que chegaram para Mestre Irineu curar. Muitas vezes trazidos por famílias que não participavam da comunidade do Daime. Quando necessário, Mestre Irineu designava seu sobrinho Daniel Serra para segurar as pessoas mais agitadas. Vejamos abaixo o relato de Daniel Serra sobre esses casos. Ele dizia que de tudo existe. Agora ele tratava de caboclo, de pessoas que começavam a pinotear. As pessoas chegavam viradas, mas só era valente até chegar lá. Quando chegava lá, a gente amansava. Teve uma vez que um dia de manhã, chegou uma mulherzinha baixa, que chegou lá quebrando tudo. Tinha 4 lutando com ela e não aguentava. Ela estava atacada, aí uns homens chegaram no portão com ela, eles pelejaram, aí ele mandou eu dar uma ajuda. Eu já estava com a mão nela, bem na hora do trabalho. Eu tive que segurar ela pelo ombro, que ela era baixa e não dava para bater o pé no chão. A comadre Persília rezando para fazer um trabalho de cura. Não era preciso uma sala cheia. Ela pinoteando e eu segurando. Eu segurei até o final. Quando terminou, ela dormiu em meu braço. Quando ela dormiu, o mestre mandou colocar na rede. Tinha uma rede e tinha um quarto para isso. Ele chamou Dona Persília e mandou tomar conta dela. Esses trabalhos era só ele e a Persília. Ele foi trabalhar e disse para Persília: a senhora não fale nada quando ela acordar. Mande chamar o marido dela para vir buscar. Quando foi umas 2 horas, a mulher levantou. A primeira coisa que ela pediu foi para ver os filhos dela. A Persília tranquilizou ela dizendo que o marido já vinha buscá-la. Quando o marido chegou, que ela viu, chamou ele, botou na frente. Até hoje, aonde eu tenho conhecimento, nunca mais ela voltou. Uma vez, uma de Chapuri, não tinha quem aguentasse. Era um quebra-quebra, mais de 10 homens querendo segurar. Na hora que ela chegou lá, era durante um trabalho, um inário grande. Aí o mestre disse: segura essa mulher aí. Só dava eu para segurar. Quem é que ia segurar? Ele não mandava outro segurar. Chegou uma hora que ela caiu nos braços e já estava dormindo. Aí o pessoal começou a rezar e ela ficou boa e nunca mais apareceu no trabalho. O mestre não cobrava nada por isso. Ele fazia o bem sem reparar a quem. Daniel Serra. Percebemos assim o quanto a eficácia do rito estava na força de Mestre Irineu, ou melhor dizendo, no seu prestígio, na sua singularidade carismática, nas suas escolhas, na sua capacidade de santificar os ritos perante o social. Ao analisarmos o conteúdo da oração de mesa, observamos que se trata de um texto que, embora utilize frases em latim e outras línguas mortas, apresenta uma grande abundância de desvios gramaticais sintáticos e léxicos, levando-nos a supor que seja proveniente de tradições populares influenciadas pela liturgia católica. Consideramos também pouco provável que tenha sido redigido por Mestre Irineu, que não parece ter tido nenhum conhecimento, mesmo que fragmentário, das línguas utilizadas ou das tradições esotéricas referenciadas. Assim, parece-nos bastante provável que tenha encontrado esse texto em alguma compilação de preces de uso popular, tal como sugerido o livro da Cruz de Caravaca, ou outro assemelhado. De toda maneira, a eficácia desse rito deveria depender primordialmente da figura de Mestre Irineu, estivesse ele presente ou não durante a cerimônia, e da santificação carismática que ele conferia à ocasião. Isto é,
A força do rito proviria da invocação do seu carisma e do poder que lhe era atribuído pelo paciente envolvido no episódio de possessão e pelos demais participantes da sessão. Outro aspecto relevante ao tema é a noção de irradiação dentro do daime. De certa maneira, a irradiação no daime pode ser vista como participando de um mesmo contínuo que o fenômeno da possessão, mas ao mesmo tempo não se deve confundir os conceitos de irradiação e possessão. Talvez o melhor seja concebê-los como extremos opostos do mesmo contínuo. No daime, o termo irradiação pode ter se originado a partir do contato de Mestre Irineu com CSCP, possivelmente ainda durante as práticas do Círculo de Regeneração e Fé, em meados da década de 1910. Como já colocamos antes, tudo indica que o astral, para Mestre Irineu, assumia aspectos principalmente interiores, estado de humor, pensamentos positivos e negativos. Mas também não pode haver dúvida de que ele concebia a possibilidade de forças externas positivas e negativas, seres encantados positivos e espíritos malignos, atuarem sobre os indivíduos. No daime, o termo irradiação é empregado para identificar contatos com seres divinos, memórias próprias ou mesmo memórias de desencarnados evoluídos. Assim, a noção de irradiação contrapõe-se à noção de possessão, onde atuariam forças negativas, por ser um contato no astral de caráter positivo ou um contato no astral com forças positivas, ao contrário do que ocorreria no caso de possessão ou encosto. Este implicaria numa comunicação com o astral inferior. João Rodrigues deu um depoimento em que fala sobre o quanto Mestre Irineu acreditava em irradiação. Perguntei a ele sobre irradiação. Inclusive, ele até disse assim: os anjos guardiães do lar, ele apontou para uma palheira. Eu nem prestei atenção se essa palheira está por lá. Continuou: estão tudo aí esperando por nós. A gente não utiliza eles, não chama eles. Isso aí é um caso de irradiação. Mas existe outro tipo, a irradiação de seres como Princesa Soloina, por exemplo. Eu conversei com ele, mas eu acho isso uma coisa muito merecedora, muito fina. Vai depender muito até do merecimento da pessoa. Isso não tem o que dizer. Isso aí é até de praxe. Se você merecer, ela vem te irradiar mesmo, dar assistência necessária. Mas se não merecer, já está dizendo um hino. Cada qual tem um dom conforme o que merecer. Mas dizer que tem, tem. Mas se a gente tiver o merecimento, recebe as irradiações necessárias. Comigo aconteceu sim aquele negócio. A gente está confortado. Desempenhei o trabalho bem mesmo. Tanto que ele até dizia: você vai cantar o inário do João Pereira. Chame João Pereira antes de começar. Concentre e chame o João Pereira. Ele vem te dar assistência. O do Germano, Maria Damião e assim por diante. Eu fiz outra pergunta a ele. Foi quando até tinha uma sessão de caboclo, trabalho de mesa. Padrinho, o senhor tem um hino que diz que os caboclos já chegaram de braços nus e pés no chão. Ele disse: esses são os meus caboclos. Aí depois eu fui ver quem eram os caboclos dele. Era nós. Esse mestre às vezes botava as pessoas para lá, para colar, e ele estava tão pertinho da gente. Agora era aquele negócio, ele não se declarava. E aqui, acolá, ele está dizendo quem é ele, e a pessoa passa por cima. João Rodrigues. Reestruturações nos rituais. Desde a década de 1930, quando deu início ao daime, Mestre Irineu já havia vinculado seus rituais a dias de festejos cristãos. É provável que a comemoração da Sexta-feira da Paixão no daime teve início no final da década de 1930. Existem indicações de que entre essa época e a década de 1960
Foram cantados nessa data diferentes inários oficiais, como os de Germano Guilherme, João Pereira, Maria Damião, Antônio Gomes e até o próprio Cruzeiro. A comemoração começava na véspera e geralmente adentrava a madrugada da sexta. Os relatos sobre essa época de Adália Grangeiro, Zé Dantas, Persília Ribeiro e Paulo Serra indicam que até o final da década de 1940, todos esses inários eram executados conjuntamente. Mas a partir do final da década de 1940, quando houve a mudança para o Alto Santo, parece provável que cada festejo passou a contar com um inário específico para a data. Fala-se que Mestre Irineu considerava a Sexta-feira da Paixão um momento muito solene, e em meados da década de 1950 até recebeu um hino, o 104, Sexta-feira Santa, que fala especificamente desse dia. Nesse hino, que passou a ser executado 3 vezes à capela no final do ritual da Sexta-feira Santa, Mestre Irineu reforça a necessidade de se fazer uma dieta sexual para afastar doenças. Há indicações de que, após o recebimento desse hino, o Inário Cruzeiro foi também executado em sua completude nessa data. João Rodrigues, Nica, por exemplo, tem a lembrança de uma vez, em 1963, quando esse inário foi cantado na Sexta-feira Santa. Mas nos anos seguintes voltou-se à prática anterior, sendo executado nessa data diferentes inários oficiais. Certos relatos falam que a partir do início da década de 1971, Mestre Irineu propôs que nessa data deveriam ser executados os inários das mulheres, Dona Persília, Dália, Zulmira, Maria Gomes, Maria das Dores, ou Neném, e Maria Zacarias. Já outros seguidores falam que o Inário das Mulheres só foi oficializado na Sexta-feira Santa, depois da morte de Mestre Irineu, em 1972. Hino 104, Sexta-feira Santa, Mestre Irineu. Sou filho, sou filho, sou filho do poder. A minha mãe me trouxe aqui, quem quiser vem aprender. Vou seguindo, os passos que Deus me dá. A minha memória divina eu tenho que apresentar. A minha mãe que me ensina, me diz tudo o que eu quiser. Sou filho desta verdade, e meu pai é São José. A Sexta-feira Santa guardamos com obediência. 3 antes, 3 depois, para afastar todas as doenças. No final de 1963 foram feitas novas mudanças nesse ritual. Francisca Mendes, irmã de Luiz Mendes, apresentou a Mestre Irineu um bendito da Igreja Católica. Mestre Irineu o achou apropriado e o introduziu no ritual da Páscoa de 1964. Vejamos abaixo o relato de Francisca Mendes sobre esta passagem e logo depois o bendito. Quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, aí perto da casa onde eu morava, na Cris Peretti, bairro de Rio Branco, próximo a Custódio Freire. Tinha umas senhoras. Eu lembro que elas eram do Ceará. Aí, quando era mês de maio, tinha uma novena. Essas senhoras tiravam o terço e rezavam, e logo depois cantavam. Eu me lembro bem que elas eram do Ceará, já velhinhas de idade. Aí, quando terminava o terço da novena, elas cantavam esse bendito. Eu gostava de ir. Criança mesmo eu fui e aprendi esse bendito na memória. Tem até uma história que esse bendito foi recebido pelo padre Cícero, eu não tenho certeza. Quando foi um dia, já na doutrina com o Mestre Irineu, eu lembrei de cantar para ele ouvir. Era próximo à Semana Santa, ele achou muito bonito e pediu para eu ficar cantando dali para frente. Todas as Semanas Santas era a vez de cantar ele na sede. Era na abertura do terço, no intervalo e na hora de fechar o trabalho. Francisca Mendes. Bendito da Sexta-feira Santa, Padre Cícero. Na quarta-feira, Jesus, com seus discípulos, foi à Oliveira, foi a Jerusalém. Foi a Páscoa, meu Jesus com seus discípulos, que padeceu a favor de nosso bem.
Na quinta-feira, Jesus banhou seus pés, com grande gosto, prazer e contentamento. Depois da ceia, meu Jesus restituiu-se, com grande gosto, meu santíssimo sacramento. Na sexta-feira, Jesus subiu ao horto, foi rezar 3 horas de oração. Encontrou Judas na frente de uma tropa, já vinha ele de alferes capitão. Judas pelo lado direito, com falsidade lhe beijou divinamente. Jesus disse: Eu conheço a falsidade, com este beijo que agora tu me destes. Neste dia, Nossa Senhora chegou, às 8 horas, sexta-feira da Paixão. Encontrou-se com seu filhinho preso. Madalena, ó que dor no coração. Depois de Jesus Cristo arrastado, cobriram, ele entrou no pequenino. Lhe botaram uma coroa na cabeça, era tecida com 72 espinhos. Daí saíram com Jesus à rua estreita, certamente a rua de amargura. Encontrou-se com a sempre Virgem Maria, era sua mãe que chorava com ternura. Ó minha mãe, que por mim tanto chorava, sendo ela, Maria e Madalena. Quando eu cuido que vinha meu socorro, cada vez mais redobrava a minha pena. Chegou longuinho com a lança e cravou, no peito esquerdo em cima do coração. Quando o sangue lhe batia pelo rosto, se ajoelhou, a meu Deus pediu perdão. As constantes inovações introduzidas ao culto por Mestre Irineu pareciam exercer um fascínio entre seus seguidores. Estas podiam ser um novo hino, mudança nas fardas, ou até mesmo um novo rito. Disse que Mestre Irineu, em 1963, parou de receber hinos por um tempo. Parece-nos que este silêncio se prorrogou até 1968. Alguns sugerem que um dos possíveis fatores que contribuíram para tal silêncio de Mestre Irineu teria sido o falecimento de seu amigo e seguidor, Germano Guilherme, em meados de 1964. O ano de 1964 para a comunidade do Daime foi de grande apreensão, principalmente depois que foi instaurada a ditadura militar. Era um momento de muitas incertezas. O Acre fazia apenas 2 anos que alcançara a condição de Estado e acabara de realizar sua primeira eleição para governador. A perda do direito ao voto, após tantos anos de luta para conquistá-lo, foi muito sentida, e na comunidade do Daime o golpe repercutiu com mais uma incerteza na legitimação do culto. Desde o início do Daime, na década de 1930, sempre houvera preocupação com seu direito de existir. Em alguns momentos históricos a preocupação era mais forte, em outros era amenizada por circunstâncias favoráveis. De toda forma, podemos dizer que este momento se acercou de muitas incertezas. Como que para marcar a dramaticidade daquele momento histórico, ocorreu então o falecimento de um dos mais importantes integrantes do Daime, Germano Guilherme. Ele foi um dos primeiros discípulos de Mestre Irineu, talvez o mais próximo. Mestre Irineu o conhecia desde que servira na força policial. Germano sofria anos de um problema na perna e, ao entrar o ano de 1964, teve uma acentuada piora no seu estado de saúde, vindo a falecer em 22 de junho de 1964. Vejamos o relato abaixo de Dona Persília, no qual a doença de Germano é explicada como sendo decorrente de crueldades que haveria cometido em uma encarnação anterior. Fala também da importância de seu inário, cuja execução era reservada para ocasiões especiais. Germano via doente há muitos anos. Ele tinha uma enfermidade na perna. Ele tomava daime e pelejava para se curar. O mestre lhe dizia que ia fazer um trabalho para ele ficar bom. Mas ele quebrou o pau, não fez como o mestre mandou e passou do tempo da cura. Um dia ele tomou daime e foi ver por que não ficava bom. Primeiro ele viu um senhor de engenho, que era ele. Ele era um desses fortes lá no tempo da escravatura. Ele era um dos malvados que mandava dar surra naqueles pobres coitados, de tirar sangue nas costas. Depois ele viu a mãe dele gestante e era dele. Quando a mãe dele andou de lá para cá, Acre, quando nasceu era ele. Agora ele sendo fulano, que era o malvadão. E foram mostrar na miração por que aquela ferida nasceu na perna dele.
Era o exemplo das malvadezas que ele fazia com os pobres coitados. Ele dizia que aquilo ali era perpetuamente sentença divina. Ele tinha que cumprir, porque ele estava pagando o que ele devia, pagando a dívida que ele tinha com a divindade. E ele morreu e não ficou bom dessa ferida, não. O mestre Irineu chamava ele de maninho. Era de um para o outro, eu acho, porque era tudo da mesma cor. Trabalharam juntos e serviram juntos. Tem os dias de trabalho que a gente canta o Inário do Germano com um cruzeiro. É na Nossa Senhora da Conceição. Primeiro era o Inário de Germano. O dia de Natal era do mesmo jeito. Ercília Ribeiro. Pouco se sabe sobre Germano Guilherme. Entre as parcas informações que se tem sobre ele, fala-se que já era casado quando entrou no daime. Desse casamento teve uma filha chamada Francisca das Chagas, que, conforme se relata, não gostava de daime. Quem mais nos falou sobre Germano foi Paulo Serra, filho de Cecília Gomes com José das Neves, mas criado por mestre Irineu, a partir do momento que sua mãe passou a viver com Germano. Vejamos o relato sobre a vida de Germano. Ele teve outra mulher. Sei que aí ele largou de mão. Ele era meio ranzinza. Diz que um dia ela botou a mão em cima dele. Quando ele calçou o sapato, sentiu a ferrada no pé. E surgiu esse negócio na perna. Era um caroço assim que parecia uma verruga. Aquilo ali tinha tempo que rebentava. Sei que depois de uns 5 anos dele ter deixado ela, ex-esposa, passou a conviver maritalmente com a minha mãe, Cecília Gomes. Ele e minha mãe se juntaram em 1943 a 1964. Do casamento anterior dele, ele tinha uma filha com ela. A filha se chamava Francisca das Chagas. Logo depois ele se tornou viúvo e enterrou a esposa. A filha não gostava de tomar daime. Ela foi para Porto Velho morar com o marido. O marido tomava cachaça e ela acabou aprendendo com ele. Ela morreu por lá em Porto Velho de alcoolismo. Ela morreu antes do marido. Sei que logo depois dela, ele se foi também. Os dois faleceram antes do Germano. O Germano faleceu em 28 de junho de 1964. Paulo Serra. A morte de Germano coincidiu aproximadamente com o início do período em que mestre Irineu deixou de receber hinos. Durante esse tempo, porém, ele continuou a introduzir inovações no culto. Mudou, por exemplo, a maneira de se executar seu inário durante os bailados. Este novo molde foi posto em prática nos festejos de São João e de Nossa Senhora da Conceição entre 1965 e 1967. Vejamos abaixo o relato de seu Pedro, viúvo de Dona Persília Ribeiro, sobre este período. Teve uma época que a metade do inário era tocada apenas com maracá. Depois do hino 66, eram tocados os hinos só nos instrumentos musicais. Mas se podia bater o maracá. Eram todos, mas sem cantar, até o fim. Só se cantava os hinos de força. 86, Eu Vim da Minha Armada. 87, Deus, Divino Deus. 95, Mensageiro. 104, Sexta-feira Santa. 108, Linha do Tucum. 111, Eu Estou Aqui. E 116, Sou Filho do Poder. A obrigação era dali do 66 para frente, deveria ser só a música e o maracá. A primeira parte tinha de ser só voz, só cântico. Depois do intervalo, entrava a música. Pedro. Após implantar em 1958 novos modelos inspirados provavelmente nos folguedos maranhenses de São Gonçalo, mestre Irineu fez somente algumas pequenas alterações no fardamento. Mas em 1968, quando começava a cogitar sobre uma reforma da sede, ele voltou a sugerir mudanças nas fardas. Neste momento ele também terminou o seu silêncio, voltando a receber hinos. Para certos de seus seguidores, este momento seria um divisor dentro do inário. Assim, o cruzeiro teria 2 partes distintas. A primeira iria do hino 1, Deus salve a lua branca, ao hino 116, Sou Filho do Poder. Os últimos 13 hinos recebidos entre 1968
e 1971 corresponderia a uma segunda parte, vindo a ser conhecidos como os hinos novos. 12 destes têm letras e são cantados com acompanhamento instrumental. De um só se conhece a melodia e assim é apenas tocado. Os hinos novos começam com 117, do Viva Deus nas alturas, e vai até 129, Pisei na terra fria. O hino sem palavras, conhecido como marchinha, geralmente não recebe numeração, mas sabe-se que foi recebido antes do hino 127, Eu Pedi. Para outros seguidores, como Jair Facundes, por exemplo, o cruzeiro em duas partes nunca existiu e o próprio nome Hinos Novos teria surgido de forma acidental, sem maior significado. Segundo raciocina, Mestre Irineu teria passado muito tempo sem receber hinos, e quando começou a recebê-los de novo, as pessoas diziam: vamos ouvir os hinos novos de Mestre Irineu. Essa expressão acabou pegando. Não haveria qualquer distinção entre uns hinos e outros. Mas ao formatar o trabalho de concentração, reservou para essa cerimônia os hinos novos. De toda maneira, atualmente na comunidade do Daime, é costumeiro ouvir-se dizer que os hinos novos seriam um resumo de todos os ensinamentos de Mestre Irineu. À sua maneira, retratam também os dias finais de Mestre Irineu. A cada hino que ele recebia, seus seguidores pressentiam que seus dias estavam próximos do fim, e com o último, 129, Pisei na terra fria, ficou explícita a iminência do seu inevitável falecimento. Este conjunto de hinos passou a ser usado em festejos não oficiais, aniversários de centros, de seguidores, com uso de farda de concentração. Tais comemorações se iniciavam com a execução do hino 29, Sol, Lua, Estrela, e 30, Devo Amar Aquela Luz, do Inário Cruzeiro, dando-se seguimento ao inário de algum seguidor de Mestre Irineu e encerrando-se o ritual com a execução dos hinos novos. Há, porém, quem diga que estes dois hinos só devem ser cantados nos inários oficiais, onde se canta o cruzeiro. Diante do que parece ter sido uma série de disputas travadas entre os seguidores, tendo por pretexto os diferentes adereços de distinção a serem usados nas fardas pelos componentes do Estado-Maior e pelos demais, Mestre Irineu resolveu nivelar novamente a hierarquia dos distintivos. Desse modo foram retiradas as rosas, as faixas verdes cruzadas e as fitas dos homens, substituindo-as pelas palmas já descritas anteriormente. O líder resolveu também trocar o seu próprio distintivo, uma palma grande, por uma estrela de 5 pontas. Ele também sugeriu a José das Neves, o conselheiro, e a Leôncio Gomes, o presidente, que usassem uma estrela de 5 pontas iguais à sua. No grupamento das mulheres não houve mudanças, e as mulheres do Estado-Maior continuaram a usar o maior número de fitas, 12, e o Y, de distinção nas costas. A farda dos jovens mantivera a faixa verde cruzada do ombro direito para o quadril esquerdo, e a rosa no ombro esquerdo, de onde também desciam fitas coloridas. Como já vimos, as mudanças frequentemente efetuadas nos rituais e nas fardas do Daime, indicadores da capacidade de criação e inovação de Mestre Irineu, parecem ter sido um dos principais elementos sedutores de seu carisma. Por outro lado, estas mesmas mudanças também podem ter sido um recurso utilizado pelo líder em certos momentos para reforçar a ordem, respaldar a hierarquia comunitária, que seria baseada no reconhecimento do nível de aprendizado espiritual atingido por determinados seguidores, ou no grau de proximidade em relação à sua pessoa, ou na busca por legitimação social para ressaltar valores semelhantes às da instituição militar. Em outros momentos, ele pode ter empregado este mesmo recurso num sentido oposto, ou seja, para imprimir um sentimento de igualdade, neutralizando as diferenças entre os adeptos, sem deixar de se ater aos princípios de identidade e distinção social. Isso porque, apesar da abolição de insígnias de diferenciação, a estrutura hierárquica permanecia de maneira implícita.
As inovações nas fardas talvez fossem seu principal recurso para promover a percepção de igualdade, diferença, identidade e distinção, interna e externa ao culto, e parecem ter sido acionadas conforme as circunstâncias. Além disso, as inovações seriam também resultado da própria dinâmica cultural envolvida na construção contínua de sua doutrina. Em meados de 1970, Mestre Irineu começou a sofrer de sérios problemas de saúde, constatando que estava bastante doente do coração e dos rins. Seus antigos companheiros lembram que ele perdia peso rapidamente e que, com o passar dos meses, pressentia que seu fim estaria próximo. Pretendendo deixar o grupo em harmonia, em preparação para sua futura ausência, imprimiu mais mudanças nas fardas e no ritual. Resolveu novamente nivelar a todos, provavelmente buscando minimizar as disputas pelo poder e outros problemas que, na sua ausência, ocorreriam devido às distinções hierárquicas. Assim sugeriu que fossem trocadas as rosas, a faixa cruzada verde, as fitas dos jovens e a palma dos homens, por estrelas de 6 pontas. Propôs que a estrela tivesse no centro uma águia em posição de alçar voo. Em cima de uma lua nova, o tamanho da lua nova deveria ser a do terceiro dia, símbolo do dia da retirada do cipó. Há também quem diga que a estrela com a águia sobre a lua deveria ser reservada ao estado maior. Disse que Mestre Irineu, adotando o símbolo da águia, fazia uma referência sutil à guia, uma referência à doutrina e à Virgem da Conceição. Esta estrela deveria ser usada no lado direito do terno branco, em cima do peito ou na lapela do paletó. Os jovens poderiam usar simplesmente uma camisa branca de manga comprida, com gravata preta, sem paletó, e a estrela pendurada do lado direito, como os mais velhos. Na foto abaixo se pode ver o uso da estrela de 6 pontas, ainda durante a vida do líder. Mestre Irineu possivelmente escolheu a estrela de 6 pontas inspirado no símbolo do círculo esotérico Comunhão do Pensamento. Esse símbolo é composto por 2 triângulos entrelaçados harmonicamente. Em cima da estrela formada pelos triângulos, há 4 letras em hebraico, simbolizando as 4 letras do nome de Deus: Yod, Re, Vo-Re. Daniel Pereira de Matos chegou a utilizar esses caracteres na fachada de sua igreja, Barquinha. Além dos caracteres e da estrela, o símbolo é composto por um par de asas saindo da estrela. O símbolo expressa diferentes conceitos esotéricos do CSP. Assim, os 2 triângulos cruzados que formam a estrela de 6 pontas significam o equilíbrio universal entre a fé e a razão, o feminino e o masculino, e entre o físico e o astral. Já as asas que saem da estrela significam a vibração mental do pensamento em Deus, Yod, Re, Vo-Re. O símbolo do CSP nos permite conjecturar sobre as possíveis associações feitas por Mestre Irineu ao indicar o uso da estrela de 6 pontas para seus seguidores. As asas que estão nas laterais do símbolo do CSP talvez tenha se transformado na águia que Mestre Irineu colocou dentro da estrela. A diferença mais importante seria a troca do símbolo da cruz dentro da estrela do CSP pela lua. Os últimos arremates que Mestre Irineu introduziu em sua doutrina foram modificações nas fardas femininas e a instituição de fardas para os trabalhos de concentração. As mulheres deveriam retirar a rosa grande da faixa verde do lado direito do peito, substituindo-a pela estrela de 6 pontas usadas pelos homens. Já as meninas tiveram que retirar o ramalhete, simbolizando a virgindade ou pureza, da faixa do lado direito do peito, e colocando no lado oposto, preso a outra faixa, deixando de usar a rosa grande. No lugar antes ocupado pelo ramalhete, foi posto a estrela de 6 pontas usada agora por todos. Esta foi a última medida de Mestre Irineu para simplificar as fardas de trabalhos oficiais e igualar a todos. Outro retoque final na doutrina foi a instituição do uso de fardas nas concentrações. A farda de concentração deveria ser azul e branca. Os homens deveriam usar calça social azul marinho, tom noite,
e camisa de manga comprida branca, a mesma usada na farda branca por debaixo do paletó, com uma gravata preta. Convencionou-se também na época que quem pudesse usaria um sapato preto social. A farda de concentração feminina deveria ser uma saia pregueada, no mesmo modelo da farda branca, azul marinho tom noite, e uma camisa branca de manga curta com o bolso do lado esquerdo bordado com as letras CRF, abreviatura de Centro Rainha da Floresta. Dona Persília Ribeiro comentou a respeito da farda. O mestre sempre falava que tinha de organizar a farda de concentração, porque a nossa farda era só a farda oficial. Ele queria que tivesse a farda de concentração e outros festejos de aniversário, essas coisas, mas que tivesse aquela farda sem ser a farda oficial. Ele então esquematizou tudo como deveria ser a farda azul. Pelo menos da mulher, era saia azul e blusa branca, com aquelas letras em cima do bolso, CRF. Eram as 3 letras que foram da primeira farda que nós usamos. Era diferente dessa de hoje, completamente diferente da primeira farda. Aí ele deixou essas 3 letras que simbolizam Centro da Rainha da Floresta. Então, antes de falecer, ele esquematizou tudo como havia de ser, mas só veio ser regulamentado depois que ele faleceu. Até então não deu tempo de organizar, mas ficou tudo já esquematizado, tudo direitinho como ele queria. E assim foi feito. Persília Ribeiro. Como se pode perceber nesse relato, a regulamentação das últimas mudanças propostas por Mestre Irineu teria se dado após seu falecimento. Foi o caso das fardas de concentração e também a introdução de mais um item agregado à farda branca feminina. Mestre Irineu, em suas últimas determinações, teria deixado instruções com Dona Persília Ribeiro para que fosse colocado nas fardas oficiais de todo o batalhão feminino um saiote verde por cima da saia branca. O saiote verde teria de ser de pregas igualmente à saia branca, e nas suas laterais deveriam ser adicionadas faixas verdes, do cós até a bainha da saia branca, uma de cada lado. No ambiente de rivalidade que reinava na comunidade, as instruções que Mestre Irineu teria deixado para Dona Persília implantar no daime, após sua morte, não podiam deixar de gerar polêmicas. Entre elas podemos citar as divergências a respeito de seu último hino. Dona Persília afirmava que Mestre Irineu tinha lhe dito que este não deveria ser cantado nos festejos oficiais, somente na missa. Vejamos abaixo o comentário de João Rodrigues Facundes sobre esta polêmica. Houve uma polêmica com Dona Persília a respeito do hino 130. Eu ouvi muito ela dizer que era um hino reservado, que foi reservado exclusivamente para os dias de missa, ou seja, quando há um falecimento, ou para o dia da passagem do mestre. Mas antes, até eu cheguei a cantar, não só para o dia de Reis. Se saísse o cruzeiro, eu cantava. Este hino, na época dele, nós cantávamos no bailado, porque assim que ele recebeu, muitas pessoas ficaram no alvoroço. O mestre vai embora e tal. Ele foi à sede e nos confortou. Os inários que se procederam aí por diante, nós cantávamos. Este hino saiu no cruzeiro ainda. Inclusive, ele é muito bom de bailar. Mas depois que ele foi embora, criaram isso aí. Por exemplo, o aniversário dele é dia 15. Mesmo em vida, o aniversário dele era dia 15. Mas só foi feito com inário no último ano. Antes era festejo com forró com daime. Mas no ano de 1970 foi feito no dia 15, às 18 horas. Ele chamava Persília e Maria Gomes para começar a rezar o terço. Depois se serviu o daime e começava a cantar às 19. João Rodrigues. Jair Facundes, filho de João Rodrigues, reforça a posição do pai. Segundo ele, Mestre Irineu não teria deixado nenhuma pendência a ser implantada por outro após sua morte, pois, a seu ver, esse tipo de conduta não se harmonizaria com a personalidade e o estilo de Mestre Irineu. Como diz, você acredita que Mestre Irineu deixou alguma pendência e pediu para alguém, quem quer que seja depois de sua morte, implantar? Você acha que isso se harmoniza com a personalidade e o estilo de Mestre Irineu?
O que ele quis, ele fez. O que não quis, não fez. O que ocorreu é que em várias situações as pessoas se deram conta de que não se recordavam como era feito ao tempo dele. Um exemplo chato: em que anos se levanta? Jair Facundes. Voltaremos mais adiante a analisar outras polêmicas em torno de instruções pessoais dadas por Mestre Irineu em seus últimos dias. O surgimento de debates acalorados desse tipo, na ausência da presença agregadora do líder, é bastante compreensível, especialmente tendo-se em vista o crescimento pelo qual passava a comunidade do Daime. Esta contava então com um número elevado de integrantes e com diversas extensões filiadas à sede, não podendo assim deixar de exibir tensões e rivalidades que se manifestavam na forma de interpretações diferenciadas entre os vários grupos de afinidade que se formavam entre os daimistas. Tensões desse tipo começaram a adquirir maior visibilidade, especialmente a partir de meados da década de 1960. O crescimento na variedade de interpretações feitas da doutrina do Daime e nas maneiras de executar os seus rituais possivelmente teve início a partir dos desmembramentos ou extensões do centro de Mestre Irineu. Fala-se que algumas vezes Mestre Irineu se referia a estes centros como pronto-socorros. Este tipo de associação ou referência metafórica a serviços de saúde repetia-se em relação aos componentes do Estado-Maior, principalmente em relação às mulheres, a quem ele se referia como enfermeiras. De todo modo, o primeiro pronto-socorro ou extensão do Daime teria sido de Daniel Pereira de Matos, fundador da Barquinha, em meados da década de 1940. Posteriormente veio a extensão da Colocação Chapada, liderada por Raimundo Gomes, filho de Antônio Gomes. Este, depois de se separar de Dona Persília Ribeiro, casou-se com sua prima Dima, e o casal mudou-se para a Colocação Chapada em 1961. Lá ele reuniu a maioria dos parentes que havia trazido de Bragança, em viagem realizada pouco após o retorno de Mestre Irineu do Maranhão. Estes outros moradores também passaram a participar do Daime. Mestre Irineu instruiu Raimundo Gomes para que realizasse somente concentrações e trabalhos de cura na localidade. Nos festejos oficiais do Daime, todos os agregados da Colocação Chapada deveriam se deslocar para a sede principal com suas fardas brancas. Instruções similares foram dadas a outros grupos de Daime que começaram a surgir em diferentes regiões de Rio Branco durante a década de 1960, conforme mostrado no croquis abaixo. Na Colocação Chapada, Raimundo Gomes e Dima reuniram os casais Cipriano e Alzira, irmã de Dima, Judite e Albano, Sancler e Aurinha, Osmarino e Francisca. A maioria desses casais também levava seus filhos aos trabalhos do Daime. O único participante não casado era Antônio Rebouças. Em 1961, em outra extensão, foi instituída na Colocação Saituba, hoje Barro Vermelho, liderada por Raimundo Ferreira, Loredo. O casal Loredo e Alzira atraiu outras famílias à extensão do Saituba, como Maria e Estácio, Antônio Martins e Raimunda Brasil da Silva, Cabral e Jovelina, Alipe e Leia, Joaquim Baiano e Maria. Muitos dos filhos desses casais também passaram a participar como agregados. Esta extensão foi denominada Saituba ou Barro Vermelho. Outra extensão foi estabelecida numa colocação chamada Limoeiro, formada no início de 1963, sob a liderança de José Nunes e sua esposa Maria. Reuniu diversas famílias: Severina e Francisca, José Francisco e Judite, Sebastião Ferreira da Rocha e Francisco Avelino dos Santos, João Vieira Avelino dos Santos, filho de Sebastião e Francisca, e Francinete Oliveira dos Santos, ex-esposa de Daniel Pereira de Matos. Outros filhos casados do casal Sebastião e Francisca também se agregaram à extensão Limoeiro. Eram Francisco Avelino dos Santos, Raimunda, Manuel Vieira Avelino dos Santos e Francisco Vieira.
No bairro do Bosque, Rio Branco, existia outra extensão, conhecida pelo nome de Pronto-Socorro Wilson Carneiro. Esta extensão teve início em 1966, na casa de Wilson Carneiro, no bairro do Bosque, Rio Branco. O pronto-socorro de Wilson Carneiro era basicamente formado por ele, Zilda Teixeira de Souza, sua esposa, e os filhos José, Francisco das Chagas, Raimundo Nonato, Gessila, Ramiro e Tânia Teixeira, filha de criação. Disse que, devido à acessibilidade do bairro, os trabalhos de cura atraíam muitos visitantes e curiosos moradores de Rio Branco. Fala-se que Sebastião Jacod e Zizi passaram a participar dos trabalhos de Wilson Carneiro em 1969. Na colônia Polônio Salles, à beira do Igarapé São Francisco, ficava a família dos Fernandes Filho sob a liderança de Pedro Fernandes Filho. Conhecidos como Extreme Terra, iniciaram seus trabalhos em 1968. Essa extensão era formada em sua maioria pela família de Pedro Seringueiro e Francisca Barros e seus filhos. Francisco Fernandes Filho, Tetel, Edmilson, Pedro Fernandes, Raimundo, João, José, Cícero, Francisco, Raimunda, Dulcina, Luísa, Maria, Maninho e Neném. Os fardados efetivos no Daime eram Francisco, Pedro, Raimundo e Cícero, todos casados. A maioria de seus filhos também se agregaram ao Daime. Estima-se que a extensão da Colônia 5000 tenha sido formada em 1968 por Sebastião Mota de Mello. As terras da Colônia 5000 eram pertencentes a várias famílias, entre elas a família dos Gregório de Mello, família de Rita Gregório, esposa de Sebastião Mota de Mello. Os agregados ao Daime na Colônia 5000 eram basicamente membros da família da viúva Maria Gregório e seus filhos, Manuel, Rita, esposa de Sebastião, Júlia, Luísa, Ana, Nel, Teresa, Tetê e Francisco. Todos eram casados. A comunidade era liderada por Sebastião Mota de Mello, padrinho Sebastião. Além da família Gregório, eram agregados na extensão o casal Eduardo e Maria Brilhante, Manuel Corrente, Francisco Corrente, Paulino, Manuel Paulo e Nogueira. Os filhos de Sebastião também participavam: Valdete, Valfredo, Alfredo, Nonata e Marlene. Outra extensão do Daime ou pronto-socorro era de um indivíduo conhecido como Manuel Cabeludo. Tudo indica que esta extensão fosse talvez a mais distante do Alto Santo, situada numa colocação conhecida como Catispera, entre os municípios do Bujari e Sena Madureira. O acesso ao local na época era feito pelo ramal Estrada da Pissarreira, que tinha início em um dos trechos de outro conhecido ramal chamado Aquiles Peré, ou Cris Perete. Liderada por Manuel Cabeludo e sua esposa Alzira, contava com a participação de seus filhos, dos quais só conseguimos identificar um, que era conhecido como Neto. Faziam também parte da extensão Humberto e Sebastião Mineiro, juntamente com suas famílias. Estima-se que a extensão contasse ao todo com 20 pessoas, entre adultos e crianças. Na comunidade do Daime, Manuel Cabeludo era bastante conhecido como curador. Esta, atualmente, é a extensão menos lembrada entre os seguidores do Mestre Irineu, talvez devido a ele ter se tornado crente evangélico 10 anos depois da morte de Mestre Irineu. Pode-se dizer que a formação de linhas ou expressões distintas no Daime não teve apenas o seu início nestas extensões, mas também em variadas lideranças potenciais que frequentavam a sede de Mestre Irineu. Depois da morte de Mestre Irineu, ocorreriam diversas divisões e rupturas no Daime, não necessariamente protagonizadas pelos líderes das extensões. Algumas dessas dissidências tiveram uma existência breve e desapareceram. As linhas parecem ser resultado de uma política de autonomia que Mestre Irineu legou às extensões e às potenciais lideranças que surgiam dentro do seu centro. A falta de uma organização federativa formal
para os diversos grupos de seguidores que lhe assegurassem unidade. A natureza oral e musical de sua doutrina acabaram propiciando o surgimento de uma série de diferentes interpretações sobre suas práticas e postulados. Nesse processo de propagação de extensões, Mestre Irineu também concedeu, em meados da década de 1960, uma autorização a Regino Silva, um militante da esquerda política, e a Antônio Sapateiro, para iniciar uma extensão do Daime em Porto Velho. Foi a partir da criação desse grupo que Mestre Irineu teve contato com José Vieira, um ex-escrivão da polícia que viria a ser o mentor e o redator do Estatuto do Centro de Mestre Irineu, Ciclu, oficializado às vésperas de sua morte, em 1971. Em outubro de 1967, o casal Francisca Nogueira e Virgílio Nogueira do Amaral também se agregou ao grupo de Regino e Antônio Sapateiro em Porto Velho. Diferente das extensões acreanas, esse grupo não produzia seu próprio daime, recebendo regularmente remessas enviadas por Mestre Irineu através de um portador, geralmente Virgílio Nogueira. Em 15 de julho de 1968, Regino veio a falecer de tuberculose. Fala-se que ele contraiu a doença durante o encarceramento que sofreu no regime militar. Em Rio Branco, na residência de Mestre Irineu. Coube a Virgílio Nogueira assumir a presidência do grupo de Porto Velho, diante da desistência de Valdemar, a quem Mestre Irineu havia originalmente nomeado. Mestre Irineu mobilizou então uma equipe de instrutores de feitio de Rio Branco para se deslocarem em comissão para Porto Velho. Assim foram para Porto Velho Leôncio Gomes, Francisco Grangeiro, Júlio Carioca, Francisco Martins e Daniel Acelino Serra, com a missão de ensinar o grupo de Virgílio a fazer daime. A missão levou 11 dias. Foram feitos 51 litros de daime na ocasião. A partir de então, o grupo de Virgílio começou a se tornar autônomo. Os agregados da extensão de Porto Velho se esforçavam em seguir as mesmas normas do centro de Mestre Irineu. Assim, do mesmo modo que o centro de Mestre Irineu havia se filiado ao CSCP, o grupo de Porto Velho também se associou àquela instituição. No momento dessa filiação, o grupo de Porto Velho adotou o nome Fraternidade Luz no Caminho, mas depois da morte de Regino passou a se chamar Centro Humilde Rui Barbosa e, posteriormente, Centro Eclético de Correntes da Luz Universal, CECL. Feitio. O uso da ayahuasca se encontra disseminado por uma vasta área da América do Sul, que cobre o noroeste da Amazônia, as planícies de Orinoco e as costas do Pacífico no Panamá, Colômbia e Equador. Nessa região, 72 grupos étnicos pertencentes a 20 famílias linguísticas usam preparados à base de Banisteriopsis caapi, para os quais existem mais de 40 nomes em uso corrente. São usados para os mais variados fins, tais como para estabelecer contato com o mundo espiritual e conhecer o passado e o futuro, para explorar o mundo natural em sua geografia, flora e fauna, e especialmente para fins terapêuticos. Concebida como sendo uma planta professora, a ayahuasca assume, assim, diversos significados nas diferentes culturas. Tal diversidade se espelha nas diferentes maneiras de preparar a bebida, cada uma compreendendo fórmulas mágicas, assim como observâncias alimentares e corporais próprias, geralmente concebidas como exclusivas e essenciais para adotar a bebida de suas características sagradas. No daime isso se repete, e a divinização da bebida depende tanto da maneira como se preparam os ingredientes, quanto da confecção da bebida em si. Esta é realizada em etapas que demandam a execução correta de uma série de técnicas corporais que teriam sido ensinadas pelo próprio Mestre Irineu. A bebida daime seria então o resultado de todo um processo cultural instituído pelo líder carismático. Assim, todas as técnicas envolvidas no processo do feitio seriam divinas para os seguidores.
refletindo o conhecimento e poder de seu líder. Para os daimistas, as plantas da natureza, ou a bebida feita seguindo outras tradições, empregando técnicas corporais diferentes das recomendadas por Mestre Irineu, seriam outra coisa, diferenciada do daime. João Rodrigues, Nica, comenta sobre isso. Então isso nos comprova que realmente o daime, quando ele está sendo feito, vamos dizer assim, vai sofrendo a metamorfose, completamente uma transformação. É diferente do que a gente possa pensar do que seja o chá e muitos centros por aí, que chamam de chá. Eu não chamo de chá, porque eu sei que essa transformação que ele passa não é cientificamente não, é divinamente. Ele não passa a ser um chá, ele não passa a ser um líquido qualquer. João Rodrigues. Jair Fagundes coloca essa ideia a seu modo. Enquanto construção humana, a ayahuasca também reflete a velha questão que diz respeito a considerar, ou não, se a realidade se exaure na sua exata composição física e química. A ayahuasca, enquanto elemento religioso, é bem mais, muito mais que a folha Psychotria viridis e o cipó Banisteriopsis caapi e água, fervidos ou não. São detalhes que emprestam significado e valor a símbolos, objetos, natureza, plantas, permitindo a experiência religiosa humana no que de mais profundo e transcendente isso representa. Entre as diversas casas, centros ou igrejas que se consideram seguidores da doutrina de Mestre Irineu, existem maneiras ligeiramente diferentes de executar certos rituais, cantar certos hinos e interpretar os ensinamentos do líder. Na falta de normas e interpretações consolidadas e escritas, a doutrina é difundida de maneira informal, tendo por base as lembranças e interpretações de certas pessoas a respeito de determinados dizeres ou atos de Mestre Irineu, outros líderes daimistas considerados mais graduados. Dessa forma, devido à existência de diferentes visões, versões das instruções do líder carismático, fica difícil afirmar que haja a instrução de Mestre Irineu, sendo melhor se referir às instruções. Esse fenômeno é claramente percebido em campo, principalmente no ritual de feitio. Por exemplo, é unânime a versão de que Mestre Irineu instruía ou preferia que a arrumação do material na panela, folha, rainha e cipó jagube, para cozimentos e apuros da bebida, fosse iniciada com folhas e fechada com folhas. Mas existiam feitores que não se adaptavam a esse modelo de preparo, queimando a folha no fundo da panela. Desse modo, há versões que dizem que Mestre Irineu abriu concessões a estes feitores para que arrumasse a panela iniciando com cipó e fechando com cipó. Outro aspecto das diferentes interpretações, expresso no feitio do daime, é a escolha do dia da retirada, ou o corte do cipó em relação ao ciclo lunar. As mais comuns entre os feitores é a versão segundo a qual se deve cortar o cipó estritamente no terceiro dia da lua nova, mas alguns grupos afirmam que se pode cortar ou retirar o cipó 3 dias antes ou 3 dias depois do primeiro dia da lua nova, fazendo referência à interpretação do hino 105, Sexta-feira Santa, que fala sobre a dieta sexual de 3 antes e 3 depois. Existem também versões segundo as quais o cipó deve ser batido até virar pó, invocando como justificativa a autoridade do hino 33, Papai Velho, reduzi meu corpo em pó e meu espírito entre flores. Mas a noção mais comumente aceita como sendo a verdadeira tradição é que se deve bater o cipó, separando-se o bagaço, cordões ou fios de cipó resultantes da macetagem, e pó da casca. Assim o bagaço passaria a ser utilizado no cozimento, a primeira fervura, e o pó da casca no apuro, a fervura final com o líquido do cozimento. Atribui-se à casca do cipó a maior concentração de princípios ativos. Cipriano, agregado da antiga colocação chapada, falou o seguinte sobre o feitio.
Eu começo com folha, umas folhinhas poucas, e depois jagube, depois folha, e assim até terminar com folha. Do jeito que comecei. Eu aprendi com o padrinho, mestre Irineu, vim aprender a fazer daime com ele. Ele perguntou, você quer fazer daime? Quero sim, senhor. Ele disse, a batalha é pesada, você quer? Eu disse que queria, e ele me ensinou tudo, como era para fazer, e eu comecei assim. Ele me deu todo o ponto da panela, fervura, jeito da água, tudo. A primeira fervura é sempre diferente. Ele disse para eu fazer a dieta de 3 dias do mesmo tamanho do preparo para tomar daime, porque tem de tirar o jagube 3 dias depois da lua nova. Às vezes passa 2, 3, 4 dias para fazer cozinhar. Aí fica naquele balanço. Tem gente que fala 3 antes e 3 depois, mas ele ensinou que pode ser 3 dias depois da lua nova. Só não podia cortar no dia da lua nova. No outro dia você pode cortar até uns 3 dias depois. Jair Facundes. Mestre Irineu tinha preferência por usar o bálsamo, Miroxilon peruiférium, como madeira para queima na fornalha de daime. Contudo, ele falava que não se encontrando bálsamo, seria possível utilizar o cumaru-ferro ou o ipê roxo. Suas preferências seguiam essa ordem, mas se nenhuma delas estava disponível, ele admitia que se usasse qualquer madeira, contanto que desse pressão, bastante calor. João Rodrigues Nica, antigo secretário de mestre Irineu, falou sobre a lenha mais apropriada ao feitio e sobre os vários cuidados ao cozinhar o daime. O mestre tinha uma exclusividade, em primeira mão era o bálsamo, que é uma madeira forte, de boa pressão. Esta é a razão dele ter posto ela em primeira linha. Depois vinha o cumaru-ferro, uma madeira de boa pressão, muito boa de fogo também. É tanto que quando aqui no Acre se vai comprar um saquinho de carvão, se pergunta se é de cumaru-ferro. É um carvão muito bom, então a lenha, o fogo qual a gente precisa para fazer o santo daime, é um fogo seguro de boa pressão. Depois vem o ipê, que chamamos aqui de pau d'arco, o roxo. O pau d'arco tem um fogo tão quente que ele derrete fundo de panela. Acaba com o fundo de panela rápido. O sujeito vai fazer feitio de daime com ipê, sai todo mundo moreno, aquela fumaça escura, tipo do diesel, mas é uma lenha também muito forte, muito boa também. Então essas 3 eram as essenciais. Fora isso, se encontrasse dificuldade em achar, você poderia pegar maçaranduba, aquariquari e acarapanaúba. O problema está na pressão, não deixar a pressão cair. O fogo tem de ser o todo tempo numa média só. A gente no trabalho, na hora vai chegar a essa conclusão. Tem gente que mete muito fogo. O que é que acontece? A fervura chega rápida, o daime seca antes do tempo, sem tirar a essência da coisa. Tem tudo isso, então a gente presta atenção, trabalhando, é que a gente vai vendo todas essas coisas que a gente precisa. Tem pessoas que pegam um saco de cipó, bate, faz as arrumações. Aí vamos dizer que deu 5, 6, 8 litros de daime. Por quê? Às vezes ele não está nem bem cozido, porque não deu tempo, teve fogo demais. E o que é que acontece? Seca rapidinho e não tira a essência que tem de ser tirada do cipó, da folha. Então, esses macetes a gente aprende trabalhando. João Rodrigues. Outro ponto discutido é o número de camadas de folha e cipó que deveriam preencher uma panela. Disse que ele deveria variar de acordo com o tamanho da panela. Sobre a arrumação da panela, João Rodrigues diz: você começa com folha. A primeira camada no fundo da panela for folha, pouca quantidade, terminaria em cima com folha. Poderia ser 2, 4, 5, 8, 10 camadas, em espessuras iguais. A mesma grossura da folha tem de ser a mesma do bagaço do cipó batido
e assim por diante. Mas teria de terminar com folha. Se o senhor começasse com cipó, também terminaria com cipó. Essa era a exigência dele. Foi como ele aprendeu com a rainha e repassou para nós. E eu ainda me porto por aí, e tenho muito medo de mudar. João Rodrigues. Existem relatos de antigos que dizem que Mestre Irineu proibia o uso de ferramentas de metal, como martelos ou máquina para fazer o daime. Fala-se que ele estimulava enfaticamente que a bateção do cipó fosse feita com marretas de madeira. Dizia que sua instrutora espiritual Clara havia proibido qualquer outro método. Vejamos o relato abaixo de João Rodrigues sobre essa orientação. O mestre começou realmente com as instruções que recebeu da rainha, com uma marreta de madeira. Só que ele contou para mim, não só para mim, como para outras pessoas, que teve uma vez que ele teve preguiça de fazer uma marreta na hora. Ele pegou um martelo e começou a bater com o martelo. Fez o daime. Só que a rainha reclamou para ele. Diz ele que foi martelo na cabeça dele à vontade. Mas ele se comprometeu com a rainha de nunca mais cair naquela farsa. Hoje a gente ainda procura fazer da melhor maneira. E por sinal, até eu perguntei para ele em uma boa oportunidade se a gente não podia usar uma máquina. Nessa época já se falava, ali pela Vila Ivonete, eles trabalhavam com aquela máquina de quebrar osso. Aí pensaram em usar para triturar o jagube. Ele até disse, você está com preguiça, não é? Eu disse, não, mestre, eu não estou com preguiça não. Só estou perguntando ao Senhor se pode ou não. Ele disse, não. João Rodrigues. De forma geral, o feitio se divide em duas fases, a preparação e confecção. A preparação se inicia com a pesquisa e a localização do material na região ou na plantação. Isso ocorre geralmente na lua nova anterior, e os envolvidos devem se empenhar em mentalizar pensamentos positivos sobre o processo a ser desenvolvido. Na maioria das vezes, Mestre Irineu pré-selecionava uma equipe para a busca das duas plantas. No seu tempo, a equipe responsável pela busca do cipó jagube era formada exclusivamente por homens e seus números costumavam variar de 6 a 12, conforme a necessidade, diferentemente do que fazia com a equipe do cipó. Mestre Irineu designava para a equipe da catação da folha mulheres e homens. A busca da folha só acontecia depois que a quantidade de cipó a ser usada já estava definida, ou seja, após o retorno da equipe. A equipe da mata, assim chamada na comunidade, era responsável pela pesquisa, procura, retirada e transporte do jagube. Muitas vezes o cipó era encontrado em locais de difícil acesso, que exigiam deslocamentos por ramais, termo usado no Acre para designar estradas, repletos de lama, a dezenas de quilômetros do centro. Quando chegava à beira da mata, a equipe às vezes tinha que fazer marchas de 10 a 15 quilômetros pelos varadouros, picadas ligando os pés de seringas, até chegar ao pé do cipó. Enfim, as situações de busca variavam conforme as dificuldades, mas eram geralmente árduas. Os homens iam devidamente equipados com sacos para recolher o cipó, facões, chamados no Acre de terçados, e machados. Antes de iniciar o corte do cipó, podia-se tomar um pouco de daime, que era sempre levado nas missões da mata. Os cipós encontrados variavam de porte. Consideram cipós de pequeno porte os de 8 a 10 centímetros de diâmetro. Já os cipós de grande porte, geralmente chamados de general ou marechal, variavam de 20 a 30 centímetros de diâmetro. Jagubes de 20 a 30 anos. O cipó, normalmente, se agarra a árvores de 6 a 20 metros de altura, como é o caso de castanheiras. Mestre Irineu instruía a equipe da mata a sempre fazer cortes retos e precisos no cipó, sem deixar fiapos sobressaindo da casca. Disse que ele falava que se ocorressem esses tipos de falhas,
causariam interferências no acesso ao astral promovido pela bebida. O mesmo aconteceria com cortes diagonais ou enveisados. Segundo Valcírio Grangeiro, filho de Francisco Grangeiro, feitor da sede de Mestre Irineu de 1953 a 1971, Mestre Irineu falava para seu pai que o corte do cipó deveria ser iniciado pela base, deixando o corte das ramas para um segundo momento. Comumente, na equipe da mata, participavam homens capazes de subir nessas árvores para cortar os ramos mais finos do jagube, presos nas galhas mais altas da árvore hospedeira. A maioria da equipe da mata ficava embaixo para puxar o cipó. Em certas ocasiões, quando, por exemplo, a árvore estivesse apodrecida, cheia de espinhos, ou apresentasse colônias de insetos como cupins, formigas ou vespas, poderia ser derrubada para facilitar a retirada do cipó. Com o cipó no chão, eram feitas as primeiras triagens, separando-se as ramas grossas, médias e finas, sempre efetuando cortes retos. Depois dessa seleção eram feitos novos cortes, resultando em padronizados pedaços de 20 ou 30 centímetros, conforme fosse o diâmetro da boca da panela a ser utilizada. Os pedaços do cipó eram em seguida condicionados em sacos de 40 quilos. Muitas vezes, o material era levado nas costas pelo varadouro até a beira do ramal de entrada da mata, para depois ser colocado em carroças puxadas por bois. Na década de 1960, passou-se a usar também veículos utilitários. Depois que as sacas de cipó chegavam à sede do daime, estas eram encaminhadas à casa de feitio. Esse é o nome geralmente dado a um galpão aberto, com um cercado ao centro, uma espécie de meia parede de madeira, fechando um retângulo com uma única entrada num dos lados mais estreitos. Dentro do cercado ficam 6 tocos de madeira de um lado e 6 tocos de madeira do outro, com seus respectivos banquinhos. Cada toco tem aproximadamente 40 centímetros de largura. Nesses tocos o cipó é submetido a uma bateção, com marretas de madeira que podem durar várias horas, conforme a quantidade de cipó. Antes de dar início à confecção da bebida, em primeiro lugar, despeja-se o cipó vindo da mata num piso previamente lavado. A seguir, se necessário, dá-se início à limpeza do cipó, com pequenas talas afiadas de madeira, retirando-se o barro, pequenas teias e fungos. Disse que Mestre Irineu não recomendava retirar ou raspar a casca do cipó, pois nela estariam as maiores quantidades de princípios ativos do jagube, e é com os resíduos dela, em forma de pó, depois da macetação, que é feito o apuro com o novo material e o líquido do primeiro cozimento. Uma vez limpos, os pedaços de jagube são arrumados em montes, ao lado de cada toco. Depois de ter uma noção precisa da quantidade de jagube a ser usada, o feitor determina a colheita da folha rainha. Observamos em campo que a maioria dos feitores do daime emprega, para cada saca de cipó de 40 quilos, meia saca de folha de 6 quilos. Comumente, a colheita de folha pode ser feita no dia seguinte, à chegada do cipó, ou até 5 dias depois. Tanto os pés de rainha quanto os pés de cipó geralmente se concentram na mata, em um só lugar, em uma espécie de ilha ou, na linguagem do daime, reinado, de rainha ou de jagube. Durante muitos anos a colheita era feita na mata. Depois passou a ser feita nas plantações cultivadas em terrenos da sede, com a participação tanto de homens quanto de mulheres. No caso das folhas de rainha, as folhas colhidas com resíduos de barro, teias ou mesmo folhas muito amareladas são retiradas durante uma triagem feita na própria sede. Tanto a colheita do cipó quanto a da folha são feitas cantando sinários. O mesmo acontece na bateção e o cozimento do material nas panelas. O inário cruzeiro de Mestre Irineu geralmente é o primeiro a ser cantado nesses rituais. A confecção de daime propriamente dita começa quando todo o material já está na casa de feitio. Durante o feitio, espera-se que os participantes da equipe tomem somente daime, caissuma ou chá de erva cidreira e comam macaxeira insossa, sem sal. Acreditamos que estes preceitos ou técnicas corporais, vigentes durante o feitio,
Constitua uma espécie de ritual de revisitação simbólica mítica ao momento em que Mestre Irineu recebeu a revelação de Nossa Senhora. Foram 8 dias de iniciação tomando somente ayahuasca e chá de erva cidreira e comendo macaxeira insossa. Lembremos que a caiçuma utilizada no feitio é também feita de macaxeira insossa. Em sinal de respeito e na esperança de produzir um bom daime, os participantes geralmente procuram manter rigorosamente esses preceitos durante o ritual do feitio. O feitor previamente seleciona equipes de bateção, compostas por grupos de 12 homens para bater o cipó. Dentro do local de bateção, a primeira equipe se posiciona nos tocos. Nesse momento, a equipe toda fica de pé e canta os hinos de abertura 29, Sol, Lua, Estrela, e 30, Devo Amar Aquela Luz, do Inário Cruzeiro de Mestre Irineu. Após a execução dos hinos de abertura, os membros da equipe sentam-se em frente dos tocos e começam a bater o cipó com marretas de madeira. Enquanto isso, os da reserva às vezes cantam inários, embora atualmente nos centros do Alto Santo geralmente se recorra a gravações. De 2 em 2 horas, as equipes se revezam. A bateção só termina quando todo o cipó está batido e selecionado, separando-se o bagaço e o pó. Nas primeiras horas de bateção, o feitor designa um homem para recolher o bagaço e dá início aos primeiros cozimentos de folha e cipó. Nesse momento, o feitor posiciona-se com a panela, geralmente de 100 litros, na entrada da casinha de bateção para receber o bagaço de cipó. Assim, alternadamente, ele coloca na panela porções de folha e bagaço de cipó, preenchendo até quase a boca. Com a panela já arrumada, despeja-se uma quantidade de água suficiente para encobrir o material. Leva-se então a panela ou as panelas ao fogo da fornalha, geralmente de 3 bocas. O foguista, responsável pela manutenção do fogo, mantém as chamas a determinada intensidade, o que é chamado manter a pressão. Outros 2 homens se responsabilizam pelo estoque de lenha, cortada ali na hora, a golpes de machado e com auxílio de uma cunha. O líquido retirado das panelas após uma longa fervura é chamado de cozimento e é separado em um tanque reservado só para isso, enquanto o bagaço cozido é dispensado. Quando já se tem cozimentos suficientes no tanque, arruma-se uma panela com mais cipó e folha, mas desta vez, em lugar de bagaço, coloca-se o pó da casca do jagube na arrumação das camadas da panela, para então preenchê-la com os cozimentos. Desta panela é que resulta o daime. Para fazer o seu cozimento ou apuro, ferve-se até reduzir a quantidade de líquido na panela para 1/3 do volume original. Como se diz no daime, o feitor faz uma base de cálculo, mas quem lhe dá o ponto é a divindade. Nos centros que utilizam as folhas para fechar a panela, ou seja, para formar a derradeira camada, o ponto também é determinado pela textura e pelo visgo da folha cozida. O feitor geralmente coordena 2 ou 3 ajudantes, um por panela, para reter com um gambito, varinha de madeira com 3 pontas, o material que sobe quando começa a fervura. Os mesmos são requisitados pelo feitor para retirar as panelas das fornalhas quando o feitor determina ter sido atingido o ponto. Depois de se retirar a panela, 2 encarregados levam a mesma para um escorredor. Se o líquido for cozimento, vai para o tanque reservado para ele. Se for apuro, vai para o tanque reservado ao daime feito. Ao final de todo o processo, enche-se as panelas, geralmente 3, com o daime feito e inicia-se seu esfriamento com movimentos de suspensão e despejo do líquido, utilizando cuias de cabaça. Após o esfriamento, engarrafa-se o daime em garrafões previamente lavados e esterilizados, vedando-os com rolhas. O feitor faz então a contagem de litros produzidos no feitio. A partir do final da década de 1960, o fechamento do trabalho de feitio passou a ser marcado pelo canto dos hinos novos de Mestre Irineu. Vejamos o relato abaixo de João Rodrigues sobre a prática de feitio na época de Mestre Irineu. A gente trabalhava em média 10 sacos por feitio,
A gente trabalhava todas as luas novas do ano, exceto a lua nova do mês de carnaval. Trabalhávamos com 12 homens em 12 tocos. A casa de feitio era lá na casinha, mais ou menos entre a sede e a casa dele. Ficava perto da vertente dele e perto da casa dele também. João Rodrigues. O processo de confecção da bebida no daime é distinto das outras tradições ayahuasqueiras. Muitas das tribos indígenas do Alto Amazonas, usuárias da bebida, não redobram o cozimento como é feito no daime, por exemplo. Apenas apuram ou reduzem o líquido o máximo possível. Fala-se também que a durabilidade da bebida, em outras tradições ayahuasqueiras, é pequena, alguns dias ou poucos meses, se guardada fora da geladeira. Já no daime, a bebida chega a durar cerca de 30 anos, sem se estragar, ou formar fungos ou bolores, mesmo se mantida fora da geladeira. A maneira de realizar o feitio do daime, conforme ensinada por Mestre Irineu, é uma forte fonte de identidade para os daimistas, ajudando-os a se diferenciarem das demais tradições ayahuasqueiras, sejam elas religiosas ou mais explicitamente voltadas à cura. Atualmente, quando diferentes linhas do daime introduzem inovações, visando um melhor aproveitamento da matéria-prima ou uma facilitação do processo de bateção através do uso de máquinas de moer, sofrem severas críticas dos seguidores mais ortodoxos de Mestre Irineu, que não reconhecem como sendo daime a bebida produzida dessas maneiras. Concentração. Na época da fundação do daime, o primeiro ritual a ser instituído foi o da concentração, e este seguiu os moldes das matrizes vegetalistas do xamanismo ayahuasqueiro caboclo. Nessa época, por exemplo, o mestre Irineu fazia bastante uso dos chamados assobios ou cantos, executados apenas por ele, tal qual os xamãs vegetalistas. Enquanto esteve vivo, mestre Irineu nunca implantou um fardamento para rituais de concentração, como fez para os bailados, embora se diga que em 1971, perto de sua morte, já havia sugerido um novo modelo de farda para as concentrações, conforme relata Dona Persília Ribeiro. De toda forma, um ano antes do seu falecimento, mestre Irineu começou a aplicar um novo formato ao ritual de concentração. Ele pediu à sua esposa, Dona Peregrina, e à Dona Persília Ribeiro, que escolhessem 10 cantoras entre as mulheres para ficarem de pé ao final do período de silêncio da concentração para cantarem os hinos novos. Mas mesmo propondo inovações, seu carisma permitia que, ao mesmo tempo em que impunha novidades, desautorizasse qualquer modificação subsequente que não fosse de sua autoria, conforme vemos no relato seguinte. As mulheres de um lado, os homens do outro. O que ele na realidade pediu para nós na concentração era que a gente não inventasse moda e não consentisse moda com a própria concentração e os trabalhos dele. Em relação aos hinos novos, ele mandou a Peregrina, com a Persília, tirarem 10 mulheres para cantar, todas de pé, e todos os outros sentados. Isso foi o que ele deixou nessa época. Nós tínhamos muitas cantoras. De um modo geral, as mulheres levantam e cantam. E quando chega o último hino, todos se levantam. João Rodrigues, Nica. Com o agravamento de seus problemas de saúde, mestre Irineu começou a sentir a necessidade de deixar instruções por escrito para serem lidas nas concentrações. Assim, provavelmente nos meados de 1970, pediu a Dona Persília para redigir instruções intituladas Decreto de Serviço. Vejamos a foto e o texto do Decreto de Serviço. Centro de Radiação Mental Luz Divina. Reprodução ipsis literis do documento. Decreto de Serviço escrito no ano de 1970. O presidente do Centro de Irradiação Mental Luz Divina, posteriormente conhecido como Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Senhor Raimundo Mestre Irineu Serra, usando de suas atribuições legais, decreta: ficam definitivamente obrigados os membros desta casa a manter o acatamento e a paz da mesma, normalizando assim a sinceridade e o respeito para com seu próximo.
Não se pode negar que em qualquer carreira, arte ou profissão que se escolha na vida, só chegará ao ponto culminante se a mesma entregar-se de corpo e alma. Esta é a regra que exerce a ciência divina. Todos os pais de família devem criar, dentro de seu próprio lar, um centro de paz e harmonia. Esposo e esposa se tratarem com dignidade e respeito, incluindo as pétalas desse amor no mais firme propósito do futuro e da felicidade. Todo pai de família deve ser um professor exemplar para seus filhos, dentro do seu próprio lar. Nunca devem pronunciar palavras que possam prejudicar o conceito da criança. Ensinar a seus filhos quais são os direitos de um cidadão brasileiro. Tratar bem ao seu próximo, desde o mais graduado até o mais humilde. Ensinar quais são os deveres religiosos, que se deve respeitar a Deus sobre todas as coisas, rezar todos os dias, para afastar os maus, as doenças e as dificuldades, etc. Dentro desta casa não pode haver intrigas, ódio, desentendimentos, por mais insignificantes que sejam. Todos que tomam esta santa bebida não só devem procurar ver belezas, primores, e sim, corrigir os seus defeitos, formando assim o aperfeiçoamento da sua própria personalidade, para poder ingressar neste batalhão e seguir nesta linha. Se assim fizerem, poderão dizer: sou irmão. Dentro desta igualdade, todos terão o mesmo direito. Em caso de doenças, será expressamente designada uma comissão em benefício do irmão necessitado. Nos dias de trabalho, todos que vierem à procura de recursos físicos, moral e espiritual devem trazer consigo sempre uma mente sadia, cheia de esperança, implorando ao infinito eterno, Espírito do bem, a Virgem Soberana Mãe Criadora, que sejam concretizados os seus desejos de acordo com seus merecimentos. Para iniciar nossa meditação depois da distribuição do daime, todos irão colocando-se em seus respectivos lugares, com exceção das senhoras que têm crianças. As mesmas deverão primeiramente agasalhar os seus filhos. Continuando a nossa meditação, ao chegar a hora do intervalo, ao efetuar-se a primeira chamada, todos deverão colocar-se em forma, tanto o batalhão masculino quanto o feminino, pois todos têm a mesma obrigação. A verdade é que o centro é livre, mas quem toma conta deve dar conta. Ninguém vive sem obrigação, e quem tem obrigação tem sempre um dever a cumprir. A disciplina é uma meta, não pode ser aprendida em livros, tudo depende de nosso próprio eu. Só a experiência nos traz a realização. O poder da existência divina nos mostra igualmente o contato da nossa evolução individual no plano terrestre, em relação ao plano superior. Além disso, é-nos dado saber que existem em nossa mente atrações superiores e inferiores. O conhecimento elementar nos leva à mudança completa de todos os nossos valores, dos nossos hábitos e à compreensão mútua, relativamente com os exames da nossa própria consciência. Existe em nossa mente um conjunto de atrações, superiores e inferiores. Esta atração, posta em prática diariamente, trará um desenvolvimento capaz de produzir os resultados mais altruísticos. Isto depende da nossa própria consciência. Se praticarmos o bem nos conduzirá. Se praticarmos o mal, é claro, só podemos ser derrotados. Se assim fizermos, estaremos marchando para o caminho da perfeição e em busca de novas realizações. Ficará assim declarado: doravante, o irmão ou irmã que por força de incompreensão não cumprir fielmente com os deveres acima citados, resolvendo enveredar para os caminhos contrários, pela primeira falta será chamado a um conselho. Pela segunda falta, será suspenso por 30 dias. E se continuar, será eliminado definitivamente. Assinado Raimundo Mestre Irineu Serra, Presidente. Este é o único texto conhecido, escrito em prosa e claramente orientado por Mestre Irineu. Em sua linguagem simples e direta, é bastante revelador de suas preocupações com o ordenamento da comunidade e das famílias que a compunham. Pelo seu título,
percebe-se que o centro ainda se chamava Centro de Irradiação Luz Divina, nome sobre a qual havia sido registrado no CSP. Isto parece apontar para a persistência de afinidades entre o centro de Mestre Irineu e a instituição esotérica ainda naquela época. Outro aspecto observável no texto é seu caráter cívico e religioso esotérico. Esse documento resume normas básicas de postura dentro do Daime e passou a ser lido em 2 momentos, depois de se tomar Daime, no início dos rituais de concentração, e antes de se cantar os hinos novos, após o período de silêncio. As concentrações num período que seguiu a introdução do decreto de serviço adotaram um formato padronizado. Das 18h30 às 19h, era servido o Daime. Em seguida, o dirigente ou comandante designado por Mestre Irineu selecionava os mesários, que eram as pessoas consideradas aptas a ocupar o lugar na mesa, isto é, que seriam capazes de ficar firmes em seus lugares sem se ausentar. Eram geralmente em número de 6, incluindo o comandante. Designava-se também um dos mesários para a leitura do decreto de serviço. Como normalmente ocorria nos rituais do Daime, separavam-se as mulheres e os homens que eram alocados a lugares distintos do salão. Durante a cerimônia, todos deveriam manter-se eretos em posição de meditação. Dando prosseguimento ao ritual, fazia-se 1h ou 1h30 de silêncio absoluto, conforme o critério do comandante ou oficiante da cerimônia. Segundo Pedro Matos, após o silêncio, iniciava-se novamente a leitura do decreto de serviço. Em seguida, as 10 mulheres cantoras, ou todas elas se levantavam para puxar de pé os hinos novos, acompanhados em uníssono por todos os outros. Quando chegava aos últimos 2 hinos, todos se levantavam para cantar. Encerrava-se a sessão com as preces finais e a fórmula de fechamento costumeira no Daime. Vejamos abaixo o relato de Pedro Matos, viúvo de Dona Persília, sobre a concentração. As concentrações sempre iniciavam às 7h da noite, com a gente tomando Daime. Depois ele colocava cada qual na sua função, fiscal e mesários. Sempre a concentração, costumeiramente, é 1h30 de concentração. Costumeiramente, quem viu o mestre trabalhar é 1h30 de concentração. A não ser que seja uma véspera de feriado ou de um dia de sábado para domingo, para que a pessoa quer se estender mais um pouco. Mas o regulamento é 1h30 de concentração. Agora, no término desses 30 minutos, o mestre ou o presidente ou o secretário ou quem esteja dirigindo o trabalho pergunta formalmente se ainda tem gente mirando bastante. Se todo mundo já terminou de mirar, aí então se canta os hinos novos. Mas para cantar os hinos novos, não precisa todo mundo ficar de pé. De pé só as mulheres, aquelas que estão puxando o hino. Aqueles componentes da mesa ficam sentados. Mas a determinação do mestre era para todo mundo ficar sentado, os mesários e todo o povo que estava na sessão. Agora, quando as mulheres terminarem de puxar os hinos, quando se chega naqueles 2 últimos hinos, 127, eu pedi, e 128, eu cheguei nessa casa, todos se levantam. Aí, no terminar dos hinos novos, se encerra com as preces, e está encerrado o trabalho. Assim era com o mestre, e eu sempre vi o mestre fazer assim. Pedro. Exceções, concessões e casos especiais. Em todas as sociedades existem incongruências e contradições entre os vários conjuntos de normas nos diferentes campos de ação. Perante as dificuldades decorrentes da necessidade de conviver com tais incongruências, é comum recorrer-se à manipulação de normas, como maneira de garantir a continuidade da ordem social. Em outras palavras, perante a necessidade de aplicar normas e regras gerais de conduta em situações específicas, os indivíduos ou o líder carismático em questão frequentemente as manipulam para determinados fins. Observamos que há certa discrepância entre, por um lado, as crenças das pessoas
e a sua declarada aceitação de certas normas, e, por outro lado, o seu comportamento real. Tais discrepâncias muitas vezes não podem ser entendidas simplesmente como exceções, pois análises mais detalhadas podem revelar que elas têm suas próprias regularidades e lógicas próprias. Mestre Irineu teve que enfrentar várias situações difíceis em sua comunidade devido às divergências entre as suas prescrições rituais e o real desempenho de seus seguidores. Nesses momentos, às vezes, impunha a sua orientação, mas em certas ocasiões mostrava-se disposto a negociar, fazendo concessões e abrindo exceções para casos especiais. Podemos observar nos relatos de antigos seguidores situações desse tipo, embora os relatos procurem afirmar a uniformidade dos moldes prescritos por ele. Em certos momentos fica claro que exceções às suas normas gerais eram admitidas, mesmo que nem sempre de maneira explícita. Foram diversas as ocasiões em que Mestre Irineu teve que acatar e até impor exceções às suas prescrições rituais para melhor administrar o convívio de seus seguidores. Um exemplo foi a sua prescrição para o feitio, quando geralmente insistia que as panelas de daime deveriam receber uma camada inicial de folhas, mas perante as dificuldades enfrentadas por certos feitores que levavam à sua queima, aceitou que iniciassem com uma camada de cipó. Aqui poderíamos falar simplesmente que foram criadas exceções, mas talvez esse termo não reflita a maneira como isso era percebido por seus seguidores. Na visão dos seus seguidores, o que ocorria era uma concessão. Enquanto concessão, tal ato não comprometeria o exercício da autoridade de Mestre Irineu sobre seus seguidores, pois indicaria seu poder de conceder algo aos seus discípulos. Dessa forma, as exceções negociadas viravam concessões. Outro exemplo foi que, embora Mestre Irineu sempre insistisse na separação de homens e mulheres durante o ritual, em meados de 1950, concedeu ao Major Oldernes Maia a licença de participar dos rituais do daime, acompanhado de sua esposa Isis, no lado do salão de ritual, geralmente reservado somente a homens. Comunicação pessoal de Paulo Serra, Lourdes Carioca e Luiz Mendes, em março de 2007. O casal Oldernes e Isis foram os únicos a receberem tal concessão, talvez devido à importância política do major. É muito provável que no primeiro momento essa exceção possa ter causado mal-estar geral, mas com o passar do tempo a própria rotinização dessa exceção virou norma e até reforçava o prestígio de Mestre Irineu perante seus seguidores, que a entendiam como mais uma manifestação de seu poder de arbítrio, capaz de se contrapor à sua própria norma perante a comunidade. Mas existem também outros relatos que concedem essa situação de outra maneira. Segundo Jair Facundes, por exemplo, aquela cena tinha o efeito de valorizar a ordem de separação, que no fundo era mantida pois eles ficavam juntos, exatamente no meio do salão, homem de um lado e mulher do outro. Outro exemplo de exceção/concessão no daime foi a introdução do festejo de São José. Sabe-se que Francisco Grangeiro pediu a Mestre Irineu permissão para celebrá-lo em sua casa em 19 de março de 1971. Comunicação pessoal de João Rodrigues, Nica, em março de 2007. Fala-se que Mestre Irineu permitiu a execução do ritual, mas sem o uso da farda. Grangeiro reuniu a família e os amigos para realizar o inário. Vejamos o relato anônimo abaixo, transcrito por Arneide Bandeira Semin, 1998. Ele recebeu a missão de festejar São José, 19 de março. Aí Chico Grangeiro pegou, abriu o cruzeiro, mas não fechou. Não cantou todos os hinos. Ficou para fechar no outro domingo, cá na sede. Quando chegou no meio da semana, Mestre Irineu, sabendo o que ia acontecer, disse: Chico Grangeiro, convida o pessoal e fecha o cruzeiro lá na sua casa mesmo. Semin, 1998. Francisco Grangeiro realizou o ritual em março de 1971, pouco antes do falecimento de Mestre Irineu. Esse dado não é muito preciso,
mas estima-se que no ano seguinte, em março, o festejo foi oficializado no próprio centro de Mestre Irineu. Assim, passou-se a comemorar na sede a véspera do dia de São José, com farda branca. Esse dado parece reforçar a nossa argumentação sobre a dinâmica das exceções/concessões na comunidade do Daime, que poderiam acabar virando normas. Diferente do caso anterior, esta exceção/concessão virou norma após a morte do líder. A execução do Inário Cruzeiro nessa época foi excepcionalmente ampliada para outros festejos, como outra concessão/exceção de Mestre Irineu. Em 1969, ele concedeu a José Nunes, do Limoeiro, a permissão de executar seu Inário na data de seu aniversário. Essa data se consolidou como oficial no Daime, e a partir dessa concessão/exceção de Mestre Irineu. Assim, até a década de 1980, todos os seguidores de Mestre Irineu passaram a se deslocar para o Limoeiro no dia 22 de julho para comemorar o aniversário de Zé Nunes. Antes destas concessões, o Inário Cruzeiro era estritamente preservado por Mestre Irineu para ser executado de farda branca somente em determinadas datas festivas: Reis, São João, Nossa Senhora da Conceição e Natal. Mas depois de iniciadas as primeiras exceções, Mestre Irineu fez outra concessão, desta vez para Leôncio Gomes, a quem nomeou presidente, para que fosse executado aquele Inário no dia de seu aniversário, em 10 de fevereiro de 1970. Possivelmente essa medida visava a legitimação de Leôncio Gomes como seu sucessor, pois Mestre Irineu sabia que estava muito doente e em breve se ausentaria da matéria. Faleceria. Mestre Irineu voltou a fazer outra concessão em relação à execução de seu Inário por ocasião do aniversário de Dona Peregrina, no dia 14 de julho de 1971. Disse que ele havia marcado essa data com a finalidade de apresentar o seu Inário a uma comissão de padres e freiras da Igreja Católica. Esta apresentação, que ele não alcançou em vida, faria parte de suas metas de se aproximar daquela instituição, uma de suas últimas tentativas de apaziguar as críticas e a intolerância estigmatizante reiteradamente manifestada pelas lideranças católicas acrianas contra a sua doutrina. Além disso, provavelmente visava legitimar a autoridade de sua esposa dentro da comunidade, pois, como se sabe, ela era ainda muito jovem quando casou com ele e tinha somente 33 anos ao se tornar viúva. Capítulo 5. Os últimos dias do mestre Raimundo Irineu Serra. Prenúncios e últimas providências. Desde meados de 1970, mestre Irineu vinha sentindo pioras nos seus sintomas de seus problemas renais e cardíacos. Disse que chegou a passar até 3 dias em coma, em estado febril. Vários dos hinos novos foram recebidos após longos estados de letargia. Durante as crises mais graves, organizavam-se comissões que atuavam em turnos para assisti-lo. Eram claros os sinais de que seu fim estava próximo. Ao acordar de sua última crise febril, mestre Irineu recebeu o hino 128. Cheguei nesta casa, em que fica explícito o tema de sua partida. Hino 128. Eu cheguei nesta casa, mestre Irineu. Eu cheguei nesta casa, eu entrei por esta porta. Eu venho dar os agradecimentos a quem rogou por minha volta. Eu estou dentro desta casa, aqui no meio deste salão. Estou alegre e satisfeito, junto aqui com os meus irmãos. Ia fazendo uma viagem, ia pensando em não voltar. Os pedidos foram tantos, me mandaram eu voltar. Me mandaram eu voltar, eu estou firme e vou trabalhar. Ensinar aos meus irmãos, aqueles que me escutar.
Pouco antes de começar a passar por suas crises mais agudas, fez uma preleção durante um trabalho de concentração, criticando a desarmonia entre seus seguidores. Segundo um de seus seguidores, Pedro Matos, nesta ocasião ele teria dito que estava muito desapontado com o comportamento de alguns deles e chamou a atenção de vários participantes casados devido aos seus desentendimentos com as suas esposas. Afirmou também que o daime não era para a guerra, que na guerra precisa-se de bala, de muita bala, e que para se ter o daime em casa é necessário ter paz e amor. Comentou também sobre a falta de respeito de alguns de seus seguidores, que estariam entrando em terras alheias para colher a produção, sem pedir licença ao dono. Repetiu muitas vezes durante sua palestra que essas pessoas não estavam aprendendo nada no daime. Ele não dava exemplo para ninguém dali ser ladrão. Nas palavras de Pedro Matos. Foi lá na casa dele. Cheguei lá, logo falei para ele. Ele disse: eu já estou sabendo. Já estou sabendo dos irmãos que chegam no roçado do outro e tira macaxeira, tira banana, abacate, laranja e tira tudo. E o irmão, não dando, não chega nem a pedir. Eu doei terra aqui para todo mundo, para poderem ter uma terrinha para trabalhar. Mas não entro na propriedade de ninguém antes de pedir ao dono. E por que um irmão chega no roçado do outro e faz isso? Deixe comigo que na reunião de 15 de novembro eu vou fazer uma palestra. Não é do meu costume não, mas está sendo necessário fazer. Sem citar o nome de ninguém. Foi quando ele disse que guerra precisa de muita bala. Aí ele falou e disse: meus irmãos, todo mundo aqui corre atrás do mestre, todo mundo toma daime e não aprenderam nada. Daqui a pouco o mestre morre, e como é que vão ficar? Ninguém aprendeu nada, e quem toma daime é para aprender. Isto é uma das metas que eu quero falar. E outra, eu quero falar com todos, sem falar nas senhoras, que elas não devem estar procedendo desta maneira. Me deem licença, me desculpe, me perdoem que eu aqui não quero chamar a atenção de ninguém. Mas como chefe, como comandante do trabalho, mas como chefe dessa doutrina eu tenho de falar. Nós devemos respeitar os direitos dos outros, seja qual for o tamanho do direito. Nós temos de respeitar. Se você tem um sítio com bananal, canavial ou qualquer coisa e pega sem falar para o dono, é roubo. Você não tem fé. Aqui eu estou formando um grupo de homens, não é de moleque não. Isso é uma parte. A outra é a união. Como se respeita a família, como se respeita os filhos, como se respeita o padre, a esposa, e no caso é de ambas as partes. Do jeito que a mulher tratar o marido com todo respeito, o marido deve tratar a mulher também. Com união, com amor e com sinceridade, porque como diz o hino, o escudo nós temos na mão e a firmeza no coração. Não é assim que o hino diz? Ele estava falando com Dona Persília. Nós temos de tomar daime e aprender aquilo que o daime está nos ensinando. Não é fazer aquilo que o nosso pensamento está pensando, nosso coração está pedindo. Porque tem coisas que estão no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa imaginação, que está totalmente fora do poder divino. Deve-se sim ter a união, a verdade, amor e justiça. Deve-se ter todo dia e que cada dono de casa tem que pedir ao outro dono. A primeira coisa que você faz quando abre a porta de casa é pedir a Deus: me dê paz, me dê harmonia, amor, verdade e justiça à minha família. Você pedindo paz, amor, verdade e justiça, vem o pão, vem a saúde, vem tudo. Mas se você pedir guerra, só chega guerra. E para ter paz é muita reza. E para guerra é muita bala. A casa que está com daime é para ter respeito. A casa que existe guerra não pode ter daime. Porque daime não é para guerra, é para a paz. O daime é Deus. Daime é saúde. É amor. Onde existe guerra, descompostura, palavrão, pode ter daime? Como é que Deus pode encostar nisso? Deus sabe que você existe,
mas você não está guardando ele dentro. Você está guardando dentro de si. Então, você tem de saber dar valor à sua casa. Não dar palavrões, endiabrados, endemoniados, porque são coisa do outro lado, o das trevas, da escuridão. E não é isso que nós queremos na nossa missão. Nós queremos paz, amor, verdade, justiça, para a união, para o amor. Para o daime é muita reza, e para a guerra, muita bala. Pedro Matos. Esta sessão foi realizada em 15 de novembro de 1970. Foi uma das últimas das quais Mestre Irineu participou. Sua palestra foi gravada, mas infelizmente o registro é quase inaudível, por causa do ruído do gerador a gasolina que era utilizado na sede para iluminar o salão. Fala-se também que Mestre Irineu, nessa mesma ocasião, discursou em tupi. É interessante essa referência a ele falar tupi. Além desse relato, encontramos também fragmentos de tupi nos seus primeiros hinos do cruzeiro. Acreditamos, porém, que seja pouco provável que Mestre Irineu dominasse de fato o tupi. Cremos que, possivelmente, tal discurso se aproximaria mais de uma manifestação de glossolalia. De toda forma, seja glossolalia, seja tupi, esse evento denota a intenção de Mestre Irineu de manifestar o seu poder, ou mesmo a divinizar tal língua ou línguas. É possível que Mestre Irineu sentisse nesse momento de debilidade física a necessidade de reafirmar seu carisma diante da comunidade, de curador e homem forte de grande estatura para enfermo, frágil e mortal, passava por certa inversão de papéis. Desse modo, a palestra, além de ser um recurso retórico para chamar a atenção dos transgressores da moral da comunidade, pode ter sido também um recurso para exercer o seu poder carismático e pontuar, talvez pela derradeira vez, os valores de sua doutrina. Comenta-se que naquele momento, muitos estavam tristes e comovidos com a sua condição física, mas ao mesmo tempo alguns de seus seguidores já começavam a manifestar seus projetos de poder. Disse até que existiam aqueles que desejavam cantar seus próprios hinários no iminente enterro de Mestre Irineu. O que tornaria esse pronunciamento ainda mais significativo era o fato de que Mestre Irineu raramente palestrava durante as sessões de daime. Uma faceta marcante de Mestre Irineu era a sua habilidade no uso da linguagem. Conforme a situação, ora empregava palavras, ora o silêncio, como recursos retóricos. Assim, embora às vezes se diga que era um homem de poucas palavras, uma espécie de mestre do silêncio, há também relatos de momentos em que dominava as conversas e do fascínio que exercia quando contava histórias durante reuniões informais. João Lima, antigo seguidor de Mestre Irineu, conta: no tempo do Mestre Irineu ia para lá dia de domingo, de tarde, e enchia a casa dele. Ninguém ia conversar com ele, ele é que conversava com a gente. E ninguém sabia conversar com ele. E ele é que tinha aquelas histórias bonitas para contar. Ninguém tinha nada para contar para ele, então ficava só escutando ele. Era divertido, comadre. Era muito bom. O Mestre Irineu era divertido, contava muitas histórias. Ele achava graça, contava as histórias dele e achava graça. Era divertido. A gente ficava calado, só escutando. Lima, Apud-Semin, 1998. Usando as palavras a seu modo, muitas vezes em desacordo com a norma culta, ele desenvolveu um estilo linguístico próprio de forte impacto, dotado de um léxico específico, fórmulas, estereótipos e formas de argumentação. O mesmo ocorria com as letras de seu inário, ora empregadas como maneira de difundir suas ideias, ora como um recurso para assegurar o predomínio de sua palavra, ao se exigir silêncio na sua execução. A própria ambiguidade poética encontrada nas letras de seus hinos também servia para reforçar a sua predominância sobre a comunidade, pois ao engendrar múltiplas interpretações, ajudava a mascarar as diferenças e as divergências de interesses. Na ausência de uma interpretação canônica, cada seguidor teria o direito de atribuir o significado que lhe parecesse o mais justo, sem nunca se sentir em contradição com o líder, dono do inário.
Outro problema que continuava a afligir Mestre Irineu nesse período era o da necessidade da legitimação perante a sociedade acriana de sua doutrina religiosa, ainda comumente concebida como coisa de nego. Podemos dizer que a condição minoritária do grupo de Mestre Irineu no campo religioso o impedia buscar permanentemente a sua legitimação e aceitação. Lembramos que a sua aproximação do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, CSP, além de ser uma busca de parceria intelectual, fora também uma tentativa de fusão com uma instituição vista como mais bem integrada junto às estruturas de poder e prestígio. Essa preocupação de Mestre Irineu em associar-se a instituições com maior legitimidade no campo religioso teve continuidade mesmo com o fim da parceria com o CSCP, pois nesse momento parece ter buscado legitimar a sua doutrina ao lado das religiões católica e protestante, mesmo sabendo das diferenças entre essas versões do cristianismo e a dele. Assim, solicitou a José Vieira, membro da extensão do Daime em Porto Velho, que lhe ajudasse a criar um estatuto para a institucionalização do Daime. Este fora escrivão da Polícia Civil e escrevia muito, de forma metódica, embora seu estilo não deixe de nos parecer hoje como excessivamente rebuscado e pedante. Atendendo ao seu pedido, prontamente Vieira tratou de trabalhar na redação do documento. A elaboração de um estatuto que ajudasse a tornar o culto aceitável às autoridades civis, católicas e evangélicas exigiu-lhe muito esforço, tanto intelectual quanto político, e disse que ele chegou a tomar 5 litros de daime para compor o documento, buscando sempre respaldo nas Sagradas Escrituras. Em 26 de novembro de 1970, 8 meses antes do falecimento de Mestre Irineu, ele redigiu uma carta ao caro irmão e mestre imperador Raimundo Irineu Serra, agradecendo a incumbência. Nessa carta, cuja retórica difere claramente do estilo mais simples comumente usado pelos seguidores de Mestre Irineu, diz que está trabalhando diplomaticamente junto às igrejas católica e protestante de Porto Velho para desfazer a imagem negativa que tinham do Daime. Vejamos abaixo o conteúdo da carta. Agradeço sua amável lembrança pela missiva do último dia 19, me reportando ao programa antes já esboçado. Afirmo estar firme, junto com nosso irmão em Cristo, na consolidação da reforma que empreende ao nosso ritualismo. Prescindindo por isso, a consciência das visões me usou como instrumento na elaboração de nossos estatutos e outros meios que provavelmente se assentaram nos objetivos globais de sua plataforma, no mais diante dos rumores que faziam do nosso veículo no meio religioso. Me pus a campo, partindo de uma entrevista com o reverendo Padre Mário, conforme cópia do pedido que a ele fiz e que lhe enviei, daí tendo ido à presença de sua reverendo Dom João Batista Costa, bispo prelado do território de Rondônia, que está ansioso para conhecer nosso estatuto, mediante esboço que a ele apresentei. Em seguida, conferenciei com alguns pastores evangélicos, dados que alguns crentes buscam conhecer o nosso mistério, e um deles já fazer parte de nossos outros trabalhos, quase já convertido à veneração da Virgem e de seus méritos, pateando nossas concepções e princípios para a segurança ao nosso culto e registro ante a necessidade de coordenação face às divergências aos nossos fundamentos. Sempre alertando contra os falsos cristos, isto é, as falsas doutrinas com aparência de verdadeiras. Estes e outros pontos foram o principal tema que apresentei por escrito ao nosso bispo prelado, o qual parece que nos apoiará juntamente com a Igreja Católica. Como vimos, Vieira buscava ressaltar as similaridades entre a doutrina daimista e a das igrejas católica e evangélica, sem levantar maiores questionamentos sobre as premissas dessas últimas. Seu estilo excessivamente rebuscado e sua maneira de conceber a doutrina, conforme refletida na forma final que deu ao estatuto, veiculam a imagem de um homem bastante conservador, pouco afeito aos maiores questionamentos da ordem sociocultural vigente. Tudo leva a crer
que em seus arranjos retóricos buscava dar aos damistas uma aparência mais respeitável e mais aceitável às autoridades constituídas e demais detentores de poder na sociedade acriana e rondonenses da época. Assim, além de incluir copiosas citações bíblicas, seu estatuto viria a dedicar 3 capítulos a questões cívicas, o capítulo 8º, tratando das normas cristãs e cívicas, o 9º, da moral e profilaxia, e o 10º, do caráter pátrio e altruístico. De forma indireta, parece até chegar a endossar uma postura depreciativa em relação à negritude, já que, em uma carta ao mestre Irineu, ele teria procurado oferecer uma justificação para a pele de cor negra como sendo luto pela morte de Cristo. Semin, 1998. Mas essa preocupação com a respeitabilidade e a busca, a qualquer custo por aceitação pela sociedade da época, não era restrita a José Vieira, sendo compartilhada por vários outros daimistas. Afinal, no momento em que as tradições de origens afro-indígenas ainda eram sujeitas a muita discriminação e até a perseguição à cor negra, tanto de mestre Irineu quanto da maioria de seus antigos seguidores, era motivo de continuadas estigmatizações e desqualificações. Sua comunidade, por exemplo, era às vezes acusada de fazer culto de adoração ao castanheira queimada, em alusão à cor e altura de mestre Irineu. Assim, não é de se estranhar que certos participantes do Daime buscassem branquear a imagem de mestre Irineu para melhor projetá-la junto à sociedade acriana. Para tanto, tentavam projetar uma imagem de seu líder como alguém que, apesar de ser negro, seria identificado com os valores então hegemônicos, ou seja, teria uma alma branca. Essa tentativa de branqueamento transparece explicitamente em certas ilustrações produzidas dentro da comunidade, que retratam o mestre Irineu de maneira a minimizar seus fenótipos negros, como sua cor e cabelo. Em 7 de janeiro de 1971, depois de mestre Irineu receber um rascunho do Estatuto, redigido por José Vieira, foi registrada a ata de constituição do centro. Disse que esta ata teria sido elaborada por João Rodrigues, em termos formais e jurídicos, com relativamente pouca participação do líder. Nesse mesmo mês, mestre Irineu convocou uma reunião com os membros da diretoria e participantes de seu derradeiro feitio para a primeira leitura do Estatuto. Luiz Mendes foi escolhido para fazê-lo em voz alta para todos ouvir. No relato seguinte, feito por João Rodrigues Nica, sobre essa leitura fica patente a recepção conformada, mas pouco entusiástica que recebeu. Também ficam sugeridas nesse relato as rivalidades pessoais e as dificuldades organizacionais pelas quais a comunidade viria a passar após a iminente morte do seu líder. Nós chegamos umas 10 horas da noite lá, após um feitio do Daime, e ele estava com um rascunho. Ele pediu a Luiz Mendes para ler. Luiz Mendes passou 2 horas lendo esse estatuto. Ora a gente dormia, ora a gente se acordava, dormia, se acordava, e quando terminou ele perguntou para nós o que nós achávamos, se estava bom. A resposta nossa era: quem éramos nós para achar, julgar? Ele disse: não está bom? Respondemos: está bom também para todo mundo. Foi quando ele passou e me entregou e pediu para eu tomar as providências e registrar no cartório oficial. Assim foi feito. Depois foi para compor a diretoria. Encontrei até um pouco de dificuldade, porque geralmente determinados irmãos por aqui queriam prevalecer com a hierarquia. Porque ele era o mais antigo, achava que o cargo de presidente deveria ser dele. Como José das Neves não queria aceitar o cargo de conselheiro, foi preciso eu voltar lá no Alto Santo. Ele mandou dizer para o Zé das Neves que ele se conformasse, que deixasse o Zé das Neves com ele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele então se aquietou. Os cargos que ele direcionou foi o meu, foi o da Peregrina como tesoureira, Júlio Carioca como zelador, o Leôncio e o José das Neves. O restante ele mandou que eu arranjasse por lá. Assim foi feito. Ele mandou o Leôncio escolher o vice-presidente para ele.
Ele escolheu seu Francisco Grangeiro. Entreguei o registro pronto do centro para ele, na véspera dele fazer a viagem dele. Por volta de umas 7 horas da noite, eu entreguei nas mãos dele. Aí ele disse: "Compadre, eu estou satisfeito. Dei nome a quem não tinha." Ele foi e me repassou essa documentação depois de lida, dizendo que era para eu guardar aqui até um dia. No trabalho que nós fizemos para ele, a gente entrava de 2 em 2, onde ele estava para não tumultuar. Era lá no quarto dele. Quando entrou eu e o Leôncio, ele foi e disse para o Leôncio que não inventasse moda e nem consentisse moda dentro do trabalho dele. A dosagem de daime de agora por diante seria de meio copo. Acima de meio copo era por conta de cada um. Para a concentração de 1 hora, era aquela parte ali. João Rodrigues. Constata-se assim que o Estatuto e a ata do Centro não foram frutos consensuais de uma discussão realizada pela comunidade e nem pela recém-formada diretoria. Representavam mais um arranjo estranho à comunidade, cujo principal objetivo seria assegurar uma documentação formal, mais do que explicitar os reais preceitos orientadores do daime. Observemos outra entrevista de João Rodrigues, onde fica clara essa intenção de, através do registro e oficialização do centro, combater as maledicências de que sofriam os daimistas. Eu tive um bate-papo com ele na festa de aniversário. Ele faleceu em 1971. No dia 5 eu cheguei com a documentação do centro, toda registrada em cartório, prontinha mesmo. Primeiro eu cheguei, pedi bênção a ele, e por volta de 7 horas da noite ele me abençoou. Ele recebeu do José Vieira a cópia do Estatuto em rascunho. Depois ele mandou, após o feitio de daime, a cópia para Luiz Mendes do Nascimento ler. Aí o Luiz Mendes leu a cópia para todos os componentes que trabalharam no feitio de daime. Então ele perguntou uma coisa: "Tá bom?" Eu já estava com a resposta: "O senhor é quem sabe, para mim tá bom." Ele passou para mim e eu fui cuidar de registrar no cartório e no Diário Oficial. Tudo isso então no dia 5 de julho de 71. Estava tudo prontinho. Assim, às 7 horas da noite, pedi a bênção a ele. Perguntei de sua saúde e ele me respondeu: "Só esse frio que está me acatruzando, atormentando." A comadre peregrina estava assim do lado e tudo. Ela estava assistindo quando eu acabei de ler e ele disse: "Compadre, eu estou satisfeito. Dei nome a quem não tinha." O pessoal maculava muito a imagem do daime. A maneira de se expressar foi muito visível. Agora certamente registrado, legalizado, não havia mais por que tanta mácula. Ele disse: "Guarde consigo até um dia." João Rodrigues. O estilo empregado por José Vieira na redação do Estatuto do Daime é pouco usual, mesmo para os padrões formais empregados na época. O texto escrito por ele é de um estilo prolixo e denota uma pseudo-erudição bacharelesca, que deleita em utilizar palavras pouco usuais e neologismos estranhos como polidelice em lugar de daime. Resultava uma leitura maçante e muitas vezes obscura. O que mais nos chama atenção nesse estatuto é o conteúdo, muitas vezes incongruentes com os códigos culturais observáveis na comunidade e com o pensamento de Mestre Irineu. Nele encontramos multas em dinheiro por ofensas, punições estendidas a familiares e um grande número de citações bíblicas com capítulos e versículos. Esse estilo de referência era completamente alheio ao pensamento e às práticas de Mestre Irineu, pois disse que, apesar de respeitá-las, ele jamais fazia citações da Bíblia e que nem mesmo costumava deixar o livro na mesa do salão de ritual. Vejamos depoimento de João Rodrigues a respeito desse tema. O Mestre Irineu nunca foi homem de ler e ficar guardando na mente dele capítulos e versículos da Bíblia, mas uma coisa ele guardou consigo e não cansava de repetir: "Da Bíblia eu tirei 2 mandamentos, para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo." Diz tudo. Se a gente fizer isso aí, está entregado a ela toda. Essa foi a história que eu ouvi da boca dele. Jamais ele blasfemou da religião
de ninguém, principalmente da Bíblia, porque ele comparava: o meu cruzeiro está cortando a Bíblia de fio a pavio. Comparem. Ele não está desfazendo nada da Bíblia, não, mas ele nunca usou a Bíblia em cima da mesa, não. João Rodrigues. Acreditamos que o cristianismo encontrado na doutrina do Daime tem origem em uma interpretação própria de Mestre Irineu a respeito das manifestações do catolicismo popular às quais teve acesso, mescladas com traços espíritas e esotéricos. É observável que a doutrina religiosa de Mestre Irineu fundamenta-se na memória oral e musical, sintetizada nas mensagens de seu inário, igualmente a outras manifestações do catolicismo popular. No seu inário podemos encontrar referências fragmentárias a personagens bíblicos como Jesus, Maria, José, Salomão e Samuel, ao lado de personagens de outras cosmologias: Currupipe Piraquá, BG, Princesa Soloína, Papai Pachá, Papai Velho, Mamãe Velha. Além desses variados personagens, coexistem no inário de Mestre Irineu fragmentos de princípios interpretativos do esoterismo do CSP e outros elementos poéticos de louvação a Deus. De toda forma, não vem ao caso. Nesse momento, fazemos uma análise completa de todos os elementos fragmentários emprestados de outras cosmologias e agregados por Mestre Irineu à sua doutrina. O que nos cabe afirmar é que o Estatuto de José Vieira utilizava códigos e preceitos distantes do universo do Daime, provavelmente para atender a fins formais e burocráticos de registro junto ao Estado. Portanto, deixa de representar adequadamente os princípios do Daime, sendo somente uma espécie de símbolo de existência e legitimação formal da doutrina. Existem até versões comentadas de maneira reservada na comunidade, segundo as quais Mestre Irineu teria ficado desgostoso com esse estatuto e teria afirmado a Francisco Grangeiro que esse estatuto era para ele uma machadada em seu pescoço, ou seja, ele o sentia como uma violência contra suas posições. Mas não se tem clareza sobre qual era a parte do estatuto que lhe desagradava, e nem se esse seu sentimento foi despertado antes ou depois de seu registro em cartório. O mais provável é que, perante o documento, tenha sentido o mesmo estranhamento dos outros daimistas em relação às suas reais práticas e vidas. Conversando com antigos seguidores, levantamos algumas hipóteses impossíveis de confirmar, sobre quais seriam os itens que ele poderia considerar mais em desacordo com seus princípios. Entre eles estariam os seguintes: artigo 58. Terá suspensa a função ou cargo por cerca de 1 ano o titular em atividade, cujo desempenho se tome atentatório aos princípios da entidade, ou que sem razão plausível deixar de comparecer a 3 sessões seguidas, ou ainda que em seus impulsos se opuser às diretrizes legalmente constituídas. Parágrafo único. Os familiares dos filiados serão passíveis de penalidades menores nos casos de incidência. Artigo 59. Internamente constitui falta grave ofender a dignidade ou os brios do mestre imperador, do mestre imediato ou de qualquer membro da entidade, e externamente as autoridades civis, religiosas e militares. Primeira penalidade, do primeiro e segundo caso: suspensão do veículo divino de 1 a 6 meses, conforme a honorabilidade do ofendido e o caráter ofensivo arrazoado. Segunda, nas reincidências a punição se fará em dobro, podendo no primeiro caso, se o infrator postular, ser comutada a suspensão e multa que vai de 10 a 30 mil cruzeiros conforme a honorabilidade do ofendido, com atenuante, se ambas as partes forem litigantes. Artigo 60. É passível de pena ostensivamente transmitir a estranhos profanos as comunicações astrais recebidas, expondo-as à frivolidade e à execração. Parágrafo único. A penalidade no caso varia de 1 a 3 meses de suspensão do veículo divino ou multa de 5 a 15 mil cruzeiros.
Nesses artigos, ele teria desaprovado a imposição de penalidades, não só aos infratores de regras, mas também aos seus familiares. Além disso, teria discordado da aplicação de multas em dinheiro, mas a própria existência do estatuto já gerava desconforto. Ao buscar enquadrar de maneira burocrática a liderança do Daime, que até então emanava de maneira espontânea do poder carismático, inconteste de Mestre Irineu. Sabendo-se das disputas de poder que iriam afligir a comunidade após o desaparecimento de seu líder carismático, parece significativo que algumas das principais objeções ao novo estatuto estivessem voltadas contra a criação de uma diretoria para substituí-lo em questões de comando. É compreensível que isso gerasse ciúmes e inquietude entre aqueles que se sentiam preteridos na constituição da nova diretoria ou entre os que, ligados a Mestre Irineu por sentimentos de lealdade de ordem pessoal, não estivessem dispostos a aceitar uma posição subalterna em relação aos outros seguidores do líder. Porém, como ocorre frequentemente em casos desse tipo, os argumentos usados eram de ordem mítica. Assim, lembrava-se que Mestre Irineu teria recebido a doutrina da própria Rainha da Floresta, Virgem Mãe ou Clara, e que um dos pedidos dela para Mestre Irineu, antes de conceder-lhe a dádiva de se tornar o maior curador do mundo, era que ele não ganhasse dinheiro com a bebida. Assim, para uns a existência do estatuto implicava na formação de uma diretoria, onde inevitavelmente deveria haver um tesoureiro que estaria ligado a dinheiro. Para eles, essas conexões estariam em desacordo com o pedido da rainha a Mestre Irineu. Vejamos os relatos sobre as questões contraditórias de arrecadação e a formação do estatuto na comunidade. Primeiro, eles criaram lá um sistema para arrecadar fundos. Fizeram um brisaque, saquinho de pano, e ia passando pelas pessoas para elas irem contribuindo. Foi o primeiro sistema que eles criaram. Aí padrinho, Mestre Irineu, viu que um camarada fez que ia colocar dinheiro dentro, e aí foi tirar o dinheiro que tinha dentro. Aí padrinho Irineu disse que não estava criando uma escola de ladrão, de roubo, aí acabaram com isso. Aí levaram essa ideia de fazer essas fichas, e cada pessoa que fosse tomar daime comprava a ficha, que era 50 centavos naquela época. O padrinho Mestre Irineu disse que aqui não era mercado. Ele não aceitou isso, mas para não ficar contra, já que não tinha outro modo de arrecadar, aí padrinho Mestre Irineu deixou. Ele mesmo comprava a ficha dele para tomar daime. Ele foi o primeiro que comprou a ficha. Quando chegava o dia do trabalho, ele comprava a ficha dele, botava no bolso. Às vezes, muita gente chegava e não tinha dinheiro para comprar ficha, e ele comprava e dava para as pessoas. As pessoas chegavam lá e diziam que não tinham dinheiro. Aí ele chegava e dava. Já levavam o dinheiro trocado no bolso, e as pessoas chegavam e diziam que não iam tomar daime, porque não tinham dinheiro para comprar ficha. Ele puxava o dinheiro e dava para as pessoas comprarem as fichas. Antes desse sistema, ele falava para as pessoas contribuírem com o que pudessem. Um levava 1 quilo de carne, outro 1 quilo de jabá, outro podia levar o dinheiro para comprar. Aí depois é que veio esse negócio da filiação, da associação, das pessoas ficarem pagando mensalidade. Mas isso foi depois do padrinho Mestre Irineu morrer. Foi uma coisa que inventaram. Ele era contra essas coisas. Ele preferia que as pessoas doassem sem ser preciso nem falar. Mas não é todo mundo que tem essa espontaneidade de chegar assim e dar para ajudar. Às vezes, pedindo, as pessoas não querem dar. Valcírio Grangeiro. Quando fizeram o São João de noite, eles se juntaram lá com o padrinho Mestre Irineu e seu Leôncio. Aí arranjaram uma ficha e levaram para o mestre para ver o que ele dizia. Aí o Zé das Neves, que era o conselheiro, disse: Ora, mestre, compadre, nós inventamos uma ficha, aí porque o pessoal não quer ajudar. Aí compra a ficha, ali na mesa, e vem tomar o daime, e deixa o dinheiro lá. Aí o mestre disse: rapaz, façam do jeito que vocês quiserem. Mas ele não combinou, e nem mandou ninguém arrumar as fichas. Foi eles que inventaram. O mestre só disse que era para eles fazerem do jeito que quiserem, mas ele não combinou
nem mandou. Aí pegaram a ficha e vendiam para todo mundo, para seu Leôncio, para o padrinho. Quando acabaram, ficaram falando porque vendiam daime. Mas se eles venderam para o padrinho para tomar daime, se não tivesse um amigo para comprar e dar a ficha a ele. Mas de todo jeito era comprado o daime dele, era ou não era. Era dado para ele, mas de toda maneira saiu dinheiro do seu bolso, que comprava ficha para ele. Se fosse eu, era a mesma coisa. Um pouco antes, quando entrei na igreja, tinha aquele saquinho. Foi antes da ficha, era para ajudar, para fazer o daime. Mas tinha gente que botava um tanto e tirava outro de dentro da sacola. Nesse tempo não tinha mensalidade não, porque se houvesse mensalidade, tinha de haver diretoria, e o padrinho tinha um compromisso com a mãe dele de não falar em dinheiro, porque no próprio centro, em que existe a mensalidade, tem de haver uma diretoria. E a diretoria parte pelo tesoureiro, e o tesoureiro luta com o dinheiro. Então o padrinho tinha um compromisso com a mãe dele para não falar em dinheiro, curar todo mundo sem falar em dinheiro. Mas por causa da ficha, foi que formaram a diretoria. Aí é que teve o estatuto, e se tem estatuto, tem diretoria. João Nunes. Segundo o relato acima, o desgosto de Mestre Irineu seria devido à existência do próprio estatuto, mas devemos nos lembrar que nesta época, quando o falecimento do líder parecia próximo, o clima de rivalidade entre seus seguidores já era bastante marcado e discussões sobre formalidades desse tipo provavelmente refletiam as fissuras e tensões devidas à competição que se instalava para decidir quem seria o próximo líder. Pelos relatos de que dispomos, Mestre Irineu estaria dividido entre um sentimento de alegria pela legitimação do seu culto, de dar nome a quem não tinha, e o desgosto pela burocratização que, como possivelmente intuísse, não seria capaz de evitar as disputas de poder que ameaçavam cindir a comunidade após sua morte. Talvez também percebesse essa formalização da distribuição de responsabilidades dentro do centro como uma ameaça ao poder soberano que até então detivera e cuja abrangência era claramente refletida no seu título de mestre império ou imperador. Essa seria uma possível explicação para o longo adiamento que impusera a institucionalização de seu centro. Lembramos que a entrega do estatuto só foi feita um dia antes de sua morte, por João Rodrigues Nica, às 7 horas da noite. Não podemos também esquecer o grande desconforto que sofria devido aos seus graves problemas de saúde. Em si já uma boa causa para desgosto. O trâmite formal do registro do Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal, CICLU, exigiu a elaboração de uma ata da Assembleia Geral, convocada para formar uma diretoria, que aconteceu em 27 de janeiro de 1971, e outra para a aprovação do Estatuto no dia 20 de abril de 1971. Ver foto do registro do Estatuto no Fórum de Rio Branco. Não se sabe ao certo em que dia este foi encaminhado e nem o dia que foi publicado no Diário Oficial. Mas, segundo os relatos existentes, deve ter sido pouco antes do falecimento de Mestre Irineu, que ocorreu no dia 6 de julho de 1971. De toda maneira, dado seu total alheamento das reais práticas e concepções vigentes entre os membros da comunidade, esse estatuto nunca foi efetivamente implementado. Posteriormente, após uma série de desavenças internas que acabaram por levar à fragmentação do grupo original e à constituição de novos centros, esse texto foi abandonado e substituído por novos estatutos mais adequados. A passagem do Mestre. Fala-se que meses antes de sua morte, Mestre Irineu recebeu presságios da iminência de seu fim. Disse que foram comunicações de sua guia espiritual, a Rainha da Floresta, avisando de que o dia de sua passagem estava próximo. Segundo Dona Persília Ribeiro, ele teria recebido após seu aniversário por volta dos dias 17 ou 18 de dezembro de 1970,
A primeira dessas comunicações na forma do hino 129, Pisei na Terra Fria. Nessa época, os seus seguidores vinham acompanhando a piora de sua saúde e, ao ouvirem o novo hino, entraram em estado de tristeza profunda. Muitos até caindo aos prantos, temendo o pior. Paulo Serra comentou sobre o recebimento do hino 129, Pisei na Terra Fria. Quando ele teve um problema, aí ele recebeu esse hino. Todo mundo chorava, aquela confusão medonha e tal. Aí que ele disse, pediram a minha volta e eu voltei e tal. Pensei aí, depois ele recebeu Terra Fria. Eu cheguei assim e disse, papai, esse hino não está indicando que o senhor não vai fazer a sua passagem, não? Ele disse, não, não é assim não. Se fosse, não estava a tempo não. Eu disse, não senhor, não tá não. Não papai. Se for assim eu vou me embora. Ele disse, não meu filho, eu ainda vou viver muito. Se Deus permitir, vou buscar os 100 anos. Aí eu me tranquilizei, né? Paulo Serra. Hino 129. Pisei na Terra Fria. Mestre Irineu. Pisei na terra fria e nela eu senti calor. Ela é quem me dá o pão, a minha mãe que nos criou. A minha mãe que nos criou e me dá todos os ensinos. A matéria eu entrego a ela e meu espírito ao divino. Do sangue das minhas veias eu fiz minha assinatura. Meu espírito eu entrego a Deus e o meu corpo à sepultura. Meu corpo na sepultura, desprezado no relento. Alguém fala em meu nome, alguma vez em pensamento. Assim, dias depois do recebimento do hino, mestre Irineu viu-se obrigado a convocar uma reunião para apaziguar o sofrimento dos seus seguidores. Segundo Wilson Carneiro, ele chamou uma reunião e esclareceu. Esse hino não é só para mim, é para todo mundo. Todo mundo que nasce, morre. Refletindo a notória tensão, então existente entre a Igreja Católica e o Daime, dizia-se que quando chegasse um padre na sede de trabalhos do Daime, faltariam poucos dias para ele se ausentar da matéria. Segundo Júlio Carioca, membro da diretoria do Ciclo. Um dia o mestre Irineu me chamou e disse que sua professora havia lhe dito que um dos avisos que ela lhe daria quando estivesse perto dele fazer sua passagem era a presença de um padre na sua sede. Carioca, 1998. Portanto, quando na segunda quinzena de junho de 1971, depois do festejo de São João Batista, o último inário oficial do qual mestre Irineu participou, ao despontar de uma bela tarde, apareceu no portão de mestre Irineu, Padre Pacífico, acompanhado de 2 freiras. A visita foi recebida como portentosa. Júlio Carioca estava presente na hora e diz ter ouvido o mestre Irineu exclamar: "Que tempo é esse, minha mãe?" De imediato ele teria se lembrado do aviso que sua guia tinha lhe feito. Comenta-se que ele recebeu muito bem o padre e as 2 freiras. Antigos seguidores falam que ele ficou conversando com o padre, enquanto Dona Peregrina e Lourdes Carioca atendiam as freiras. O padre pediu a mestre Irineu permissão para assistir a um ritual do Daime, e mestre Irineu de imediato aceitou, marcando a ocasião para o dia 14 de julho, aniversário de Dona Peregrina. Esse trabalho seria um misto de apresentação para os padres e um presente para Dona Peregrina, segundo Júlio Carioca. Assim que eles saíram, seu mestre Irineu me chamou e disse: "Júlio, amanhã você vai à cidade e avisa todo mundo que dia 14 o fardamento é branco para esta apresentação ao padre." Mestre Irineu completou: "Recebam eles com todas as honras." Considera-se que essas suas palavras finais para Júlio Carioca já prenunciavam o que estava para acontecer. Seria uma maneira de mestre Irineu dar a entender que não estaria mais presente. Logo depois, perguntaram a mestre Irineu se ele queria que fosse feito um trabalho no dia 30 de julho de 1971. Fala-se que ele aceitou. Nesse tempo, embora já tivesse passado a presidência dos trabalhos para Leôncio Gomes, disse que mestre Irineu advertira de que ele iria assumir a direção dos trabalhos
mas que não quisesse ser chefe, pois a chefia ainda continuaria com ele no astral. Arnei de Semin colheu um interessante relato anônimo da maneira em que Mestre Irineu preparou Leôncio Gomes para assumir a função, submetendo a uma fortíssima experiência com o daime, que parece remeter ao antigo costume dos aguasqueiros indígenas de ocasionalmente tomar a bebida em busca de fortalecimento. Percebe-se no decorrer da descrição desse evento como, apesar de estar passando o comando dos trabalhos ao seu seguidor, Mestre Irineu mantém a sua preponderância sobre ele. Leôncio Gomes, quando foi para preparar de receber o cargo de presidente, que o velho Irineu já estava preparando ele, já sabendo da partida que ele tinha de fazer, Leôncio Gomes passou de 9 horas da noite até 3 horas da madrugada. Tinha tomado meio copo de daime, passou de 9 horas da noite até 3 horas da madrugada dizendo que ele não era ninguém, que ele aguentava, e peia, e o mestre de lá de sua casa preparando ele, levando ele no ponto que ele haveria de chegar. Quando deu 3 horas da madrugada, disse: agora ele já está preparado, traz o Leôncio de lá para cá. Ele estava no paiol, jogado lá, e a turma lá aguentando com ele, os auxiliares ali para não deixar ele enfraquecer mais. Aí vem trazendo o Leôncio, como quem vem trazendo um paralítico, uns agarrados de um lado e outros agarrados do outro, arrastando o Leôncio até que chegou na presença do mestre, sentado na cadeira dele, na poltrona dele, sentado lá e olhando. No que Leôncio veio, jogou-se nos pés do mestre Irineu dizendo: me acuda, meu chefe. Mestre Irineu botou a mão na cabeça dele e disse: levante. Leôncio levantou, que parecia que nunca na vida dele tinha tomado daime. Isto eu vi também, a preparação do compadre Leôncio. Disse: levante, que fraqueza é essa? Leôncio levantou, parecia que nunca tinha tomado daime. Desde 9 horas da noite que estava sofrendo, na preparação que ele achava que não dava conta do recado, até 3 horas da madrugada. Chegou lá e ele disse: levante. Leôncio levantou-se, preparado para todos os efeitos. Isso eu vi. Semin, 1998. De acordo com outro relato, depois da concentração do dia 30, Mestre Irineu perguntou se alguém tinha visto o seu enterro. Embora a maioria dissesse que não, seu filho Valcírio teria visto seu pai num caixão, mas ficou calado. Mestre Irineu disse então que havia visto a Virgem Soberana Mãe, a Rainha da Floresta, e que esta havia declarado: de hoje em diante, você é o chefe geral desta missão. Comenta-se que foi nesse momento, após 50 anos de trabalho, que ele teria finalmente recebido o comando no astral, o que seria uma espécie de grau espiritual eternizado. Na linguagem da encantaria maranhense, virou encantado. Você é o chefe, no céu, na terra e no mar, para todos os efeitos. Todo aquele que se lembrar de você e chamar por você de coração e confiar, receberá a luz. Nessa mesma concentração, um pouco antes de receber o comando no astral, Mestre Irineu disse que tinha encontrado o seu remédio, e disse também que iria ficar bom e que seu remédio tinha em todo canto. Hoje seus seguidores consideram que o remédio sobre o qual falava era a terra, significando a sua morte. Dona Persília Ribeiro comentou sobre isso. Nessa época houve um pedido da Irmandade para que o mestre ficasse. Nós perguntamos e ele chegou a contar: eu não sinto dor, eu não sinto fome, eu não sinto nada. O que eu sinto é não ter para quem entregar o meu trabalho, e saudades de vocês. Eu sinto uma saudade tão grande de vocês, que é isto que está me abatendo. Ele com certeza estava sabendo de sua passagem, e sabia que a maior parte não estava preparada. E não era por falta de ensino. Todos sabiam que quando precisasse de algo, era só correr e perguntar ao mestre. Todos achavam que nunca haveria de ficar sem ele. Ele foi se abatendo, já não mais comia carne, disse que o organismo dele não mais aceitava essas coisas. E a gente vendo ele se abater. Perto do dia 30 de junho de 1971, perguntei para ele:
O senhor não gostaria de uma concentração para melhorar sua saúde? É bom, então vamos fazer. Chame o pessoal mais próximo. Mas dias antes dessa concentração, ele já tinha chamado Leôncio Gomes e entregado a direção dos trabalhos. Leôncio, você vai tomar a direção dos trabalhos. Você não vai ser chefe. A chefia é comigo mesmo. Mas fique aí para receber as pessoas, para ensinar a doutrina e tudo bem. Escute o que eu estou dizendo. Não faça mais do que eu estou lhe entregando. Porque se alterar alguma coisa, você não vai resistir. No dia 30, nos reunimos para a concentração. Quando terminou, ele perguntou para o povo: quem foi que viu o meu enterro? As pessoas disseram que não tinham visto nada. E ele falou que tinha recebido um remédio e que ia ficar bom. E que remédio é esse, mestre? É um remédio que tem em todo canto. Continuou. Eu cheguei num salão onde tinha uma mesa ornada, toda composta, com as cadeiras em seu lugar. Só tinha uma cadeira vazia, a da cabeceira. Foi aí que a Virgem Soberana Mãe chegou ao lado dele e disse: de hoje em diante você é o chefe geral desta missão. Depois de 50 anos de trabalho, é que ele foi receber o comando. Você é o chefe, no céu, na terra e no mar, para todos os efeitos. Todo aquele que se lembrar de você e chamar por você, de coração, e confiar, receberá a luz. Isso foi no dia 30 de junho de 1971. No dia 6 de julho, ele foi embora. E a história do remédio é a terra que se pisa em cima. Ele não foi para debaixo da terra? E ninguém entendeu. Ele não disse que tem em todo canto? É a própria terra. Outro pai, ninguém encontra. Comenta-se que mesmo ciente da iminência de sua passagem, Mestre Irineu preferiu não dizer nada para seus seguidores. Disse também que sua guia espiritual lhe dissera que a escolha do dia em que deveria fazer sua passagem estava em suas mãos. Observemos o depoimento abaixo de João Rodrigues sobre este tema. Um dia ele disse para mim que ele ia se perpetuar, tanto que quando chegou a notícia que ele tinha falecido, eu estava achando que era mentira de quem chegou dizendo, mas na realidade foi verdade. Depois eu fui juntar os pingos no i. Ele me disse na realidade que estava fazendo a viagem, mas eu não peguei direitinho. Eu perguntei a ele antes, do dia da concentração, qual era o estado de saúde dele. Ele disse: eu estou bem, compadre. Está bem mesmo, padrinho? Estou. Mas está bem mesmo, padrinho? Eu insisti um pouquinho. Ele disse: é, compadre. Só esse frio que está me acatruzando um pouco, mas a minha cura está em minhas mãos. A minha mãe me disse que botou em minhas mãos. A hora que eu quiser fazer a minha passagem, eu faço. Não vai demorar muito, não. Mas eu não fazia ideia que seriam 8 dias depois, ou melhor, 7. Nós fizemos o trabalho uma quarta, e ele foi na terça. Então, deu 7. João Rodrigues. Na manhã de segunda-feira, dia 5 de julho de 1971, Dona Persília Ribeiro passou na casa de Mestre Irineu como sempre fazia. Ele estava alegre e bem disposto, não dava sinais que estaria prestes a falecer, e pediu a Dona Persília que ela ficasse mais um pouco. Ela atendeu a seu pedido e ficou com ele até cerca das 3 da tarde. Parecia-lhe que ele estava realmente bem, e assim, ela finalmente resolveu se despedir dele, pedindo-lhe a bênção. Ao sair, Mestre Irineu, de uma maneira que não era de seu costume, lhe fez a recomendação que fosse muito feliz. Segundo ela contou, todo dia, quando eu saía daqui, ia lá, e se não fosse, ele reclamava. Nesse dia eu fui, ele estava alegre, parecia não estar sentindo coisa nenhuma. Conversava e contava história. Fiquei um tempo por lá, e disse que ia voltar para casa para fazer o almoço. Ele disse: você não vai não. Você está com fome? Chamou a menina para botar o almoço na mesa. Você não vai agora não. Quero conversar com você. Ele estava na maior alegria, contando tudo. Eu pensei: graças a Deus, ele está bom. E disse para ele: amanhã eu vou à rua, pois vou receber.
Vá, pode ir. Quando deu 3 horas da tarde, ele disse: se você quer ir para casa agora, pode ir. Aí eu tomei a bênção e ele fez uma recomendação, como nunca tinha feito antes. Não entendi nada. Eu vi ele tão alegre que eu não suspeitei de coisa alguma. Ele me recomendou que eu fosse muito feliz. Saí tranquila e satisfeita. Ele era como meu pai, pois foi quem me criou. João Rodrigues, Nica, esteve também com o mestre Irineu nessa segunda-feira, por volta das 19h30, para lhe entregar a documentação do centro devidamente registrada no livro de pessoas jurídicas do Fórum da Comarca de Rio Branco. Foi seu último encontro com o velho líder em vida. Todos estavam preocupados e muito aflitos com a saúde de mestre Irineu, e uma comissão de cura havia programado realizar na quarta-feira, dia 7 de julho de 1971, a terceira sessão de um trabalho que estava sendo realizado em seu benefício. Assim, ainda no dia 5, seu filho de criação Paulo Serra passou em sua casa, depois que João Rodrigues tinha saído, para ver se ele precisava de alguma coisa. Mestre Irineu o tranquilizou como se nada estivesse para acontecer. Paulo Serra conta sobre suas últimas horas com seu pai de criação. No início do ano de 1971, ele começou a sentir problema de rim. Ele tomava remédio de farmácia para fazer gosto aos outros. Mas o verdadeiro remédio dele mesmo era o daime. Aí, quando foi no mês de julho, eu já sentia ele meio cansado. Aí no dia 5 à noite eu tive lá. Aí eu disse: papai, tio Leôncio quer que eu vá com ele no roçado. Eu disse que não ia porque ia fechar o motor. O senhor está bem? Ele disse: tô, porque todo dia eu ia lá. Quando eu não ia de manhã, eu ia na boquinha da noite. Todo dia eu tinha aquela obrigação. Eu disse: então tá. De manhã cedo eu venho aqui, porque vou fechar o motor do meu carro. Ele disse: tá bom. Eu disse: o senhor tá bem? Ele disse: tô. No outro dia foi que o tio Leôncio me chamou. Eu cheguei aí, ele não queria ir, mas queria que eu fosse. Aí Dona Maria me chamou dizendo que ele tinha feito a partida dele. Paulo Serra. Na terça-feira, dia 6, antes das 9 horas da manhã, tudo parecia estar tranquilo. De repente, Otília, esposa de Daniel Serra, sobrinho do mestre, e Maria Zacarias ouviram um barulho no quarto do mestre Irineu. Era ele que agonizava e passava por uma crise de micção. Fala-se que Dona Peregrina levantara e estava fora do quarto. Chico Martins, antigo seguidor de mestre Irineu, casado com a viúva de Antônio Gomes, Maria Gomes, estava por perto e correu para acudir. Existem duas versões para esse momento. Numa se diz que Paulo Serra foi chamado por Maria Zacarias e de imediato foi socorrer seu pai de criação. Nessa versão fala-se ainda que ele, sentindo que mestre Irineu ia fazer a passagem, botou-lhe uma vela na mão, segundo o costume local. Segundo relata, saiu Nica, tio Leôncio foi para lá, outro pessoal foi tudo para longe de casa. Tio Leôncio me adulou para eu ir buscar borracha. Eu não quis ir, eu estava montando o motor do meu jipe. Quando Maria Zacarias chegou, Zé Paiva disse: quem está dentro de casa, vá tomando banho na cacimba lá embaixo. Aí a Maria Lourdinha chegou e disse: compadre, o padrinho, compadre, o padrinho. Eu estava só com uma bermuda, só fiz pegar a camisa, botar no ombro. Quando acabei de vestir a camisa, estava lá dentro do quarto dele. Ele levantou-se da rede, foi para a cama, da cama veio para a rede. Não deu certo, foi para a cama. Quando ele veio para a rede, aqui assim, ancorei ele no ombro. Aqui eu já senti peso. Levei para a rede. Ele passou perto de mim, aí eu olhei no olho dele, já vi diferente. Olhei para o armário, tinha uma vela assim, botei na mão dele. Chico Martins chegou e o segurou. E aí ele deu o último suspiro. Paulo Serra. Os relatos em que nos baseamos para escrever este livro muitas vezes se revelam incongruentes.
Isso se deve em grande parte à natureza fluida de recordações evocadas longo tempo após os eventos lembrados e que não podem deixar de se contaminar pelos significados que lhes são atribuídos posteriormente. Passado tanto tempo, a nós, atualmente, somente nos cabe registrar as diferentes versões. Assim, diversas pessoas dizem ter estado presentes nos momentos finais de Mestre Irineu, enquanto outros contestam suas afirmativas. Existem, por exemplo, outras versões desse episódio, segundo as quais Paulo Serra não teria estado presente e Mestre Irineu estaria deitado numa rede quando sofreu a crise urinária, seguida por um infarto. Fala-se que nesse instante, Mestre Irineu se levantou da rede, ficou em pé e logo depois desfaleceu nos braços de Chico Martins, que o colocou novamente na rede, já sem vida. Comenta-se que ele estava suando muito, com um largo sorriso e lágrimas lhe caindo no rosto. Nesse momento deram-se conta de que Mestre Irineu já não estava mais vivo. Comunicação pessoal de Otília, esposa de Daniel Serra, que estaria presente na hora. Eram 9 horas da manhã de terça-feira, do dia 6 de julho de 1971. Nesta versão, disse que logo após o seu falecimento, Maria Zacarias chamou Paulo para comunicar-lhe a morte de seu pai. De toda forma, o relato de Paulo Serra continua, narrando os momentos que se seguiram ao falecimento de Mestre Irineu. Aí eu fui atrás de tio Leôncio e fui atrás do senhor José das Neves, pai biológico de Paulo Serra. Fui avisar. Antes de ir atrás de José das Neves, fui ao palácio avisar ao Dantinha, Vanderlei Dantas, que era o governador. Não queriam deixar eu entrar, eu estava de bermuda. Aí eu empurrei um para o lado, outro para outro. O soldado pegou meu braço, eu puxei ele para frente. Não sei aonde eu arranjei força. Foi quando eu dei à frente do Dantinha. Aí ele disse: "Deixe o homem entrar, o homem está em estado de desespero." "O que é que está acontecendo, meu filho?" Eu disse: "Sua Excelência, eu vim avisar que Raimundo Irineu Serra faleceu." Ele disse assim: "Já pegaram o caixão dele para ele?" "Não, senhor. Foi agorinha." Agora, tá com questão de uns 10 minutos. Quero que o senhor ponha um anúncio na rádio. Veja o que o senhor puder fazer." Ele disse: "Vou levar o caixão." Eu disse: "Então leve, que eu vou atrás do senhor Leôncio." Fui atrás do tio Leôncio no quilômetro 40 da estrada de Porto do Acre. Trouxe ele e o deixei aqui. Eu fui atrás de Zé das Neves. Tudo bem, aí eu fiquei pensando na minha vida. Se eu soubesse que era assim, não tinha vindo para cá. Mas estava escrito, né? Eu não sabia disso. Paulo Serra. Jair Facundes, filho de João Rodrigues Facundes, Nica, manifesta suas dúvidas sobre esse relato em suas palavras. Não é crível que um cidadão chegue como narrado num palácio de governo e empurre os guardas para os lados e, na força, abra a porta do gabinete e informe algo. Quem avisou o governador e teve que passar burocraticamente e sem o recurso da força pela guarda natural e tradicional que antecede todo o gabinete de governador foi meu pai, como secretário que era. E foi ele também quem providenciou a parte burocrática, como consta na cópia do livro de registro de óbito. Após a morte de Mestre Irineu, a notícia correu rapidamente e a tristeza tomou a comunidade e as redondezas do centro. Em pouco tempo, a notícia ganhou dimensão. O radialista Mota de Oliveira, uma das últimas pessoas curadas por Mestre Irineu, anunciava seu falecimento nas ondas da Rádio Capital. A cidade de Rio Branco parava para ouvir a triste notícia. Os membros da Irmandade do Daime, que moravam na capital, eram golpeados pela notícia da perda. Nesse dia, Dona Persília Ribeiro tinha ido direto do Alto Santo para o centro de Rio Branco, como no dia anterior havia dito a Mestre Irineu que faria. Só veio a receber a notícia de seu falecimento quando estava em frente ao Palácio do Governo, conforme conta. De tarde, começo da tarde, eu saí com Pedro. Fomos ao departamento de finanças e de lá um amigo nosso, João Lopes, perguntou sobre o mestre.
Ele era assessor do governador Vanderlei Dantas e se dava muito com a gente. Tomava daime também. Respondi que o mestre estava bem. Ele disse que o governador estava querendo visitar o mestre, mas estava sem tempo. Saímos e quando chegamos em frente ao palácio, encontramos a esposa do seu Doca. Ela vinha amarela, com os cabelos assanhados. Foi logo dizendo: "O mestre, meu Deus, o mestre morreu." Menina, que conversa é essa? Mas Deus me deu um conforto naquela hora e eu não acreditei. Pensei que ele pudesse ter tido uma agonia, um mal-estar. Mas não, eu saí de lá, ele estava bem. Ele não pode ter morrido. Mas é verdade. O filho do seu Wilson acabou de chegar de lá. Mas eu não queria acreditar. Desistimos de fazer as compras e passamos em frente ao mercado. Lá estava o maior burburinho. Gente se movimentando, arrumando um carro para ir até a colônia. Pegamos um carro também. Parecia uma procissão. A notícia tinha se espalhado, mas eu não acreditava. Será que é verdade? Passei em casa rapidamente e fomos para lá. Só acreditei quando cheguei. Ele ainda estava na cama, o suor derramando, como se estivesse trabalhando muito. Logo nas primeiras horas daquela manhã foram tomadas as primeiras providências para seu velório. Foi possivelmente o dia mais triste da história da comunidade do Daime. O corpo do mestre permaneceu em sua residência até ser vestido com a farda oficial. Na sede, os homens arrumavam os bancos e a mesa central para o ritual de velório, e no local escolhido para o enterro foi dado início à construção do jazigo, para que estivesse pronto para o dia seguinte. Todos os seguidores de Mestre Irineu foram convocados a trajar a farda oficial branca. Em acordo, os homens resolveram homenagear o líder, colocando na farda a palma, antigo adereço que tinha sido retirado recentemente. Daniel Serra, comandante do salão na época, teria sugerido a Leôncio que se formasse uma guarda de honra, e este aprovado a ideia. Assim, um grupo de homens teria recebido o corpo de Mestre Irineu, segundo Daniel Serra, perfilados em forma de V, significando vitória. Notamos, porém, que na figura 84, as filas masculinas aparecem como paralelas. O caixão foi colocado ao centro, coberto pela bandeira nacional. Comenta-se que essa homenagem com a bandeira dava a todos os presentes no velório a sensação de que se prestavam as honras a um chefe de Estado. Na cidade, o governador Vanderlei Dantas divulgava a nota de pesar pelo falecimento do grande líder. Quanto à cerimônia do velório de Mestre Irineu, o novo presidente Leôncio Gomes havia convocado a todos os presentes para participarem da missa e da execução do Inário Cruzeiro na sede com o corpo presente. A missa começou às 16h. O Inário Cruzeiro foi executado sentado e cantado a capela, sem instrumentos musicais e sem maracá. Segundo João Rodrigues Facundes, Nica, os hinos do Cruzeiro foram cantados com intercalação das preces Pai Nosso, Ave Maria e Salve Rainha. Comunicação pessoal de João Rodrigues Facundes, dada em julho de 2008. Comenta-se que a emoção, o sentimento de dor e a tristeza eram visíveis por todo lado, principalmente durante a execução do inário. Diz-se que os semblantes dos seguidores pareciam flutuar no vazio, atingidos por um acontecimento inesperado. Fala-se que durante a madrugada os homens da guarda de honra já estavam exaustos. Segundo Daniel Serra, Leôncio Gomes, o recém-empossado presidente do centro, comentou que eles já não aguentavam mais ficar em suas posições. Daniel Serra insistiu, dizendo que seriam somente mais algumas poucas horas e que possivelmente o mestre estaria satisfeito com a disposição dos homens em saudá-lo na sua passagem, perfilados dessa forma. Comunicação pessoal de Daniel Serra, em janeiro de 2007. Ao amanhecer do dia 7 de julho de 1971, após as longas horas em que se executou o Inário Cruzeiro e se ouviu os discursos proferidos por autoridades e oradores do centro, foram tomadas as primeiras providências para organizar
o cortejo que levaria o caixão de Mestre Neu ao local do jazigo que ele havia escolhido. Somente então, no meio da manhã de quarta-feira, os homens que estavam perfilados ao caixão puderam deixar suas posições para seguir o cortejo fúnebre. Assim, tanto o velório quanto o enterro tiveram dimensões formais que lhe emprestavam um ar de solenidade oficial. As pompas do velório de Mestre Neu se assemelhavam às de sepultamento de oficiais militares ou autoridades políticas. A cerimônia também se diferenciava daqueles de antigos seguidores seus já falecidos, uma vez que estes haviam sido velados, sem os presentes estarem fardados. Comenta-se que Mestre Neu, desde a época em que estava casado com Dona Raimunda, já falava abertamente sobre o local onde queria ser enterrado. Havia escolhido um terreno para seu jazigo, 200 metros à frente de sua casa, ao lado da residência de Leôncio Gomes. Mesmo assim, o local teve que ser preparado às pressas enquanto ocorria o seu velório, segundo o relato de Paulo Serra. O Mestre Neu falou para mim e para minha mãe, Raimunda, onde ele queria ser enterrado. Eu tinha 12 anos. Era um lugar que tinha um pé de cumaru-ferro de um lado e que soltava só um toco e um palheiro do outro lado. Ele estava fazendo as covas de milho para plantar, que ele fazia as covas ali assim, uma cova aqui, a outra aqui, entendeu? Ele chegou ali, ficou em pé olhando um tempo. Ele disse: Raimundo e Paulo, quando eu morrer, quero ser sepultado aqui. Raimunda, talvez você não esteja mais aqui, mas seu Paulo está. Eu disse: papai, que conversa é essa? Ele disse: vai ser aqui. Vai passar a estrada aqui. Eu quero estar aqui olhando para quem passa de carro ou de pé. Todos vão passar por aqui. Eu disse: que nada, papai. Ele disse: meu filho. Eu disse: quando é que vai passar a estrada aqui, papai? Não tinha estrada não. Os carros antigamente vinham por dentro do Alberto Torres até o terreiro dele, mas só vinha mês de julho, agosto, setembro. Aí depois já começava a dar uns pingos de chuva. Aí já não vinha mais, que era uma tabatinga doida. Paulo Serra. Paulo Serra pediu ao governador Vanderlei Dantas autorização para enterrar seu pai no local escolhido por ele. Fala-se que o governador já estava ciente da solicitação e logo autorizou a realização do enterro naquele terreno. O governador enviou também a banda da Polícia Militar fazer as honras e tocar no cortejo de seu amigo, na manhã de quarta-feira do dia 7 de julho de 1971. No encerramento do velório, os seguidores de Mestre Neu fizeram suas últimas despedidas na sede, e ao final da manhã o caixão foi fechado e coberto com a bandeira do Brasil. Em preparação para a saída, os presentes formaram duas filas, com os homens fardados de um lado e as mulheres fardadas do outro. À frente das duas filas ia o caixão, carregado por 6 fardados, entre eles Daniel Serra e Leôncio Gomes. Os visitantes que prestigiavam a cerimônia se agruparam em torno das filas, sem a preocupação de manter separado os homens e as mulheres, já que esta orientação se aplicava somente aos fardados. O caminho da sede até o terreno escolhido por Mestre Neu tinha algo em torno de 800 metros. Todo o percurso foi acompanhado pela banda da Polícia Militar, que seguia logo atrás do caixão, junto com o restante do cortejo, tocando marchas fúnebres. Um após outro, os seguidores se revezavam segurando as alças do caixão. Mestre Neu, com seus 1,98 m de altura, pesava na época de sua morte algo em torno de 110 quilos. Assim seu caixão era enorme e pesado. Sabe-se que seu sobrinho Daniel Serra segurou a alça da esquife do começo ao fim do trajeto. Mas isso não foi possível para Leôncio Gomes, cujo físico não era adequado para suportar por muito tempo todo esse peso. Calcula-se que ao todo cerca de 300 pessoas, entre amigos, conhecidos e seguidores, acompanharam o corpo de Mestre Neu no cortejo fúnebre. Antes do portão de entrada do terreno da sede do Daime, havia uma estrada com uma ladeira não muito íngreme, que levava ao local onde Mestre Neu escolhera para ser enterrado.
Esta passava ao lado do açude da sede. A figura 89 mostra o cortejo antes de subir essa ladeira. Finalmente chegou-se ao local escolhido ao lado da residência de Leôncio Gomes da Silva, atualmente também enterrado lá, junto ao mestre Irineu. Ao final das marchas fúnebres, o corpo de fardados cantou os hinos novos. Fala-se que com acompanhamento da banda da Polícia Militar. De forma geral, todos, tanto os adultos quanto as crianças, choravam pela perda. Dona Peregrina Gomes Serra, acompanhada de Zulmira, sua mãe, e de seus irmãos, Raimundo Gonçalves, Heloísa, Benedita, Jovita e Joca, recebiam os pêsames das autoridades, amigos e admiradores do líder. Ela mostrava sentir mais que todos a profunda perda de seu grande companheiro, conselheiro, amigo e esposo. Mestre Irineu vivera 13 anos ao seu lado. Embora não tenham nascido filhos dessa união, Mestre Irineu havia trazido seus filhos de criação, Paulo Serra e Marta Serra, para o convívio do casal. Dona Peregrina era bem mais jovem que seu marido e se tornava viúva aos 33 anos de idade. Comenta-se que ela, em seu íntimo, sabia que era muito provável que fosse vê-lo partir primeiro, mas que não imaginara que seria naquele dia. Tão grande era a comoção que o orador Luiz Mendes do Nascimento chegou a desmaiar sobre o caixão fechado. Abaixo vemos fotos desse momento de dor de Dona Peregrina Gomes Serra e outros seguidores mais próximos de Mestre Irineu. O esquife foi colocado no jazigo, em volta pela bandeira nacional. A Irmandade comovida dava adeus a seu mestre, após 40 anos de devoção e fé que marcaram a implantação da doutrina da Rainha da Floresta em Rio Branco. Após o enterro, cansados e desolados com a falta de seu mestre, todos voltaram para suas casas. Aquele momento torna-se inesquecível para muitos de seus admiradores, seguidores e amigos que estiveram ali presentes. Encerrava-se então toda uma história conjunta, envolvendo o líder carismático e seus seguidores. Agora que o mestre descansava na sua nova morada, no jazigo próximo à sua casa, abria-se um novo capítulo na história daquele povo. No dia seguinte, João Rodrigues, Nica, foi ao fórum da cidade de Rio Branco registrar o óbito de Mestre Irineu. Conforme já visto, antes mesmo do falecimento, uma série de rivalidades já haviam se manifestado entre seus seguidores, tendo em vista a formação de uma nova liderança. Uma vez selada a gaveta do jazigo, as desavenças se acirraram e, decorrido certo tempo, a própria comunidade sofreria uma série de segmentações. Uma das maneiras em que a competição se manifestava era através de diferentes interpretações que passavam a ser apresentadas sobre quais teriam sido as verdadeiras vontades e intenções de Mestre Irineu. Assim, nesse momento, instaurou-se uma discussão sobre como ele queria ser sepultado. Alguns lembravam a letra de seu último hino, onde ele falava em terra fria. Apontavam também que havia dito a seus discípulos que seu remédio tinha em todo lugar, era a terra, alegando que isso estaria em contradição com a forma de sepultamento escolhida. Criticavam o fato de que, ao invés de ser colocado sob a terra, seu corpo havia sido depositado acima do chão em um jazigo, construído às pressas em forma de gaveta. Como temos ressaltado nos relatos da vida de Mestre Irineu, são frequentes os dados contraditórios ou discrepantes. Assim, na certidão de óbito consta que Mestre Irineu morreu de infarto do miocárdio, diagnosticado pelo médico Dr. José Cerqueira. Nela também estão seu nome completo, sua residência, o dia do óbito e sua causa, assim como outros dados pessoais como cor, profissão, idade, estado civil, filiação, naturalidade e lugar de sepultamento. Apesar de serem registrados de maneira oficial, alguns desses dados não podem ser tomados como factuais. Em relação à sua idade, há controvérsia, conforme já se apontou anteriormente. Na sua certidão de batismo está registrado que ele nasceu no dia 15 de dezembro de 1890, mas na sua carteira de identidade consta que ele nasceu em 15 de dezembro de 1892. Quando perguntado, o Mestre Irineu sempre dizia que nascera em 1892.
embora não se tenha dados suficientes para resolver a questão de forma definitiva. Vale lembrar que é muito comum pessoas pouco alfabetizadas não saberem a data de seu nascimento com precisão, além de ser muito frequente o erro de datas nos registros de nascimento. Contudo, isto geralmente implica em se atribuir ao indivíduo uma data de nascimento posterior à verdadeira. Geralmente, é do dia do registro. No caso de Mestre Irineu, a data apresentada no batismo expedido em São Vicente Ferrer é anterior à do seu registro de nascimento. Além disso, é normal surgir enganos em registros civis feitos muitos anos após o nascimento da pessoa. Mas no caso do batistério de Mestre Irineu, observa-se que ele se apresenta entre outros registros feitos em ordem sequencial, o que parece indicar que seu batismo se deu pouco depois de seu nascimento e que a data inscrita no batistério seja mais correta. Assim, o mais provável é que ele tenha nascido em 1890. Outro problema que se apresenta é relacionado ao seu nome. Seguindo-se as normas costumeiras, este deveria ser Raimundo Irineu de Matos, mas o que consta em seus documentos oficiais é Raimundo Irineu Serra. Como já comentamos, tudo indica que foi ele o responsável pela troca do sobrenome, optando pelo materno ao invés do paterno. Seu desejo de se afastar do nome paterno parece ter se estendido também à maneira como falava de sua mãe, a quem sempre se referiu como Joana da Assunção Serra, embora na certidão de óbito dessa senhora conste o nome Joana de Assunção de Matos. Supõe-se que isso seja devido ao desgosto que sentia em relação à separação de seus pais, talvez atribuindo ao pai a culpa pela dissolução do casal. Nosso raciocínio parece ser confirmado pelo fato que sua irmã não optou por uma mudança desse tipo, mantendo em sua carteira de trabalho o sobrenome paterno. A trajetória subsequente de Mestre Irineu gerou outros dados discrepantes agora no registro de óbito. Consta, nesse documento, que ele foi sepultado em Rio Branco, no cemitério São João Batista, o mesmo onde estava sepultada Dona Francisca, sua segunda mulher, e seu amigo Manuel Fontinelli de Castro. Mas como acabamos de apresentar, não há dúvida de que Mestre Irineu esteja sepultado no Alto Santo, num terreno a cerca de 200 metros de sua antiga casa. Nossa investigação nos revelou que não existem registros de cemitérios comunitários daquela época na Prefeitura de Rio Branco. Na Prefeitura nos explicaram que, para todos os efeitos, os registros de enterros ocorridos em cemitérios comunitários da cidade de Rio Branco eram na época lavrados como se tivessem acontecido no São João Batista, para que o cartório de registros de nascimentos e óbitos reconhecesse os sepultamentos. Para casos como o de Mestre Irineu, em que o corpo estava sepultado fora até do cemitério comunitário, era mais difícil ainda se conseguir tal registro. Entendemos assim que o fato dele ter sido sepultado no terreno de sua escolha devia-se mais a um arranjo de seu amigo o governador do que um ato de sepultamento legitimamente legalizado no Acre. Vale a pena dizer que no antigo território federal do Acre não se tinha muito controle de registros de cidadãos. Atualmente o cartório já reconhece o cemitério comunitário do Palmeiral, no Alto Santo, assim como reconhece outros cemitérios comunitários de Rio Branco. Portanto, a partir do ano de 2000, todos os mortos da comunidade que são sepultados no cemitério Palmeiral têm seus óbitos legitimamente reconhecidos em cartório, mesmo continuando a inexistir um registro formal do cemitério Palmeiral na Prefeitura de Rio Branco. A nova fase da comunidade do Daime, iniciada com o falecimento de Mestre Irineu, continuou a ser marcada por fortes rivalidades e competição pelo comando do centro. Estas já haviam afligido o próprio Mestre Irineu, levando-o a recorrer a diversas estratégias para neutralizá-las, ainda em vida. Agora, na sua ausência, só restava aos seus seguidores a recordação de sua liderança e de seus ensinamentos. O estatuto estava oficializado e Leôncio fora indicado para a presidência, mas para muitos ele não era o mestre. Ele não detinha o poder e inspirações que o mestre recebia da Rainha da Floresta, e nem mesmo seu carisma inovador. Leôncio tinha sido designado por Mestre Irineu para ser o zelador de sua doutrina.
mas fora também advertido de que não deveria querer ser chefe, pois o chefe ainda seria o mestre no astral. Daquele momento em diante, Leôncio tinha que gerir uma complexa rede social e procurar reconciliar as interpretações das várias correntes de poder, formados por diferentes grupos e famílias das várias extensões agregadas à sede central. Mas para tanto ele não contava com o prestígio do mestre e era apenas visto como seu seguidor. Começava então um novo período na comunidade, em que o carisma tinha que ser transferido do mestre Irineu através do uso da bebida sacramental para ser depositado na comunidade e nas suas novas lideranças. Os anos que se seguiram viram o acirramento das tensões comunitárias, que em alguns casos acabaram se tornando irreprimíveis, dando lugar a dissidências do grupo original e resultando até no surgimento de profundas animosidades pessoais entre antigos integrantes do Daime. Atualmente, em certos momentos, ainda se podem perceber tensões entre as diferentes facções que se instauraram, mas a crescente legitimidade e o prestígio oficial que vem sendo alcançado pela religião deixada por Mestre Irineu tem contribuído para a amenização de muitas das desavenças. Porém, acima de tudo, deve prevalecer a lembrança dos seus ensinamentos e a fé em sua continuada presença nos rituais do Daime, conforme colocado no hino 111 do Cruzeiro. Hino 111. Estou aqui, Mestre Irineu. Estou aqui e não estando como é. Eu penso, na verdade, me vem tudo o que eu quiser. A minha mãe me trouxe, ela deseja me levar. Todos nós temos certeza deste mundo se ausentar. Eu vou contente, com esperança de voltar. Nem que seja em pensamento, tudo eu hei de me lembrar. Aqui findei, faço a minha narração, para sempre se lembrarem do velho Juramidã. Estou aqui, eu não estando como é. Eu penso na verdade, me vem tudo que eu quiser. Estou aqui, eu não estando como é. Eu penso na verdade, me vem tudo que eu quiser. A minha mãe me trouxe, ela deseja me levar. Todos nós temos a certeza desse mundo se ausentar. A minha mãe me trouxe, ela deseja me levar. Todos nós temos a certeza desse mundo se ausentar. Eu sou contente com a esperança de voltar. Nem que seja em pensamento, tudo eu hei de me lembrar. Eu vou contente com a esperança de voltar. Nem que seja em pensamento, tudo eu hei de me lembrar. Aqui findei, faça a minha narração, para sempre se lembrarem do velho Juramidã. Aqui findei, faça a minha narração, para sempre se lembrarem do velho Juramidã. Ata da reunião de assembleia do Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal. Ata da primeira reunião de assembleia do Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal.
Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 1971, na localidade denominada Alto Santo, cito a colônia Francisco Custódio Freire, às 20 horas no salão principal do prédio, que até então vinha servindo de sede da anterior entidade intitulada Centro Livre, oficialmente e sob a presidência do venerando mestre Raimundo Mestre Irineu Serra. Teve lugar a primeira reunião de assembleia destinada à promulgação oficial da fundação do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, CICLU, Sociedade Autônoma com função cristã, social, cultural e cívica, com base jurídica e responsáveis por suas específicas diretrizes de caráter privado. Momento solene em que mestre Raimundo Mestre Irineu Serra, após haver submetido o estatuto do aludido centro à apreciação geral, consoante assim se lhe é atribuído legalmente, e ter singularmente atingido a sua unânime aprovação, foi o mesmo merecidamente aclamado Mestre Imperador, tendo de imediato e de conformidade com que lhe é facultado em o capítulo 12, letra L, do artigo 22 do Estatuto deste móvel organismo eclético, passado a nomear e consequentemente empossado nos específicos encargos de titulares do Conselho Superior e Comunitário, respectivamente os membros Conselho Superior, Constituição Mestre Imediato, Leôncio Gomes da Silva, Conselheiro José Francisco das Neves Júnior, Conciliares, na classe de Provectos, Antônio José Rodrigues, na classe de Noviços, José Lima da Silva, na classe de Leigos, Luiz Mendes do Nascimento, na classe de Conciliares, Beneméritos, Emílio Furtado Mendonça e finalmente na de Beneméritos, Provectos, Persília Matos da Silva. Conselho Comunitário, Constituição, Dignatário, Raimundo Mestre Irineu Serra. Presidente, Daniel Arcelino Serra. Monitor, Francisco Grangeiro Filho. Gestor, João Gualberto Serra. Secretário, João Rodrigues Facundes. Tesoureiro, Peregrina Gomes Serra. E zelador, Júlio Chaves Carioca. A seguir, o senhor mestre imperador, Raimundo Mestre Irineu Serra, em breves palavras disse da indescritível alegria de que se achava possuído ante o momentoso alcance da concretização do seu lumiar ideal, naquela magnífica ocasião, por si já largamente definido, sob a égide do divino poder e as bênçãos da Virgem e Soberana Mãe, Nossa Senhora da Conceição. Facultada a palavra pelo senhor mestre imperador, dela fizeram uso o conselheiro José Francisco das Neves Júnior e o conciliar Luiz Mendes do Nascimento, os quais, vivamente emocionados, parabenizaram o mestre Raimundo Mestre Irineu Serra pelo especial evento que então, excelente hora vinha de se concretizar, fruto inexpressível de sua herculeia força de vontade, de tudo fazer em prol da humanidade em geral, e para o alcance de cujo esplendoroso êxito de há muito vinha, mestre Raimundo Irineu Serra contando com o indispensável apoio e ilimitada confiança dos valorosos e ilustres homens de bem, e o singular resguardo das principais autoridades do mais novo Estado, da Federação Brasileira. Nada mais havendo a tratar, o senhor mestre imperador, Raimundo Mestre Irineu Serra, deu por encerrada a presente reunião e, para satisfação geral, contou com a presença de elevado número de associados e pessoas graves, especialmente convidadas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai no seu final, assinada pelo senhor mestre imperador, Raimundo Mestre Irineu Serra, e demais membros nomeados e empossados nos conselhos em referência a, e por mim, João Rodrigues Facundes, secretário deste móvel centro, que a escrevi,
Dato e assino: Rio Branco, 27 de janeiro de 1971. Assinam: Raimundo Mestre Irineu Serra, Leôncio Gomes da Silva, José Francisco das Neves, José Lima da Silva, Luiz Mendes do Nascimento, Emílio Mendonça Furtado, Persília Matos da Silva, João Gualberto Serra, Daniel Arcelino Serra, Francisco Grangeiro Filho, Peregrina Gomes Serra, João Rodrigues Facundes, Júlio Chaves Carioca.
Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, Ayahuasca. Relatório final. 1. Introdução. 1. O CONAD é o órgão normativo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, e suas decisões deverão ser cumpridas pelos órgãos e entidades da administração pública integrantes do sistema. Artigo 3º, 1º, 4º, 2º e 7º do Decreto nº 3.696, de 21/12/2000. Assim, no exercício de sua competência legal, aprovou o parecer da CATC, que, por sua vez, adotou pareceres do colegiado que o precedeu, o CONFEM, e abordou outros aspectos pertinentes ao tema uso religioso da ayahuasca, cumprindo destacar a observação final e as conclusões do parecer que o CONAD aprovou, que fique registrado em ata para fins, inclusive de utilização pelos interessados, que não pode haver restrição direta ou indireta às práticas religiosas das comunidades baseada em proibição do uso ritual da ayahuasca. 2. O referido parecer concluiu, abre aspas, a Câmara ratifica as decisões anteriores do colegiado com os aditamentos do presente parecer, conforme referido no ponto número 4. B. Recomenda-se a consolidação in separata de todas as decisões supracitadas para acesso e utilização dos interessados. C. A liberdade religiosa e o poder familiar devem servir à paz social, a qual se submete a autonomia individual. D. Deve ser reiterada a liberdade do uso religioso da ayahuasca, tendo em vista os fundamentos constantes das decisões do colegiado em sua composição antiga e atual, considerando a inviolabilidade de consciência e de crença e a garantia de proteção do Estado às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, com base nos artigos 5º, 6º e 215, 1º da Constituição do Brasil, evitada assim qualquer forma de manifestação de preconceito. 3. A Resolução nº 5, CONAD, de 10 de novembro de 2004, tem por objetivo contribuir para a plena implementação do que foi discutido e aprovado sobre o uso religioso da ayahuasca, e para tanto foi constituído o GMT, que assim terá por premissas as questões decididas pelo CONAD para elaborar com ampla liberdade no estudo do que é preciso fazer, ou seja, na formulação de documento que traduza a deontologia do uso da ayahuasca. 4. O Grupo Multidisciplinar de Trabalho, instituído pela Resolução nº 5, CONAD, de 4 de novembro de 2004, para levantamento e acompanhamento do uso religioso da ayahuasca, bem como para pesquisa de sua utilização terapêutica em caráter experimental, foi oficialmente instalado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e presidente do Conselho Nacional Antidrogas, Jorge Armando Félix, em 30 de maio de 2006, no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, e teve como objetivo final a elaboração de documento que traduzisse a deontologia do uso da ayahuasca como forma de prevenir seu uso inadequado. 5. Ayahuasca. Aqui é referida de modo genérico para manter a uniformidade do texto e a harmonia com a nomenclatura utilizada nos atos oficiais do CONAD, mas é conhecida por diversos outros nomes, conforme a comunidade que o usa no Brasil ou no exterior, destacando-se as expressões mais conhecidas, Oasca, Santo Daime e Vegetal, compostos indistintamente pelo cipó, Banisteriopsis caapi, jagube, mariri, etc., e pela folha Psychotria viridis, chacrona, rainha, etc. 6. Nos termos da referida resolução, o GMT foi composto por 6 estudiosos indicados pelo CONAD, das áreas que atenderam, dentre outros,
os seguintes aspectos: antropológico, representado pelo Dr. Edward John Batista das Neves McRae; farmacológico, bioquímico, Dr. Isaac Germano Carniol; social, Dra. Roberta Salazar Uchoa; psiquiátrico, Dr. Dartil Xavier da Silveira Filho; e jurídico, Dra. Esther Kozovski. E 6 membros convidados pelo CONAD, representantes dos grupos religiosos que fazem uso da ayahuasca, eleitos em seminário realizado em Rio Branco nos dias 9 e 10 de março de 2006, a saber, linha do padrinho Sebastião Mota de Mello, Alex Polari de Alverga, linha do mestre Raimundo Irineu Serra, Jair Araújo Facundes e Cosmo Lima de Souza, linha do mestre José Gabriel da Costa, Edson Lodi Campos Soares, linha independente, outras linhas, Luiz Antônio Orlando Pereira e Wilson Roberto Gonzaga da Costa, considerando que a linha do mestre Daniel Pereira de Matos, popularmente conhecida como linha da Barquinha, decidiu não participar do GMT, conforme carta endereçada ao CONAD. Foi realizada durante o seminário eleição entre os suplentes já eleitos das linhas presentes para o preenchimento da vaga em aberto. Nesta ocasião foi eleito mais um representante da linha do mestre Raimundo Irineu Serra. 7. O GMT contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas, representada pela diretora de Políticas de Prevenção e Tratamento, Dra. Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, e da Assessoria Executiva do CONAD, representada pelas senhoras Débora de Oliveira Cruz e Maria de Lourdes Carvalho. Em suas reuniões ordinárias contou com o apoio do Dr. Domingos Bernardo de Aloísio da Silva Sá, jurista membro titular do CONAD e da Câmara de Assessoramento Técnico Científico, também representada pelo Dr. Marcelo de Araújo Campos e pela Dra. Maria de Lourdes Enel. 8. Além da primeira reunião em que os membros do GMT foram empossados, foram realizadas mais 6 reuniões de trabalho na sala de reuniões da Secretaria Nacional Antidrogas nos dias 28/6, 28/7, 28/8, 23 e 24/10 e 23/11, todas registradas em atas durante as quais se discutiu a seguinte pauta: cadastramento das entidades, aspectos jurídicos e legais para a regulamentação do uso religioso e amparo do direito à liberdade de culto, regulação de preceitos para a produção, uso, envio e transporte da ayahuasca, procedimentos de recepção de novos interessados na prática religiosa, definição de uso terapêutico e outras questões científicas, ayahuasca, cultura e sociedade, e sistematização do trabalho para a elaboração do documento final. 9. O objetivo final do GMT, nos termos da Resolução número 5/4 do CONAD, é identificar o que é preciso fazer para atender aos diversos itens que integram os direitos e obrigações pertinentes ao uso religioso da ayahuasca. O estudo desse, o que é preciso fazer, constituiu-se exatamente nas atividades desenvolvidas pelo GMT, traduzindo assim a deontologia do uso da ayahuasca. Deon do grego, o que é preciso fazer, mais longos, também do grego, estudo. 2. Histórico da regulamentação do uso da ayahuasca. 10. A instituição do Grupo Multidisciplinar de Trabalho expressa dever constitucional do Estado brasileiro de proteger as manifestações populares e indígenas e garantir o direito de liberdade religiosa. Representa o coroamento do processo de legitimação do uso religioso da ayahuasca no país, iniciado há mais de 20 anos com a criação do primeiro grupo de trabalho do CONAD, na época CONFEM, designado para examinar a conveniência da suspensão provisória da inclusão da substância Banisteriopsis caapi na portaria número 2/85 da DIMED, resolução número 4/85 do CONFEM.
11. Este primeiro estudo, após 2 anos, com a realização de várias pesquisas e visitas às comunidades usuárias em diversos estados da Federação, principalmente ao Acre, Amazonas e Rio de Janeiro, resultou em extenso relatório de setembro de 1987, subscrito pelo então conselheiro do CONFEM, Dr. Domingos Bernardo de Aloísio da Silva Sá, presidente do grupo de trabalho, que concluiu que as espécies vegetais que integram a elaboração da bebida denominada de ayahuasca ficassem excluídas das listas de substâncias proscritas pela DIMED. 12. Esta conclusão foi aprovada pelo plenário do antigo Conselho Federal de Entorpecentes em reunião de setembro de 1987, de sorte que a suspensão provisória da interdição do uso da ayahuasca, levada a termo pela Resolução número 6 do CONFEM, de 4 de fevereiro de 1986, tornou-se definitiva, com a exclusão da bebida e das espécies vegetais que a compõem das listas da DIMED. 13. A despeito disso, em 1991, em face de denúncia anônima, por iniciativa do então conselheiro do CONFEM, Paulo Gustavo de Magalhães Pinto, chefe da Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento da Polícia Federal, a questão do uso da ayahuasca foi reexaminada. 14. Disso resultou, mais uma vez, por parte do CONFEM, a realização de estudos acerca do contexto de produção e do consumo da bebida, desenvolvidos pelo Dr. Domingos Bernardo de Aloísio da Silva Sá, o qual, em parecer conclusivo de 2/6/92, aprovado por unanimidade, na 5ª reunião ordinária do CONFEM, realizada na mesma data, considerou que não havia razões para alterar a conclusão proposta em 1987, no relatório final já mencionado. 15. 10 anos depois, em face de denúncias de uso inadequado da bebida ayahuasca, a maior parte divulgada na imprensa e outras tantas dirigidas aos órgãos do poder público, notadamente o CONAD, Polícia Federal e Ministério Público, fato que está amplamente documentado na consolidação das decisões e estudos do CONAD e de outras instituições acerca do uso da ayahuasca, novo grupo de trabalho foi definido pela Resolução número 26, de 31 de dezembro de 2002. 16. De acordo com esta resolução, o GT deveria ser composto por diversas instituições com base no princípio da responsabilidade compartilhada, agora com o objetivo de fixar normas e procedimentos que preservassem a manifestação cultural religiosa, observando os objetivos e normas estabelecidas pela Política Nacional Antidrogas e pelos diplomas legais pertinentes. Não há registro de que este grupo tenha sido constituído. 17. Em 24 de março de 2004, o CONAD solicitou à Câmara de Assessoramento Técnico-Científico a elaboração de estudo e parecer técnico-científico a respeito de diversos aspectos do uso da ayahuasca, ocasião em que o referido órgão de assessoramento do CONAD emitiu parecer apresentado e aprovado na reunião do CONAD de 17/8/2004, o qual serviu de fundamento à Resolução número 5 do CONAD de 4/11/2004, que instituiu o atual Grupo Multidisciplinar de Trabalho. 3. Andamento das reuniões. 18. A fim de atender aos termos da resolução que instituiu o GMT, teve como primeira tarefa, depois de eleger o presidente e o vice-presidente do grupo, respectivamente, Dr. Dartil Xavier da Silveira Filho e Edson Lodi Campos Soares, a elaboração do Cadastro Nacional das Entidades Usuárias da Ayahuasca, CNEA. 19. Acerca desse tema, muitos foram os questionamentos levados em consideração pelo grupo, a começar pela finalidade do referido cadastro, que não se deve servir de mecanismo de controle estatal sobre o direito constitucional à liberdade de crença, artigo 5º, 6º, CF. Discute-se também
acerca de sua objetividade, de sorte que não constassem exigências que viessem a invadir o direito individual à intimidade, vida privada e imagem dos usuários. Artigo 5º, 10, CF. Nesse sentido, chegou-se ao consenso de que responder ou não ao cadastro seria uma faculdade das entidades. 20. Fixado esses parâmetros, o formulário de cadastro foi colocado à disposição dos interessados, acompanhado de carta explicativa e cópia da Resolução nº 5/4 do CONAD. Até a presente data foi cadastrada quase uma centena de entidades, dando também uma dimensão parcial das diversas práticas que são adotadas pelas entidades que fazem uso da ayahuasca no Brasil. O cadastro continua disponível às entidades interessadas. 21. O GMT procurou destacar e consolidar as práticas que para as próprias entidades representam o uso religioso adequado e responsável, anteriormente estabelecidas na Carta de Princípios, resultado do primeiro seminário das entidades da ayahuasca, realizado em Rio Branco em 24 de novembro de 1991. Nas discussões priorizaram-se os seguintes temas: definição de uso ritual, comércio, turismo, publicidade, associação da ayahuasca com outras substâncias, criação de novos centros, autossustentabilidade das entidades, procedimentos de recepção de novos interessados, curandeirismo, uso terapêutico, assim como definição de mecanismos para tornar efetivos os princípios deontológicos formulados. A maior parte das deliberações do grupo foi consensual e estão sintetizadas no item 5, conclusão. 4. Temas discutidos. 4.1. Uso religioso da ayahuasca. 22. Ao longo de décadas, o uso ritualístico da ayahuasca, bebida extraída da decocção do cipó Banisteriopsis caapi, jagube, mariri, etc., e da folha Psychotria viridis, chacrona, rainha, etc., tem sido reconhecido pela sociedade brasileira como prática religiosa legítima, de sorte que são mais do que atuais as conclusões de relatórios e pareceres decorrentes de estudos multidisciplinares determinados pelo antigo CONFEM, desde 1985, que constatavam que há muitas décadas o uso da ayahuasca vem sendo feito sem que tenha redundado em qualquer prejuízo social conhecido. 23. A correta identificação do que é uso religioso, segundo os conceitos e práticas ditadas, a partir das próprias entidades que fazem uso da ayahuasca, permitirá assegurar a proteção da liberdade de crença prevista na Constituição Federal. Considerando a ocorrência de registros de uso não religioso da ayahuasca, sua identificação possibilitará prevenir práticas que não se amoldam à proteção constitucional. 24. Trata-se, pois, de ratificar a legitimidade do uso religioso da ayahuasca como rica e ancestral manifestação cultural que, exatamente pela relevância de seu valor histórico, antropológico e social, é credora de proteção do Estado, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei 11.343/06 e do artigo 215, primeiro, da CF. Deve-se evitar práticas que possam pôr em risco a legitimidade do uso religioso tradicionalmente reconhecido e protegido pelo Estado brasileiro, incluindo-se aí o uso da ayahuasca, associado a substâncias psicoativas ilícitas ou fora do ambiente ritualístico. 4.2. Comercialização. 25. O GMT reconhece o caráter religioso de todos os atos que envolvem a ayahuasca, desde a coleta das plantas e seu preparo até seu armazenamento e ministração, de modo que seu praticante de tudo participa com a convicção de que pratica o ato de fé e não de comércio. Daí decorre que o plantio, o preparo e a ministração com o fim de auferir lucro é incompatível com o uso religioso que as entidades reconhecem como legítimo e responsável. 26. Quem vende ayahuasca
não pratica ato de fé, mas de comércio, o que contradiz e avilta a legitimidade do uso tradicional consagrado pelas entidades religiosas. 27. A vedação da comercialização da ayahuasca não se confunde com seu custeio, com o pagamento das despesas que envolvem a coleta das plantas, seu transporte e o preparo. Tais custos de manutenção, conforme seja o seu modo de organização estatutária, são suportados pela comunidade usuária. E é evidente também que a produção da ayahuasca tem um custo, que pode variar de acordo com a região que a produz, a quantidade de adeptos, a maior ou menor facilidade com que se adquire a matéria-prima, cipó e folha, se se trata de plantio da própria entidade, ou se as plantas são obtidas na floresta nativa e tantas outras variáveis. 28. Historicamente, porém, de acordo com a experiência das entidades religiosas chamadas a compor o grupo multidisciplinar de trabalho, esse custo é partilhado no seio da instituição, por meio das contribuições dos membros de cada entidade. Os sócios respondem pelas despesas de manutenção da organização religiosa, nas quais estão incluídos os gastos com a produção da ayahuasca, com prestação de contas regular. 29. O uso religioso responsável na produção da ayahuasca é delineado a partir da constatação das práticas das entidades. A. Cultivar as plantas e preparar a ayahuasca, em princípio para seu próprio consumo. B. Buscar a sustentabilidade na produção das espécies. E C. Quando não possuir cultivo próprio e nenhuma forma de obtenção da matéria-prima na floresta nativa, sem prejuízo de buscar a autossuficiência em prazo razoável. Nada obsta obter o chá mediante o custeio das despesas tão somente, evitando-se que pessoas, grupos ou entidades se dediquem, com exclusividade ou majoritariamente, ao fornecimento a terceiros. 4.3. Sustentabilidade da produção da ayahuasca. 30. A cultura do uso religioso da ayahuasca, por se tratar de fé baseada em bebida extraída de plantas nativas da floresta amazônica, pressupõe responsabilidade ambiental na extração das espécies. As entidades religiosas devem buscar a autossustentabilidade na produção da bebida, cultivando o seu próprio plantio. 4.4. Turismo. 31. Turismo como atividade comercial deve ser evitado pelas entidades que, por se constituírem instituições religiosas, não devem se orientar pela obtenção de lucro, principalmente decorrente da exploração dos efeitos da bebida. 32. A Constituição Federal garante o livre exercício dos cultos religiosos, que tem como consequência o direito à propagação da fé através do intercâmbio legítimo de seus membros. Neste sentido, todos têm direito de professar a sua fé, livremente de promover eventos dentro dos limites legais estabelecidos. O que se quer evitar é que uma prática religiosa responsável, séria, legitimamente reconhecida pelo Estado, venha a se transformar por força do uso descomprometido com princípios éticos e mercantilismo de substâncias psicoativas, enriquecendo pessoas ou grupos que encontram no argumento da fé apenas o escudo para práticas inadequadas. 4.5. Difusão das informações. 33. A publicidade da ayahuasca também tem sido motivo de deturpações e abusos, notadamente na internet. Observa-se principalmente neste meio de comunicação o oferecimento de toda espécie de cursos e oficinas remuneradas, cujo elemento central é o uso da ayahuasca associado a promessas de experiências transformadoras, descomprometidas com o ritual religioso. 34. A partir das experiências das entidades e de suas práticas rituais, verifica-se que o uso ritual responsável é incompatível com a publicidade e oferta de promessas de curas milagrosas, de transformações pessoais arrebatadoras e com a indução das pessoas a acreditarem que a ayahuasca é o remédio para todos os males. É consenso no GMT que quem faz uso religioso responsável
Não divulga informações que possam induzir as pessoas a terem uma imagem fantasiosa da ayahuasca e trata do tema com discrição, sem fazer alarde dos efeitos da substância. 4.6 Uso terapêutico. 35. Para fins deste relatório, terapia é compreendida como atividade ou processo destinado à cura, manutenção ou desenvolvimento da saúde que leva em conta princípios éticos científicos. 36. Tradicionalmente, algumas linhas possuem trabalhos de cura em que se faz uso da ayahuasca, inserido dentro do contexto da fé. O uso terapêutico que tradicionalmente se atribui à ayahuasca dentro dos rituais religiosos não é terapia no sentido acima definido. Constitui-se em ato de fé, e assim sendo, ao Estado, não cabe intervir na conduta de pessoas, grupos ou entidades que fazem esse uso da bebida em contexto estritamente religioso. Em outra condição se encontram aqueles que se utilizam da bebida fora do contexto religioso. Isto nada tem que ver com o uso religioso, e tal prática não está reconhecida como legítima pelo CONAD, que se limitou a autorizar o uso da substância em rituais religiosos. 37. A utilização terapêutica da ayahuasca em atividade privativa de profissão regulamentada por lei dependerá da habilitação profissional e respaldo em pesquisas científicas, pois de outra forma haverá exercício ilegal de profissão ou prática profissional temerária. 38. Qualquer prática que implique utilização de ayahuasca com fins estritamente terapêuticos, quer seja da substância exclusivamente, quer seja de associação com outras substâncias ou práticas terapêuticas, deve ser vedada até que se comprove sua eficiência por meio de pesquisas científicas realizadas por centros de pesquisa vinculados a instituições acadêmicas, obedecendo às metodologias científicas. Desse modo, o reconhecimento da legitimidade do uso terapêutico da ayahuasca somente se dará após a conclusão de pesquisas que a comprovem. 39. Com fundamento nos relatos dos representantes das entidades usuárias, verificou-se que as curas e soluções de problemas pessoais devem ser compreendidas no mesmo contexto religioso das demais religiões, enquanto atos de fé sem relação necessária de causa e efeito entre o uso da ayahuasca e cura ou soluções de problemas. 4.6 Organização das entidades. 40. O crescimento do uso da ayahuasca e a facilidade com que se pode comprar a bebida de pessoas que a produzem sem compromisso com a fé tem levado ao surgimento de novas entidades que não possuem experiência no lidar com a bebida e seus efeitos, assim como fazem mau uso da ayahuasca, associando-a a práticas que nada têm a ver com religião. O uso ritual caracterizado pela busca de uma identidade religiosa se diferencia do uso meramente recreativo. 41. O uso religioso responsável da ayahuasca pressupõe a presença de pessoas experientes que saibam lidar com os diversos aspectos que envolvem essa prática, a saber, capacidade de identificar as espécies vegetais e de preparar a bebida, reconhecer o momento adequado de servi-la, discernir as pessoas a quem não se recomenda o uso, além de todos os aspectos ligados ao uso ritualístico conforme sua orientação espiritual. 42. Embora se reconheça o ato de fé solitário e isolado, usualmente a prática religiosa se desenvolve coletivamente. É recomendável que os grupos constituam-se em organizações formais, com personalidade jurídica, consolidando a ideia de responsabilidade, identidade e projeção social, que possibilite aos usuários a prática religiosa em ambiente de confiança. 4.7 Procedimentos de recepção de novos adeptos. 43. Além dos princípios inerentes a cada uma das linhas doutrinárias na recepção de novos membros, é razoável e prudente que, ao se ministrar a ayahuasca, seja levado em conta
o relato de alterações mentais anteriores, o estado emocional no momento do uso e que eles não estejam sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. 44. Antes de ingerir pela primeira vez, o interessado deve ser informado acerca de todas as condições que se exigem para o uso da ayahuasca, conforme a orientação de cada entidade. Uma entrevista prévia, oral ou escrita, deve ser realizada no sentido de averiguar as condições do interessado e a ele devem ser dados os esclarecimentos necessários acerca dos efeitos naturais da bebida. 45. É recomendável que cada entidade acompanhe os participantes até a finalização de seus rituais, executada a saída previamente solicitada, em casos excepcionais e com a anuência do responsável. 4.8. Uso da ayahuasca por menores e grávidas. 46. Tendo em vista a inexistência de suficientes evidências científicas e levando em conta a utilização secular da ayahuasca, que não demonstrou efeitos danosos à saúde, e os termos da Resolução número 5/4 do CONAD, o uso da ayahuasca por menores de 18 anos deve permanecer como objeto de deliberação dos pais ou responsáveis, no adequado exercício do poder familiar, artigo 1634 do CC. E quanto às grávidas, cabe a elas a responsabilidade pela medida de tal participação, atendendo permanentemente à preservação do desenvolvimento e da estruturação da personalidade do menor e do nascituro. 5. Conclusão. A. Considerando que o CONAD, acolhendo o parecer da Câmara de Assessoramento Técnico Científico, reconheceu a legitimidade do uso religioso da ayahuasca, nos termos da Resolução número 5/4, que instituiu o GMT para elaborar documento que traduzisse a deontologia do uso da ayahuasca, como forma de prevenir seu uso inadequado. B. Considerando que o GMT, após diversas discussões e análises, onde prevaleceu o confronto e o pluralismo de ideias, considerou como uso inadequado da ayahuasca a prática do comércio, a exploração turística da bebida, uso associado a substâncias psicoativas ilícitas, uso fora de rituais religiosos, a atividade terapêutica privativa de profissão regulamentada por lei, sem respaldo de pesquisas científicas, o curandeirismo, a propaganda e outras práticas que possam colocar em risco a saúde física e mental dos indivíduos. C. Considerando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundante da República Federativa do Brasil e dentre os direitos e garantias dos cidadãos, sobressai-se a liberdade de consciência e de crença como direitos invioláveis, cabendo ao Estado, na forma da lei, garantir a proteção aos locais de culto e suas liturgias. CF, artigos 1º, 3º, 5º e 6º. D. Considerando a decisão do INCB, International Narcotics Control Board, da Organização das Nações Unidas, relativa à ayahuasca, que afirma não ser esta bebida, nem as espécies vegetais que a compõem, objeto de controle internacional. E. Considerando por fim que o uso ritualístico religioso da ayahuasca, há muito reconhecido como prática legítima, constitui-se manifestação cultural indissociável da identidade das populações tradicionais da Amazônia e de parte da população urbana do país, cabendo ao Estado não só garantir o pleno exercício desse direito à manifestação cultural, mas também protegê-la por quaisquer meios de acautelamento e prevenção, nos termos do artigo 2º, caput Lei 11.346/06 e artigo 215, caput, e 1º C/C, artigo 216, caput, e 1º e 4º da Constituição Federal. O Grupo Multidisciplinar de Trabalho aprovou os seguintes princípios deontológicos para o uso religioso da ayahuasca. 1. O chá ayahuasca é o produto da decocção
do cipó Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis, e seu uso é restrito a rituais religiosos em locais autorizados pelas respectivas direções das entidades usuárias, vedado seu uso associado a substâncias psicoativas ilícitas. 2. Todo processo de produção, armazenamento, distribuição e consumo da ayahuasca integra o uso religioso da bebida, sendo vedada a comercialização e ou a percepção de qualquer vantagem, em espécie ou in natura, a título de pagamento, quer seja pela produção, quer seja pelo consumo, ressalvando-se as contribuições destinadas à manutenção e ao regular funcionamento de cada entidade, de acordo com sua tradição ou disposições estatutárias. 3. O uso responsável da ayahuasca pressupõe que a extração das espécies vegetais sagradas integre o ritual religioso. Cada entidade constituída deverá buscar autossustentabilidade em prazo razoável, desenvolvendo seu próprio cultivo, capaz de atender suas necessidades e evitar a depredação das espécies florestais nativas. A extração das espécies vegetais da floresta nativa deverá observar as normas ambientais. 4. As entidades devem evitar o oferecimento de pacotes turísticos associados à propaganda dos efeitos da ayahuasca, ressalvando os intercâmbios legítimos dos membros das entidades religiosas com suas comunidades de referência. 5. Ressalvado o direito constitucional à informação, recomenda-se que as entidades evitem a propaganda da ayahuasca, devendo em suas manifestações públicas orientar-se sempre pela discrição e moderação no uso e na difusão de suas propriedades. 6. A prática do curandeirismo é proibida pela legislação brasileira. As propriedades curativas e medicinais da ayahuasca, que as entidades conhecem e atestam, requerem uso responsável e devem ser compreendidas do ponto de vista espiritual, evitando-se toda e qualquer propaganda que possa induzir a opinião pública e as autoridades a equívocos. 7. Recomenda-se aos grupos que fazem uso religioso da ayahuasca que se constituam em organizações jurídicas, sob a condução de pessoas responsáveis com experiência no reconhecimento e cultivo das espécies vegetais sagradas, na preparação e uso da ayahuasca e na condução dos ritos. 8. Compete a cada entidade religiosa exercer rigoroso controle sobre o sistema de ingresso de novos adeptos, devendo proceder entrevista dos interessados na ingestão da ayahuasca, a fim de evitar que ela seja ministrada a pessoas com histórico de transtornos mentais, bem como as pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas. 9. Recomenda-se ainda manter ficha cadastral com dados dos participantes e informá-los sobre os princípios do ritual, horários, normas, incluindo a necessidade de permanência no local até o término do ritual e dos efeitos da ayahuasca. 10. Observados os princípios deontológicos aqui definidos, cabe a cada entidade e a seus membros indistintamente, no relacionamento institucional, religioso ou social, que venham manter umas com as outras, em qualquer instância, zelar pela ética e pelo respeito mútuo. Proposições. 1. Quanto às pesquisas do uso terapêutico da ayahuasca, em caráter experimental. A. Devem-se fomentar pesquisas científicas abrangendo as seguintes áreas: farmacologia, bioquímica, clínica, psicologia, antropologia e sociologia, incentivando a multidisciplinaridade. B. Sugere-se ao CONAD que promove e financie, a partir de 2007, pesquisas relacionadas com o uso e efeitos da ayahuasca. 2. Quanto à questão ambiental e ao transporte. A. Sugere-se ao CONAD que considere a possibilidade de intercâmbio com o CONAMA,
se possível lançando mão do auxílio das entidades religiosas, no sentido de estabelecer medidas de proteção às espécies vegetais que servem de matéria-prima ayahuasca, por meio de legislação específica para essas plantas de uso ritualístico religioso, as quais não podem ser tratadas indistintamente como um produto florestal não madeireiro. B. Sugere-se ao CONAD ainda que faça os encaminhamentos devidos junto aos órgãos competentes do Estado, no sentido de regulamentar o transporte interestadual da ayahuasca entre as entidades, ouvindo-se previamente os interessados. 3. Quanto à efetividade dos princípios deontológicos. A. Sugere-se ao CONAD que estude a possibilidade de fixar mecanismos de controle quanto ao uso descontextualizado e não ritualístico da ayahuasca, tendo como paradigma os princípios deontológicos ora fixados, com efetiva participação de representantes das entidades religiosas. B. Solicita-se ao CONAD apoio institucional para a criação de instituição representativa das entidades religiosas, que se forme por livre adesão para exercício de controle social no cumprimento dos princípios deontológicos aqui tratados. C. Sugere-se ainda, caso os princípios deontológicos aqui definidos sejam acatados, que disto seja dada ampla publicidade, preferencialmente com a realização de um segundo seminário organizado pelo próprio CONAD, auxiliado pelo Grupo Multidisciplinar de Trabalho, do qual devem participar todas as entidades, sem prejuízo do encaminhamento formal do ato a todos os órgãos dos Ministérios Públicos e da Magistratura Federal e Estaduais, Polícia Federal e Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Brasília, 23 de novembro de 2006. Resolução número 1, de 25 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Gabinete de Segurança Institucional, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Resolução número 1, de 25 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a observância pelos órgãos da administração pública das decisões do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, sobre normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca e dos princípios deontológicos que o informam. O presidente do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no artigo 10 do Decreto número 5.912, de 27 de setembro de 2006, e considerando o relatório final elaborado pelo Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, instituído pela Resolução número 5, CONAD, publicada no DOU, de 10/11 de 2004, considerando que o referido relatório final foi aprovado pelo CONAD, consoante ata de sua segunda reunião ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2006. Considerando que o Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, baseou-se em seu relatório final na legitimidade do uso religioso da ayahuasca como matéria já examinada e decidida pelos plenários do antigo Conselho Federal de Entorpecentes, CONFEN, e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, cabendo ao GMT, no âmbito de sua competência, definida na Resolução número 5, CONAD, 2004, identificar normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca e implementar o estudo e a pesquisa sobre o uso terapêutico da ayahuasca em caráter experimental, considerando que nas 6 reuniões de trabalho, o Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, discutiu a seguinte pauta: introdução, itens 8 e 9 do relatório final, cadastramento das entidades, aspectos jurídicos e legais para a regulamentação do uso religioso e amparo
ao direito à liberdade de culto, regulação de preceitos para a produção, uso, envio e transporte da ayahuasca, procedimentos de recepção de novos interessados na prática religiosa, definição de uso terapêutico e outras questões científicas, item 8 do relatório final. Considerando que o objetivo final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, nos termos da Resolução número 5, CONAD, 2004, é identificar o que é preciso fazer para atender aos diversos itens que integram os direitos e obrigações pertinentes ao uso religioso da ayahuasca, item 9 do relatório final. Considerando a decisão do INCB, International Narcotics Control Board, da Organização das Nações Unidas, relativa à ayahuasca, que afirma não ser esta bebida nem as espécies vegetais que a compõem objeto de controle internacional, considerando finalmente as proposições do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, e seu relatório final, numeradas de 1 a 3, e suas respectivas alíneas. Resolve, artigo 1º, determinar a publicação na íntegra do relatório final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, GMT, fazendo-o parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. Independentemente da publicação oficial, dar ampla publicidade à presente resolução, com anexo relatório final, através da entrega deste expediente a todos os conselheiros integrantes do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, inclusive para encaminhamento às instituições que representam, para os fins previstos na ementa da presente resolução. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Jorge Armando Félix.